futebol do Brasil. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Na sequência tem Novo Horizontino e Palmeiras. Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro, vem aí. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder. Da obra à oficina, durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para continuar líder do Paulistão e a cada rodada mais perto da segunda fase, o Palmeiras, em Novo Horizonte, encara os donos da casa. Rádio. Se é Sil, pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar.
Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ferramenta profissional é Wonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho e tecnologia, a Wonder conta com produtos que vencem de goleada em durabilidade, performance e rigor técnico na sua obra ou oficina. Com a Wonder, o seu trabalho é sempre campeão. Em todos os seus projetos, conte sempre com as ferramentas Wonder. Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor. É bom trabalhar com Wonder. Final do MasterChef Celebridades. Valesca e Juliane Trevisol fizeram sucesso na nossa cozinha. Agora chegou a hora de saber quem vai brilhar na grande decisão. Quem será a campeã? Valesca ou Juliane Trevisol? Não perca nenhum ingrediente da final do MasterChef Celebridades. Hoje, 10h20 da noite, na Band TV e no aplicativo Band Play. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. Um grande abraço a você, ouvinte da maior rede de rádios do Brasil. Tem sequência o Campeonato Paulista, é a 4ª rodada sendo iniciada. Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Tem Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras, 8 da noite, hora de Brasília. Verdão embalado, 100% de aproveitamento, ganhou os 3 jogos que disputou até aqui e encara o Grêmio Novo Horizontino, só uma derrota. Mas vem embaladão aí o Grêmio Novo Horizontino, motivado. Vem de uma vitória de virada em Indaiatuba em cima do Primavera. Jogo de 7 gols. No Jorjão, expectativa de um bom público. Por enquanto ainda um público, digamos, pequeno, por o tamanho do jogo entre Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras. Times se aquecem no campo para a bola rolar. 8 da noite começa Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino. Grêmio Novo Horizontino e Palmeiras. Todos os detalhes para você pela maior rede de rádios do Brasil. Destaques para o jogo de Novo Horizonte, o do Palmeiras. Alô, Bruno Miliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, para o 4º compromisso deste Palmeiras, que no Campeonato Paulista não sabe o que é qualquer resultado que não a vitória, e sempre 1-0. Hoje, fora de casa, compromisso complicado. Primeira vez que o Palmeiras deixa a capital paulista, né, a Grande São Paulo, para uma partida, vai para o interior enfrentar o Novo Horizontino, de novo com um time bem diferente. Hoje a grande novidade está no gol. Primeira partida de Marcelo Lomba, em torno do rodízio do técnico Abel Ferreira, que escala pela 4ª vez um Palmeiras modificado para jogar o Campeonato Paulista. Canhão. E nos donos da casa, o Grêmio Novo Horizontino, você destaca o que, Miliozzi? Também de boa campanha no comando do técnico Anderson Moreira, embalou 2 vitórias consecutivas, a última surpreendente. Perdia por 3-1 contra o Primavera, busca um 4-3 e aposta em peças-chave desse elenco para quem sabe surpreender o Verdão e emendar a 3ª vitória consecutiva. Robson, artilheiro do campeonato até aqui, centroavante experiente, São Paulo, também ex-jogador do Coritiba, já marcou 3 vezes no campeonato. É a arma do Novo Horizontino para o duelo de logo mais.
20 para as 8 da noite, 20 minutos para rolar a bola no Jorjão em Novo Horizonte, para Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras. O destaque da opinião da Bandeirantes. Boa noite, Alexandre Pretzel. Um abraço, Canhão, um abraço, Bilhose e toda a nossa equipe técnica. Promessa de um jogo interessante. O Novo Horizontino vem de 2 vitórias consecutivas, perdeu para o Santos no último minuto na abertura do campeonato. Tem um time já com uma boa base da Série B do Brasileiro. O Ederson Moreira é um cara que já trabalhou em times grandes, vai colocar o time para cima do Palmeiras. E o Abel Ferreira faz algo que eu achei interessante. Só no gol, hein? Rodízio do Lomba com Carlos Miguel. Essa é uma novidade, não sei se boa, mas é uma novidade. No mais, o time que entra em campo tem toda a condição de fazer um jogo muito bom contra o Novo Horizontino. Então, uma equipe mista, um misto quente, dá para dizer assim, para o Palmeiras tentar fazer ainda o 100% de aproveitamento e já começar a pensar no Campeonato Brasileiro a partir da próxima quarta-feira, Canhão. Os outros destaques, os outros clubes, o Corinthians, Luiz Fabiani. Alô, Canhão, um abraço para você e para todo mundo ligado na Jornada Esportiva Bandeirantes. O Corinthians espera a conclusão de trâmites burocráticos para anunciar a contratação do lateral direito Pedro Milans, que estava na última temporada no Peñarol do Uruguai. Caso seja aprovado nos exames médicos e logo após a aprovação de seu CPF brasileiro, ele firmará contrato por 4 temporadas com o Corinthians. Destaque do São Paulo com Paulo do Vale. Oi, Canhão, o São Paulo quer R$1,5 milhão para emprestar o volante Alisson ao Corinthians com vínculo até o final de 2026. O tricolor paulista, que entra em campo amanhã pela 4ª rodada do Paulistão contra a Portuguesa às 7h30 da noite. Crespo deve continuar rodando o time, também de olho no clássico Choque Rei, sábado na Arena Barueri. Destaque do Santos, Everton Ramos. Fala, Canhão, boa noite pra você e pro ouvinte ligado com a gente na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Santos segue se preparando pro clássico contra o Corinthians na quinta-feira, mas uma negociação tá avançada, mas ao mesmo tempo emperrada, é com o atacante Michael do Flamengo. Isso porque o Peixe já teria chegado à base salarial, tudo certo com o atacante, mas ele não estaria disposto a sair do Mengão sem antes receber o que tem de valores atrasados em relação a luvas, estipuladas em $4 milhões, mais de 20 milhões de reais. E é isso que tem emperrado o negócio e o Peixe de anunciar uma nova contratação nessa janela de transferências. No jornalismo Bandeirantes, o destaque de Lucas Taveira. Boa noite, Canhão, e a todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O Conselho Federal de Medicina estuda publicar uma resolução impedindo que alunos com nota baixa no ENAMED exerçam a profissão. A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica mostrou que 32% dos cursos de medicina do país tiveram conceitos 1 e 2 considerados insatisfatórios. Os piores desempenhos foram de estudantes dos cursos municipais e da rede privada com fins lucrativos. O Conselho Federal de Medicina já enviou ofícios ao Ministério da Educação pedindo os resultados mais detalhados do ENAMED. Volto com você, Canhão. Agora o plantão da Bandeirantes. Alô, Pedro Coin. Fala, Canhão, ótima noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Este Novo Horizontino e Palmeiras é o único jogo do Paulistão de 2026 nesta terça-feira, que tem a tabela da seguinte forma: o Bragantino é o líder do campeonato com 3 vitórias em 3 partidas, 9 pontos, assim como o Palmeiras, que também tem 9 pontos, mas é o vice-líder por conta do saldo de gols. O Red Bull Bragantino tem 9 pontos, tem 9 gols de saldo contra 3 do Verdão. Logo atrás do Palmeiras vem o Novo Horizontino, adversário desta noite, o terceiro colocado, com 6 pontos em 3 partidas. O Capivariano é o quarto com 6 pontos também. O São Bernardo é o quinto colocado com 4 pontos. Mesma pontuação do sexto Primavera, do 7º Corinthians, do 8º Santos, do 9º colocado Velo Clube e do 10º colocado São Paulo. O Mirassol é o 11º na tabela de classificação com 3 pontos, mesma pontuação da 12ª colocada Portuguesa. Na 13ª posição está o Noroeste com 2 pontos.
O Guarani é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, está em 14º com 2 pontos. O 15º é o Botafogo de Ribeirão Preto, tem a mesma pontuação do Guarani, mas está na zona do rebaixamento por conta do saldo de gols. E a lanterna do Paulistão neste momento é a Ponte Preta, a equipe de Campinas, perdeu as 3 partidas até aqui, tem 0 ponto no campeonato. O Campeonato Paulista que volta amanhã com Noroeste Capivariano às 7 horas da noite, às 7h30 com transmissão da Rádio Bandeirantes tem São Paulo e Portuguesa, às 8 horas tem Mirassol e Bragantino e às 9h30 fechando a quarta-feira de futebol paulista, Ponte Preta e São Bernardo. Antes da gente passar para o futebol europeu, Canhão, uma notícia de hoje, hein? O ex-técnico do Santos, Kleber Xavier, foi anunciado como auxiliar da seleção Venezuela. Ele vai trabalhar com o técnico Osvaldo Vicarrondo, porém não mais na função de técnico e sim volta a ser auxiliar. Ele que já tinha sido auxiliar do técnico Tite na seleção brasileira. Indo agora para o futebol europeu. Hoje foi dia de Champions League, a Liga dos Campeões, que teve goleada do Clube Bruges para cima do Kairat Almaty, fora de casa, 4-1. A grande surpresa do dia, o Bodo Glimt da Noruega venceu o Manchester City pelo placar de 3-1. O Copenhagen e o Napoli empataram em 1-1. O Sporting de Lisboa venceu o PSG por 2-1. O Olympiacos venceu o Leverkusen por 2-0. O Ajax venceu o Villarreal por 2-1. O Real Madrid goleou o Mônaco por 6-1, com Vinícius Júnior voltando a marcar gol pela equipe merengue. Gabriel Jesus marcou 2 gols na vitória do Arsenal sobre a Internazionale de Milão por 3-1. E o Tottenham venceu o Borussia Dortmund pelo placar de 2-0. Hoje também tem notícia importante no tênis. João Fonseca, o tenista brasileiro, foi eliminado no Australian Open na primeira rodada. Ele perdeu para Elliot Spizzirri, dos Estados Unidos. 8 da noite, Novo Horizontino e Palmeiras, no Jorjão em Novo Horizonte, a 4ª rodada do Campeonato Paulista. Verdão invicto, ganhou todas até aqui. O adversário vem bem, perdeu só na estreia para o Santos, depois ganhou os 2 jogos na sua sequência. Tudo de Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras. A bola rola em instantes, a partir de 8 da noite, com toda a equipe da Bandeirantes já em campo, com o nosso time técnico na mesa de som, com Michel Lopes. Central Técnica com Caiane Martins. Nas imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, Alessandro Alwadi. Novo Horizonte, no Jorjão, Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras. Verdão e Grêmio, Novo Horizontino. Ele tem todos os detalhes e mais 100% de informações. Tudo do jogo em Novo Horizonte. Alô, Bruno Miliozzi. Alô, Rogério Assis. Vamos lá com mais informações de Palmeiras e Novo Horizontino para esta partida que abre a 4ª rodada desse Campeonato Paulista. Estamos chegando na metade, que ano acelerado é esse, o de 2026. Sobre o Palmeiras, viu, Canhão? Informações importantes. O Vitor Roque não está à disposição no banco de reservas hoje, claro, por conta daquele desconforto que ele sentiu no joelho, mas também pelo planejamento do Palmeiras de preservar os seus jogadores. Porém, não teve lesão constatada. Informação importante, não tem preocupações, por exemplo, para o choque rei do final de semana. Palmeiras e São Paulo jogam no sábado e o Vitor Roque deve vestir a 9 do Verdão. Normalmente, o Andréas Pereira dificilmente vai jogar. Ele que teve uma lesão no ombro, até já iniciou sua transição, acelerada a recuperação do jogador, mas a princípio ainda é preocupação para o clássico deste final de semana. Veiga, Murilo, Kelvin, Alan, Larson, todos eles preservados na última partida, voltam para o confronto de hoje, fazendo parte aí do que o Abel vem trazendo como segundo time, o que vem jogando de forma alternada na equipe do Palmeiras. O Paulinho segue fora, Evangelista também, Felipe Anderson, alterações na equipe do Verdão, que tem ali preocupações neste momento em relação ao mercado. Não consegue avançar nos seus reforços, mas está conseguindo avançar em relação a vendas, propostas chegando. Além de uma proposta que vem da Udinese, da Itália, pelo zagueiro Thiago Pimenta, que jogou a Copinha, inclusive fez gol ontem na eliminação do Palmeiras contra o Ibrachina, cerca de 40 milhões de reais. Tem também uma chegada do Copenhague na Dinamarca, querendo informações sobre o sobre o Riquelme. O Luigi é outro que está no radar do futebol europeu. O Copenhagen foi atrás do Riquelme, atacante que hoje é titular da equipe do Palmeiras, ainda sem valores revelados neste primeiro contato. Sobre o Novo Horizontino, caiu a informação
importante sobre o Novo Horizontino é que o Rômulo, jogador que está emprestado pelo Palmeiras, não pode jogar por força de contrato. Portanto, não estará à disposição da equipe do técnico Enderson Moreira, que consegue, por exemplo, embalar uma vitória importante hoje com a presença do Maicon Jesus, jogador que foi destaque absoluto da partida contra o Primavera. Ele entrou no segundo tempo, fez a sua estreia com a camisa do Novo Horizontino, já com gol e assistência nessa virada importante. Ele é um jogador que é da base do Atlético Mineiro, está emprestado ao Novo Horizontino e hoje também já larga como titular pela primeira vez com a camisa do Tigre, que faz boa campanha, busca classificação e emendar o que já virou uma tradição em Novo Horizonte. Novo Horizontino no Campeonato Paulista é sinônimo de trabalho para os grandes e hoje não deve ser diferente no interior paulista. Canhão. Novo Horizontino e Palmeiras, os times em instantes no gramado do Jorge Ismael de Biase. Dezenas de crianças próximas ali à entrada dos times, esperando os jogadores do Palmeiras. Não temos o estádio lotado, a expectativa em Novo Horizonte é de um público entre 10 e 15 mil torcedores para ver Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras. 10 minutos para começar o jogo. Vamos escalar os times na Bandeirantes, começando pelo Palmeiras. O Verdão para o jogo em Novo Horizonte, Bruno Migliozzi. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Para o quarto compromisso no Verdão em 2026 com novidades. No gol, Marcelo Lomba veste a 14, faz seu primeiro jogo na temporada. Na direita, 12 para Kelvin. Linha de zaga, de 15, o capitão Gustavo Gomes. Ao lado dele, o 26, Murilo. Pela esquerda, o Piquerez veste a 22. Meio de campo de 32, Emiliano Martinez. 48, Larson. E 23 para Rafael Veiga. No ataque, 37, Riquelme Felipe. 40 para Alan. O centroavante, Flaco Lopes. Veste a 42, equipe do técnico Abel Ferreira. E ao lado do Abel no banco, Migliozzi. Opções para o português: Carlos Miguel e Aranha, os goleiros. Giai, Jefté, Arthur, Benedetti, Marlon Freitas, Luiz Pacheco e Maurício. Eric Belé, Luigi e Bruno Rodrigues. Agora o Grêmio, Novo Horizontino. Grêmio, Novo Horizontino. Sempre um adversário complicado, dessa vez comandado pelo técnico Enderson Moreira, que manda a campo. No gol, Jordi, que veste a 93. Na direita, Alexis Alvarinho, veste a 22, o argentino. Zagueiros, 4, Patrick, 25, Dantas. Pela esquerda, o Mike, tem a 77. Meio de campo de meia dúzia, Luiz Oyama, 18, Leonaldi e 50, Juninho. Para um ataque de 66, Maicon Jesus. 15, Tavinho. O artilheiro do Paulistão, Robson, veste a 11 do Tigre. E da reserva do Grêmio, Novo Horizontino, Migliozzi. Opções para o Enderson: César Augusto, Jean Irmer, Eduardo Brock, Vinícius Paiva, Matheus Bianchi, Diego Galo, Alemão, Lora, Gabriel Paiva, Nicolas Careca, Jardiel e Hélio Borges. A arbitragem do jogo no Jorjão em Novo Horizonte. Dono do apito, Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Daniel Paulo Zioli e Bruno Silva de Jesus. Quarto árbitro é o Gabriel Henrique Meira Bispo e no VAR, Adriano de Assis Miranda. Refletores à frente das cabines de rádio e TV apagados, mas é para que a entrada em campo tenha todo um espetáculo pirotécnico, né? Um show de luzes para receber os times. Ele também, a gente não vai fazer isso aqui no estúdio, deveríamos fazer, para receber Alexandre Pretzel, a opinião de Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras. Verdão jogando de branco contra o Grêmio, Novo Horizontino. Opinião na Bandeirantes, Alexandre Pretzel. Olha, eu acho que vai ser um bom jogo. Se você quiser, a gente faz o show pirotécnico aqui. Eu acho que é do tamanho. Olha, isso, aí, exatamente. Não, viu? Pode piscar, porque o conteúdo ele aumenta com o pisca-pisca, né? Então eu acho que queimar, a gente me enxergar depois, para. Não, interessante isso, até porque se eu fizer um jogo sem imagem também não vai ter problema nenhum. Então o que eu quero dizer é o seguinte, sem narrador também não tem problema? Não, narrador sim, mas eu não preciso ver o jogo para comentar, viu? Só te ouvindo, eu já posso comentar daí. Então o seguinte, claro, tu narra e eu deduzo o que está acontecendo na partida através da tua narração. Mas só para falar, isso posto, o Palmeiras tem um time forte para enfrentar o Novo Horizontino. Eu sou favorável, viu, Canhão? Eu sou daqueles caras de escalar o que tem de melhor em qualquer campeonato. Só que esse ano talvez, nos meus 32 anos de profissão, é a primeira vez que eu vejo uma pré-temporada de 8 dias, ou 7. Acho que nunca aconteceu, então nem é pré-temporada. Isso é mais um retorno de férias, né? E aí os caras têm que jogar já a valer. O presidente Reinaldo Carneiro, basta ele simplesmente
ele adotou uma forma de campeonato muito interessante para o número de datas disponíveis. Ainda conseguiu uma data a mais, porque afinal teremos 2 jogos. Então tu não pode brincar no campeonato, porque tu vai ter os 6 clássicos normais, envolvendo os 4 times. Além do Mirassol, que é o time de Série A. Além do Bragantino, que está com 100% de aproveitamento. E tu tem pelo menos times que disputam a Série B, que é o caso do Novo Horizontino, mais o São Bernardo e mais o Botafogo. Aí tu tem a Ponte e o Guarani na C, a Ponte na B, e ainda a Portuguesa na Série D. Então tu tem apenas 4 times sem divisão nacional. Então o Campeonato Paulista fica muito forte e o jogo de hoje vai ser mais um jogo agradável, competitivo, ainda que haja o desgaste pelo Palmeiras ser jogado no sábado, Novo Horizontino também, e o jogo na terça-feira. Lembrando que sábado tem Palmeiras e São Paulo, né? Um jogaço na Arena Barueri. Então eu imagino que é um misto hoje, força máxima no sábado e força máxima na estreia contra o Galo Mineiro na próxima quarta-feira na Série A, Canhão. Times em campo, lado a lado, hino nacional brasileiro. Hino nacional brasileiro, jogadores se cumprimentam, o Verdão vai de branco hoje, todo de branco. O Grêmio Novo Horizontino com o seu tradicional uniforme com amarelo e preto na camisa, nas listras. Quase tudo pronto para mais um jogo. E é claro, o Miliose já destacou o Abel Ferreira mais uma vez mexendo no time dele. Isso é para quem pode, né, Pretzel? Se pode, se tem condição, se tem elenco para fazê-lo, melhor fazê-lo. Eu só acho o seguinte, Cão, tá na hora de contratar jogadores que nem o Marlon Freitas. Vai pagar um pouco mais, mas caras que cheguem para jogar. Titulares absolutos. Se eu fosse a diretoria, eu bancava as contratações do Arias e do Almada. Tudo bem que tu teria que gastar 40 milhões de euros, mas gasta. Muito melhor tu gastar 20, 10 no Sousa e 10 no Facundo Torres. Jogadores que são uma incógnita e que não vão dar o retorno que tu esperas. Então, tá na hora de trazer jogadores prontos para deixar o Palmeiras no mesmo patamar de Cruzeiro, de Flamengo. Já não conto mais o Botafogo, que está numa situação financeira grave nesse momento, assim, por causa da SAF, sem dinheiro. Né? Então é o seguinte, ó, traz caras afirmados. Paga para ver, traz o Arias e o Almada e avisa pro Flamengo, ó. A gente tem time e tem elenco também. No momento, se tu for olhar para a escalação, o Palmeiras ainda é um bom time, é um bom elenco, mas está atrás do Flamengo nos dois quesitos, na minha opinião, Kel. O Arias deu uma declaração na Inglaterra, jurando amores pelo Fluminense. Mas se o Fluminense não pagar o que tem que pagar também, não tem amor, né? Não, é que o Fluminense tem a prioridade de trazê-lo, né? Caso ele queira voltar. E mais do que isso, Desde o Wolverhampton, pague, né? o Wolverhampton deve ao Fluminense, ainda pela compra do Arias. Então ainda. Algumas parcelas poderiam ser abatidas, o que facilitaria o Fluminense na negociação. E estava claro que ele não ia dar certo, né? Estava claro. É um jogador, sabe, 28 anos, ele tem o perfil da América do Sul, não tem o perfil de jogar na Europa. Pelo menos é o que eu penso, né? É mais um que bate e volta. E o Almada, a mesma coisa. Tecnicamente é brilhante, mas não tem intensidade. E o Simeone estava cobrando isso dele.
Só que para o Palmeiras contratá-lo tem que pagar 20 milhões de euros por 50% dos direitos. Teoricamente 40 milhões de euros por 100%. Aí não dá, 20 por 50 é complicado, mas ainda assim acho que vale investimento com os jogadores que tem. O Veiga, por exemplo, está em fim de ciclo, né? Precisa de um substituto para o Veiga. Tá na hora. O Veiga tá a fim de ir embora, jogar nos Estados Unidos, jogar em outro lugar. América do México. Vai pagando uma boa grana. Surgiu hoje a informação de que o América do México tem interesse. O André Jardine lá, né? Sim. Contratou o Rodrigo Dourado, que era do Inter, estava no São Luís do México. O Jardine gosta do Veiga e lá ele joga. Lá ele vai jogar. Se alguém aparecer pagando uma grana razoável, o Veiga, ele já teve fases melhores no Palmeiras, né, Paredes? Já não tá jogando bem há algum tempo. Já não é titular, né? Com constância no time do Abel, né? Tá na história do Palmeiras, um jogador extremamente vitorioso, sim, mas a parte física pesa. Eu acho também que uma certa relação com o Abel Ferreira, né? Eu acho que não é das melhores, já foi melhor. Desgaste normal até de convivência, de cobrança, de falta de aproveitamento, mas o ano passado ele não foi bem. Ele foi bem abaixo dos anos anteriores, onde ele era protagonista no time do Palmeiras. Quinto sinal marcando 8 da noite em ponto. Vai apitar o início do jogo Fabiano dos Santos. O Veiga dá a saída, o Palmeiras toca nela. Tudo pronto para começar a quarta rodada no Paulistão em Novo Horizonte. No interior do estado de São Paulo tem Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras. Você vai se ligar bem com o Canhão, com todo o time da Bandeirantes. Pro jogão, o Verdão já está invicto no campeonato. 100% ganhou as 3 que jogou até aqui. Encara o Grêmio Novo Horizontino, que vem de um 4-3 em Indaiatuba diante do Primavera. Um resultado épico, um jogão. Estava tomando 3-1, virou o caminhão de melancia para cima do time da casa. Tudo pronto, o árbitro já acerta o relógio. Vai começar Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino. Atenção, 8:02 da noite, hora de Brasília. O árbitro espera o ok aqui do quarto árbitro, agora sim autoriza. Veiga toca na bola, começa em Novo Horizonte. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. O Verdão ataca, Flaco Lopes vai na jogada. Leonaldi à frente, chega do milho, já joga mais atrás aqui na entrada da grande área. Zagueiro Dantas domina, toca ao lado, vira o passe, Alvarinho, toca pro goleiro da Jordi dentro da grande área. Novo Horizontino troca passes dentro da sua grande área. Flaco Lopes adianta-se um pouco mais, toca o zagueiro, vira a jogada, Dantas para a esquerda, para Patrick, toca pela beirada, vira o passe na ponta, Mike fecha adiantando com a jogada pela meia direita, tenta o passe à frente, escorrega, vem Leonaldi, põe o pé, trava a defesa, vai na prensada, Maicon Jesus, arbitragem marca a falta. Chegada um pouco mais intensa no meio, falta pro Verdão, Miliose. Jogador jovem que estreou na última partida e tem a primeira chance como titular aí, o Maicon Jesus fazendo a falta. Com este jogo acelerado em Novo Horizonte, 0-0, tá só começando. 1 minuto de bola rolando no Jorjão em Novo Horizonte. O Verdão aperta a bola para a ponta esquerda, marcação por dentro, não domina Arthur, recuperação lá na direita para apertar com Tavinho, pro Novo Horizontino, dá a primeira finta, escapa na falta, toca pelo meio campo, gira a jogada, o Verdão recupera e vai tentar o contra-ataque. Larson domina, dá na canhota essa bola, bela abertura para a linha de fundo, Flaco Lopes bateu pro gol, toca na zaga, entrada da grande área, Leonaldi de bico, alivia, bota para frente a bola, pro Verdão, se antecipa na marcação, Arthur domina aqui no lateral esquerdo do Palmeiras, a defesa prensa, ganha a bola, bate em Patrick tendo o domínio, toca atrás, começa com Robson que vira para o meio do campo, vira a bola até Luiz Oyama, leva a pressão do Larson, começa a volta, a bola entrada na grande área, vira para Dantas, marcado pelo Veiga, enfia Leonaldi, toca na ponta, o passe vem muito mal feito, bate a marcação, Alan domina e volta a jogada para o Palmeiras, recomeça atrás com o Kelvin que domina e devolve a bola ao capitão Gustavo Gomes que domina e vem com liberdade. 2 minutos de bola rolando para Grêmio, Novo Horizonte e Palmeiras com o placar de 0-0. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Verdão joga atrás com os zagueiros, domina Gustavo Gomes, tem aberto pela beirada, o M. Martins pedindo caminho, Gustavo Gomes dá uma olhadinha, domina a bola, levanta a cabeça, na direita enfia a jogada, Alan domina, vai o domínio no garoto, domina e corta a bola para a perna canhota, recua mais atrás com o Kelvin domina, Larson domina, entrega atrás, vira Gustavo Gomes que toca a bola para a ponta esquerda, na proteção Murilo, na ponta Piquerez tenta a jogada, o zagueiro vai, se enroscou, bateu no braço aqui na marcação do Alvarinho, Piquerez pega a sobra para tentar cruzar, bate, vai desviar, evita o escanteio, o jogador do Novo Horizontino conseguiu pôr o pé para evitar o Piquerez, dando um drible bonito, Emiliose. Voltando a jogar, né? O uruguaio que ainda não teve uma sequência nessa temporada, entrou na última partida e agora começando entre os 11, tentou aquele drible da vaca, não sei se chamam assim também no Uruguai, mas falhou.
Alan tentou a finta, foi para a grande área, volta o zagueiro Dantas, põe o pé e dá um bicudo mandando para fora. Toca à frente, manda para fora pela linha lateral, arremesso para o Verdão bater. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Gustavo Gomes volta a bola, Lomba sai com a pé, domina a bola, entrada na grande área do Verdão. 3 minutos e meio, primeiro tempo com placar de 0-0. Faz a inversão, toca a bola para canhota, Betão na jogada, Murilo. A Piqueires que enfia a bola pela ponta, vem a marcação, toca na bola o Alvarinho. Lateral, bola, ataque do Palmeiras, lado esquerdo, com 3 minutos e meio, primeiro tempo 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Verdão de volta, Emi Martins domina a bola pela direita, marcado, enfia para o comando, para Flaco Lopes, vem o zagueiro, tenta a frente, Dantas ganhou na primeira bola, Flaco insiste, a bola vai espirrada pela ponta, vai para a linha lateral, apenas escolta, Mike, ela sai, em arremesso para o time da casa cobrar, Mike tem pressa, arremessa, Robson de cabeça, corta, Gustavo Gomes, volta na ponta, Alan coloca o pé, Leonaldi vai, Mike domina, vem o lateral, sai da jogada por dentro, sai do Gustavo Gomes, dá Leonaldi, vem para o baixo, Martins, falta! Martins deixa o pé, comete a falta aqui no meio, Leonaldi, é na esquerda a falta, Grêmio Novo Horizontino, Miriose. É outro volante uruguaio que ainda não tem certeza da sua permanência no Palmeiras nessa temporada. Emiliano Martins, a princípio, claro, tem contrato, mas é outro jogador que, caso surja a proposta, não necessariamente fica no Verdão. Faz a falta e hoje tem oportunidade como primeiro volante da equipe do Abel. Tavinho domina a jogada do Novo Horizontino, domina, ele faz a inversão, bola muito alta na grande área para Marcelo Lomba pegar. No alto, subiu, ficou com o goleiro do Verdão. Ferramenta profissional é Wonder. Da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Domina aqui atrás, Gustavo Gomes, já faz a inversão, dá Murilo, aberto na canhota, passa pela ponta, tenta o passe, Larson não domina a marcação, se antecipa, na jogada pela beirada do campo, Tavinho fecha aqui, prensa a defesa, ele cai, perde a falta, nada, ele volta, a bola vai de graça para fora, em lateral para o Verdão cobrar, o toque eletrônico da Bandeirantes já marca, com Michel Lopes na mesa de som, com Caiame Martins na central técnica, em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 5:30 do primeiro tempo. Quarta rodada no Paulistão, Grêmio Novo Horizontino, Palmeiras está 0-0, Pedro Coin. Bola rolando para jogos de outras equipes do Campeonato Brasileiro da Série A. No Paranaense, o Atlético e o Azures vão empatando em 0-0 e pelo Campeonato Baiano, o Bahia vai vencendo o Barcelona por 2-0. Tem Verdão de volta, a bola para direita, o Alan domina, aberto com 2 a marcá-los, encara, Mike dá aquela primeira proteção, bate no lateral e a bola sai, batendo no próprio jogador do Palmeiras. Ao lado do bandeira, Daniel Zioni que marca, é lateral, bola para o time da casa que joga com pressa. 6, primeiro tempo, 0-0. Zagueiro Patrick domina e volta, a bola para o goleiro, Jordi domina a pequena área, marcado, Veiga vai para cima, ele devolve a bola para Patrick, aberto ao lado esquerdo, enfia à frente, bola muito alta para Robson, passa por ele, volta aqui sozinho, Piqueires, e devolve atrás, começa com Lomba na entrada da grande área. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Tá voltando para casa, gente boa, depois de um dia de trabalho, um dia de batente, radião ligado na Bandeirantes, valeu, bom demais você com a gente, para acompanhar por enquanto 0-0 para Novo Horizontino e Verdão. Lomba para trás da grandeira, ele levanta a cabeça e acha Gustavo Gomes que toca mais à direita, Kelvin aqui para Gustavo Gomes de volta, toma a pressão na ponta, recua por dentro para a grande área, Larson sozinho, o garoto volta a bola para Lomba, dá um bicudo Lomba, que susto, toca à frente o goleiro muito alta, 2 do Grêmio tocam, Dantas entrou de cabeça, a bola fica pela ponta, não domina aqui na beirada do campo, completamente aberto o Maicon Jesus, o Verdão toma a Veiga, na direita, Flaco Lopes tenta a frente, Patrick, o zagueiro vai na bola, chuta, bate por baixo no carrinho, Flaco, ela vai para fora pela linha lateral, o Verdão tenta a resposta, a bola foi tocada pelo Flaco Lopes, em lateral para o time da casa que joga no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 7 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 para o jogo em Novo Horizonte, lateral ataque na esquerda, Mike domina, arremessa para o ataque, o lateral, a bola cai na marcação de Gustavo Gomes, dá de bico para trás, a bola bate na marcação, 2 na jogada, não pega Tavinho, espirra a marcação, a bola volta pelo meio ainda, para sobrar Maicon Jesus, completamente aberto, toca pelo meio campo, dá Juninho para trás, zagueirão Dantas está sozinho, dá uma olhadinha, devolve a bola para a esquerda, Patrick marca a Veiga, abre a jogada com o lateral Mike, toma a frente, Alan dá aquela pressionada, Mike no comando, o passe atrás, tentou o Leonaldi, é quem domina, arranca para o ataque,
tem Oyama ao lado, prefere inversão mais para Serrada, a bola pela ponta, não chega pro Alvarenho, pro Verdão, já ganha o Piquerez, toca na ponta esquerda, Riquelme domina a bola, vai o garoto, domina, passa pelo meio campo, recua, toca Laço atrás, devolve a bola, Murilo, o Verdão troca passes da sua defesa, amortecedor, com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Gustavo Gomes domina, tem Murilo, faz a jogada, vira Murilo que ajeita a casa da beirada do campo, enfia pela ponta esquerda, Laçon se projeta pelo meio, pé de Veiga, Laçon devolve a bola, recua, dá Murilo, tem M. Martins pedindo, toca Murilo para Martins que domina a bola para o ataque, 8,5, primeiro tempo, 0-0, enfia para a direita essa bola, fecha aberto o lateral, Kelvin tomou pressão de Mike, devolve a bola para Martins que entrega de volta, o passe até Gustavo Gomes, 8 minutos e meio, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, e o começo em Novo Horizonte, 0-0, primeiro ataque do Verdão, ó, bola para a esquerda, Riquelme domina para o comando, Flaco Lopes, zagueiro Dantas corta, a bola voltou para o Palmeiras ainda, cai na meia direita, tentou fintar no ataque o Laço, no que domina, já abre a jogada para Martins, que toca para a direita, Kelvin desce no apoio, corta da ponta, fecha pela meia, recua, de volta o passe para Laço, que tem ao lado M. Martins, toca a bola, Martins abre a passada, enfia a bola para a ponta esquerda, aberto sozinho, zurado o Laço, para a área a bola, domina no peito Veiga, mal demais, tira a defesa, Martins cabeceia no meio, a bola volta na marcação com o zagueiro, bota no peito, corta Patrick, tenta Dantas, a defesa prensa, vinha Flaco Lopes, tira que atrás o Leonaldi, dá um bico à frente, ela volta, Gustavo Gomes de cabeça, volta para Lomba, o goleiro sai com o pé e domina na entrada da grande área, Pretzel, 9,5 do primeiro tempo, 0-0 Pretzel. Olha, um início de estudos mesmo, né? Os dois times tentando esticar a bola, buscando o setor ofensivo, mas as duas defesas bem posicionadas, evitando que as duas equipes se aproximem da área, né? O início de jogo até com uma movimentação razoável, sem aquela intensidade dos dois últimos jogos, tanto do Novo Horizontino quanto do Palmeiras no final de semana. Kelvin para a ponta direita, o Alan domina, toma a pressão do Mike, coloca no chão, chama a falta e devolve. A bola atrás começa com Gustavo Gomes. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Enviadão de volta, a bola aqui atrás com o Laço, Laçon toca a bola, recebe de volta, lança para Veiga, pelo comando, marcado em cima dele, vem Juninho, dá aquela prensada, domina a Veiga, entrega a bola, Martins que entrega a bola mais, atrás recomeça a jogada com o Narson, em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Na quarta rodada do Paulistão, Grêmio Novo Horizontino, Palmeiras, tá 0-0, Pedro Coin. Campeonato Paulista que volta amanhã, às 7 horas, tem Noroeste Capivariano, às 7h30 com transmissão da Rádio Bandeirantes São Paulo e Portuguesa, às 8 horas tem Mirassol e Bragantino e às 9h30 Ponte Preta e São Bernardo. Lançado, Laçon tentou driblar, opa! Agarrado pela camisa, arbitragem, marca a falta, o Verdão com pressa, cobra a falta, o próprio Laçon já sai jogando, abre pra ponta, vira o passe pra direita até Gustavo Gomes, pra Kelvin, no fundo, Alan fecha aqui na área, Flaco Lopes, Alan pra trás, a Flaco Lopes, volta Dantas, põe o pé e manda pra fora pra linha lateral, Flaco esperava pra escorar e fazer 1-0, o zagueirão tava ligadão, Miliose. Tá com fome de gol o Flaco Lopes, né? Esperando esse cruzamento, tá em todos os lances, dessa vez o Dantas foi inteligente, mas o Palmeiras segue no ataque em busca de abrir o placar. Kelvin cobrou a lateral para trás, a bola chega, Luiz Oyama dá um bico, manda para fora do estádio. Um bicudo para fora, é lateral ataque do Verdão. 11,5 primeiro tempo. Kelvin arremessa para Veiga, Veiga para trás, a bola vira para Gustavo Gomes pela meia direita. Gomes de volta para Veiga outra vez. 11,5 primeiro tempo, 0-0. É na Bandeirantes que você se liga nas emoções do Paulistão. Para a ponta esquerda, jogada, zagueiro Murilo atravessa o meio do campo, tá marcado, pressionado. Devolve atrás, recomeça, Robson vinha chegando em cima dele. Volta o passe pela meia esquerda, começa com o Ami Martins, dele para Gustavo Gomes, lá para a ponta a bola, fechou na área para tentar jogar da frente, a defesa ali primeiro, pega o goleiro na sequência, Jordi sai bem, tentou dominar, não conseguiu ficar à frente, essa bola lateral do Verdão, sai ligado o Jordi para pegar, que atravessada de bola perfeita do Gustavo Gomes, Miliose. Às vezes ele tá dessas, né, ou se lança pela ponta, ou arma como um armador, o Gomes é o multitarefas, a zaga do Palmeiras não à toa veste a faixa de capitão, por pouco não coloca o atacante na cara do gol. Pressão na saída, Laçon domina, 2 em cima, Oyama insistiu, Laçon conseguiu driblar, tá na meia lua, ainda perigoso, hein? Girou, escapa bem o garoto, parecia um veterano, toca a bola, Piquerez, que já adianta a jogada lá pra ponta esquerda, sai Murilo bem aberto, mata, nivela pela ponta, bate na marcação, Riquelme aqui domina, encara o zagueiro Dantas, mas o Bandeira tá marcando o impedimento do Riquelme, ele tava à frente, né, Miliose? Dominou a bola à frente da linha, né, Canhão? Jogador que tá tendo oportunidades de vez neste ano, já tinha estreado no ano passado com a camisa profissional
profissional do Palmeiras, mas vem sendo utilizado, integrando o elenco profissional. Dessa vez errou a passada, queimou a linha de impedimento. A posse é do Novo Horizontino no campo de defesa. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 13, primeiro tempo, 0-0, a bola voltou na esquerda com o Novo Horizontino, Mike, pro comando, essa bola atravessou para trás o passe, Maicon Jesus, Robson, dominou, um canhão, fora! À direita, o chute do artilheiro do Grêmio Novo Horizontino, na primeira bola que pega, dominou e mandou de lá, à direita do gol, forte a bola foi, mas sem direção, Miliose. 3 jogos, 3 gols, o cara tem que chutar, né, pra manter essa média. Dessa vez perdeu um pouco a chance, veste a faixa de capitão, mas marca a pressão Novo Horizontino. Kelvin domina e enfia essa bola para o ataque. Flaco Lopes não vai, chega a marcação. Patrick bota o cabeção no peito, atrás o passe do Mike. Leonaldi para jogada com o Oyama. Oyama para Tavinho, Piquerez em cima. Tavinho na primeira fita, perde a jogada do Verdão. Ganha Larson, Gustavo Gomes entrega de volta a bola até Larson que joga outra vez. 8h15 da noite, o quinto sinal está marcando. Hora de Brasília. Riquelme na ponta, vem um zagueiro, comete a falta, mas está impedido de. Não está impedido não. É falta marcada em cima do Riquelme Felipe. Ele tentou driblar, tomou um tranco nas costas do Alvarinho. É falta para o Palmeiras cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Canhão. São 14h30, primeiro tempo, 0-0. Oi, Miliose. Detalhando ali a partida do Marcelo Lomba, ele não joga desde dezembro do ano passado, encerrou o Brasileirão jogando contra o Ceará, mas foram só 6 jogos em 2025, 6 jogos em 2024, e no finalzinho do ano ele virou o terceiro goleiro com a chegada do Carlos Miguel. O Everton ainda estava como titular, então certamente vai jogar mais do que isso este ano, e desde maio não passa um jogo sem sofrer gols. Riquelme na canhota, lançando no furo, tentou o chapéu, volta a marcação, Alvarinho, Dantas, Alvarinho de volta, toca à frente para Luiz Oyama, sai jogando o Grêmio Novo Horizontino, 0-0 com quase 15 primeiro tempo, entrega na entrada da grande área, o passe, vira o passe, Leonaldi, abre a bola para Mike, o lateral entregando pela ponta para Maicon domina, em cima dele Kelvin, toca pelo meio campo, outra vez o passe para Juninho, belo toque no lado esquerdo, para Leonaldi, na canhota, Robson, posição é legal, hein, Piquerez no meio, deu condição, Robson domina na área, tentou fintar quando ia costurar, perdeu, ele driblou pro lado errado, aliás nem driblou, a bola passou, foi embora pra linha de fundo, o Larson mergulhou, correu o risco o Larson de fazer o pênalti também, hein, do carrinho, e o Robson perdeu pra bola, Miliose. E que cara de pau do Robson, porque ele sai acusando escanteio, depois de ter se atrapalhado com o próprio calcanhar. Incrível, hein? O lance do Robson tava com moral, mas agora foi mal no lance, só tiro de meta, Verdão. Ele faz gols, mas eu me lembro dele no São Paulo, 9 anos atrás, jogou 3 meses no São Paulo. Na época treinado pelo Edgardo Balsa, exatamente. O Balsa treinou São Paulo e ele era um dos reforços daquele ano. 3 meses só, Robson, que rodou aí por todo o Brasil, é um bom jogador até para o Novo Horizontino. No Jorjão, em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 16 do primeiro tempo. 4ª rodada do Paulistão. Novo Horizontino, Palmeiras. Tá 0-0, Pedro Coin. Amanhã conheceremos o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 9h30 tem Grêmio e Cruzeiro. O segundo finalista vem de São Paulo e Ibrachina, que jogam na próxima quinta-feira, também às 9h30. A grande final é no próximo domingo, dia 25, no Pacaembu. O Larson jogou, tomou uma senhora de uma raquetada na Miliose. Ficou no chão, menino, já se levantou agora, mas tomou uma pegada daquelas, hein? Recebendo boas-vindas do futebol profissional, né? Tem 20 anos de idade, tendo oportunidades nesse começo de ano. O Palmeiras ainda não comprou o Larson, hein? Ele está emprestado pelo Goiás, mas já tem um acordo costurado para que seja jogador do Palmeiras. Vai renovar o seu contrato logo mais. Alan para trás, o passe, volta atacando e domina a bola, recuando, entrega mais atrás a Kelvin para Rafael Veiga, Juninho em cima, toca para trás a bola, Kelvin domina, entrega mais atrás com Gustavo Gomes, é pro Verdão que troca passes no seu próprio campo. São 17h30, primeiro tempo em Novo Horizonte, no Jorjão. Público pequeno, decepcionante, esperavam na verdade 15, 18 mil torcedores. No visual não tem mais do que 10 mil. Se tiver 10 mil é muito, pelo menos por enquanto. 0-0, 17h30 primeiro tempo. Ferramenta profissional é Wonder. Da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. E é bom trabalhar com Wonder.
Alvarinho para a direita, ataque do Grêmio Novo Horizontino, para Tavinho é rápido, liso, no que domina já dribla, recua, toca para trás o passe, Juninho volta, Dantas, sai do Flaco Lopes, sai da marcação do Riquelme, vira a bola lá na ponta direita para o Alvarinho, domina marcado, entrega pela meia direita, serve atrás com Juninho para o comando, passe Leonal de volta, Juninho sai da primeira falta, deixa o pé, Larson disputa, a bola prensada, Larson chuta, espirrada, a bola volta na direita ainda para o Grêmio Novo Horizontino, nada de falta, reclamam os jogadores do Palmeiras, Tavinho para trás, recomeça a jogada para o Alvarinho de novo, 18 minutos e meio primeiro tempo, para Grêmio Novo Horizontino e Palmeiras em Novo Horizonte, zagueirão Dantas ajeita, enfia a bola para canhota, para Mike no fundo, para Maicon Jesus, que entrega a bola mais à esquerda ainda, para tentar driblar descendo pela ponta, aqui na marcação, Maicon bate prensado, evita o escanteio, toca para fora, essa bola, marcação no Verdão, vai bem, se recupera e manda para fora, aqui Kelvin na lateral, é pro Grêmio Novo Horizontino, a cobrança de arremesso lateral, futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Lateral cobrado, bola para a grande área para tentar ganhar, vem no fundo o cruzamento do Maicon, passa Piquerez, com o peito ele manda para escanteio, o lateral do Mike vira um lançamento para dentro da grande área, por muito pouco não sai o gol do Grêmio Novo Horizontino, Miliosa, escanteio. Que cochilada da zaga do Palmeiras, não viu o Luiz Oyama entrando livre pela lado esquerdo da grande área, o lateral foi muito bem cobrado e por muito pouco não coloca o cruzamento na boca do gol, por pouco não sai o gol do Novo Horizontino, tem escanteio, o primeiro do jogo é a favor do Tigre. 19 minutos e meio, tem escanteio, Grêmio Novo Horizontino, Mike para cobrar com a perna da canhota para a grande área, os zagueiros, Patrick Dantas, autorizado, fechadinho, desvio, contra o toque na área do Robson, é gol! Gol! No escanteio, a bola bem desviada na primeira trave, completamente sozinho o Robson, só espera a bola, bota o cabeção quase em cima da linha para fazer o gol do Grêmio Novo Horizontino. O artilheiro Robson bem colocado, manda para dentro para fazer o gol do Grêmio Novo Horizontino. Novo Horizontino, Verdão 0, Marcelo Lomba não tem jeito, tá feito, o Grêmio Novo Horizontino faz 1-0 em casa, Miriose. E o Novo Horizontino lotou a pequena área do Palmeiras, o Marcelo Lomba só viu a bola passar. Robson, baixinho, ficou sozinho dentro da pequena área para completar, fazer seu quarto gol no Campeonato Paulista em 4 jogos, é o artilheiro máximo da competição. E o Palmeiras sofre seu primeiro gol em 2026, não foi o Carlos Miguel, foi o Marcelo Lomba que não achou a bola. E o Novo Horizontino sai na frente em casa, Canhão. E vem empolgado o Grêmio Novo Horizontino, Juninho, na direita esse passe, Tavinho, para Robson na grande área, Lomba saiu para pegar. Alexandre Pretzel, o artilheiro, Robson bem colocado sozinho, isoladão. 1-0 o Grêmio Novo Horizontino, Pretzel. Foi uma bola rápida na primeira trave, mas o Lomba também fica parado olhando, né? Os goleiros não estão saindo. Ele tomou o gol meio, sabe, fazendo um agachamento. Quando tu tá na academia fazendo agachamento, foi assim que ele tomou o gol. Ele dá uma agachada, olha, a bola passa por ele e o Robson cabeceia. Então foi um erro, é claro, a bola desvia na primeira trave pelo Piquerez, mas o goleiro tem que estar mais atento. Não dá para tomar esse tipo de gol dentro da pequena área. O jogo tava morno, viu? Erros dos dois lados, poucos ataques, e aí numa bola parada, depois de um lateral, cobrança de escanteio, gol do Novo Horizontino. 1-0 na frente o Grêmio Novo Horizontino. Verdão domina atrás da bola, volta Gustavo Gomes, entrada na grande área, toca ao lado esse passe. Martínez domina de volta, a bola para Gustavo Gomes que entrega, ele volta a Martínez. Pressão na ponta, quase que Robson fica com ela. Toca à frente a marcação do M. Martínez, enfia pela ponta. Passe errado do Larson, não chega na ponta ainda. Luiz Oyama ganha o passe pela meia direita e ataca o time da casa. Empolgadão, acabou de fazer 1-0. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Você ligado com a gente no Band Play também. Valeu pela audiência, não importa onde você está, em toda a galáxia. Lançamento na ponta, o Oyama tentou o passe, ela vai na ponta, sai, linha lateral. Parada para a hidratação aos 22h30, na metade da metade, no Jorge Ismael de Biasa, em Novo Horizonte. Por enquanto, placar de 1-0 ganhando o time da casa, o Grêmio Novo Horizontino. Você está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nas imagens do Alexandre Marques, com o Alessandro Awad no digital.
Tempinho para água, todo mundo vai tomar aquela água. Tá calor apesar da noite em Novo Horizonte. Temperatura de 29 graus. Alexandre Pretzel já hidratado, tranquilo. Você já fez os seus agachamentos na academia hoje? Tá tudo bem? Eu fiz no Pilates, né? Que por sinal é muito bom. Agora a academia é só bicicleta. Mais intenso que esse agachamento do Lomba, não, né? Impressionante o Lomba, né? E, assim, ó, ele tomou o gol olhando pro digo céu. Agachamento, os treinos que você faz. Mais forte que o do Lomba. Eu sei. Agora, eu falei aqui fora do ar, porque o Lomba já jogou na Ponte Preta, jogou muito bem. No Bahia, razoavelmente. Ele é base do Flamengo. No Inter, ele quase foi campeão brasileiro. E o Inter também não foi campeão, um pouco por causa dele. Mas eu falei com o Michel Lopes, viu, que adora os goleiros do Palmeiras. Eu falei, o Lomba chama gol. Vai sair um gol do Novo Horizontino, porque não tem como ele não tomar um gol. E aí ele toma o gol. A bola não tinha chegado nenhuma vez. Na primeira que chega, ele leva o gol dentro da pequena área. Então é o seguinte, ó. Essas paradas de hidratação servem também para... É tipo um pedido de tempo, né? Para o treinador dar uma orientada no time, uma ajustada. Vamos ver se o Palmeiras volta melhor. Não tá faltando pegada pro Palmeiras, nem vontade. Tá faltando bola mesmo, porque o Novo Horizontino se fecha bem quando não tem a bola e tenta jogar no erro do Palmeiras. É isso que tá fazendo. E aí numa lateral, um sono danado do Murilo, o Luiz Oyama consegue arrumar o escanteio, na cobrança, gol do Novo Horizontino. Vamos ver se o Palmeiras responde agora. O Riquelme tá jogando aberto pela esquerda, o Alan pela direita e o Veiga como armador, com o Martínez e com o Larson realmente. E a bola não tá chegando na frente. Então o Palmeiras não faz um jogo interessante, ainda que tenha uma escalação até certo ponto equilibrada, Canhão. Deu para ver nas imagens ali o assistente do Wenderson Moreira mostrando no laptop o gol pro Robson. Ele foi lá para ver o gol que ele fez. O assistente ainda é o Luiz Fernando Rosa Flores, é aquele que foi jogador do Inter, né? Jogador do Cruzeiro há muito Fernando tempo. Flores, meia. Isso mesmo, jogou no Cruzeiro, no Inter, no Caxias. É verdade, eu acho que era ele sim, eu não me lembro muito bem do rostinho dele. Eles são muito parceiros, o Anderson e o Luiz Fernando. Sim, ele mesmo. 1-0, jogo reiniciado, 1-0, Grêmio Novo Horizonte, no Larson domina para o Verdão, já toca na canhota, Piquerez, Riquelme encosta, Piquerez domina, cruzou no gol para Flaco Lopes, a defesa corta, a sobra voltou, bateu Larson, desviada no Leonardo, escanteio, Larson vinha de frente, estava comemorando o empate o menino, ela acerta o gol, complicando a vida do Jordi, escanteio, Verdão na direita, Miriose. Deu uma acordada agora a equipe do Palmeiras, voltou ativa e o Larson poderia, quem sabe, marcar seu primeiro gol como profissional. Encheu o pé, pegou com o peito do pé na bola, mas com desvio tem escanteio, o Rafael Veiga vem para a cobrança. 25 minutos e meio, primeiro tempo, 1-0 em casa, vencendo o jogo. O Grêmio Novo Horizonte no Verdão tenta empatar para a área. Os zagueiros Murilo e Gustavo Gomes. Veiga, escanteio na bola, autorizada para o gol, a defesa passa, ela passa pela pequena área, vai na esquerda, essa bola vai sair pela linha lateral. Martínez domina, evita que a bola saia. Marcado, tenta driblar, escapa da marcação, outra finta, se enrosca na primeira bola, bateu na jogada por dentro, o Tavinho vai desviada para fora. Em lateral, bola para o time do Grêmio Novo Horizontino jogar. Em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 26, primeiro tempo. Na quarta rodada do Paulistão, Grêmio Novo Horizontino 1, Robson, Palmeiras 0, Pedro Coin. Essa vitória parcial do Novo Horizontino coloca a equipe do interior paulista na segunda posição da tabela geral do Paulistão. O Palmeiras, que começou a rodada como vice-líder, agora é o terceiro. Pro ataque no Horizontino, sobe de cabeça a marcação, tira, Gustavo Gomes, Piquerez evita que a bola saia, Larson evita, por dentro volta Martínez para Riquelme de primeira, dá no meio, Alan ganhou, tocou para Riquelme na vantagem, não tem vantagem para o jogo, Fabiano dos Santos, e para corretamente, tem a falta no meio, primeiro aqui, Emiliose pro Palmeiras. É isso, o Alan tenta colocar o pé na bola e até consegue, mas na sequência o Leonardo acaba pisando no camisa 40, cava uma falta no meio de campo, toda a cara de pressão do Palmeiras agora no primeiro tempo. Piquerez pela canhota, ajeita, domina as 27, primeiro tempo, lança para Riquelme, toca na ponta da primeira finta, volta a marcação, Tavinho, tira, toca no ataque, a bola muito forte pela ponta de cabeça, rebate Murilo, enfia de volta a bola, Piquerez agarrado pela camisa, falta, comete a falta, puxando pela camisa, o Tavinho, tomou cartão ou só uma enquadrada do árbitro, hein, Miliose? Só uma conversa com o Tavinho, que agora apelou, né, puxou a camisa no Piquerez, o Uruguai olha feio, e o Palmeiras toma conta, todos os jogadores do campo de ataque, tenta amassar o Novo Horizonte. 7-1 em faltas, hein? Pro Novo Horizontino.
27 minutos e meio, 1-0 para o Grêmio Novo Horizontino. Kelvin na ponta, sobe de cabeça, disputa a marcação, rebate a defesa, volta para tentar pegar, não pega, Larson ganha, Juninho, Robson na canhota, partiu, posição legal, encarou o Lomba, tentou, bateu, Lomba defendeu e agora o assistente 2 deu impedimento, mas a arbitragem dá vantagem já que o Lomba defendeu, demorou, o assistente Bruno de Jesus, hein? Parece que era convicto o impedimento do Robson, ele esperou a conclusão. Ele esperou a conclusão e aí se sai o gol, a gente ia ter o gol na checagem do VAR. Toma a bola à frente do Horizontino, Juninho comete a falta em Martínez. Lomba agora foi bem, travando o centroavante Robson. O gol podia até não valer, mas que ele foi bem, ele foi, Milhose. Não valia nada, mas o Robson saiu cara a cara com ele, o cara é artilheiro e mesmo assim o Lomba levou a melhor, fez a defesa, tem que entrar na conta, mas assim, estava muito na frente. O Robson, a arbitragem demorou a marcar e poderia, quem sabe, gerar uma lesão, entra toda aquela discussão em lances como esse. Sabia que o Arsene Wenger, consultor da FIFA, ele quer impedimento assim, um corpo inteiro à frente. Se não tiver o corpo inteiro à frente, não é impedimento. É isso que ele gostaria de mudança na regra. Esse aqui acho que tinha mais do que um corpo à frente. Um corpo à frente. Uns dois. O assistente Bruno de Jesus demorou para marcar, esperou a conclusão da jogada e parecia nítido o impedimento. Bom, aqui também é fácil falar, né? 29, primeiro tempo, já tem João Paulo Capelanes no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Para trás a bola com Gustavo Gomes que toca na direita para Kelvin vira à frente. 8h30 da noite em ponta, a bola muito forte, vai para fora, o Alan não domina. Linha de fundo, tiro de meta para o Grêmio Novo Horizontino. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Pretzel, 29 primeiro tempo, 1-0 Grêmio Novo Horizontino, Alexandre Pretzel. Um lance ofensivo, um gol e numa bola aérea. E provavelmente os jogadores do Palmeiras eles vão dizer isso, pô, tomamos um gol de bola parada, como se não existisse. Existe, aí vai um pouco para a conta do goleiro e também para os zagueiros, Gomes e também para o Murilo. O Palmeiras é inofensivo, teve aquele chute do Larson depois da parada técnica para hidratação, né? Mas aí foi uma jogada num bom cruzamento do Riquelme e o Larson entrou batendo e a bola desviou. Mas muito pouco, né? Para um time do tamanho do Palmeiras e com essa formação. Quase 30 minutos do primeiro tempo. A jogada com Kelvin, chuta mal. Leonardo racha, espirrada. A bola voltou na direita ainda para o Palmeiras. Para Veiga, faz a inversão. Para Riquelme, bola muito forte. Ele vai chegar para ajeitar. Domina com categoria o menino. Piqueires passa ao seu lado. Encosta Larson, domina. 30, primeiro tempo, 1-0. Em casa ganha o Grêmio Novo Horizontino. Larson domina, meia esquerda. Entrega para trás, recua a jogada. Bota para Veiga, linha lateral do campo. Adianta a bola. Murilo encosta aqui, bem à frente. Toca pelo meio campo. Vira a bola para Martínez, tem do lado Gustavo Gomes, adianta, Gustavo Gomes está à frente, o zagueiro, capitão do time, enfia pela beirada, lançamento feito à frente, Kelvin, Gustavo Gomes de primeira, Larson chuta, bate na marcação do Leonardo, pega, sobra por dentro o Juninho, ganha pro Grêmio Novo Horizontino, tentou na primeira prensada, ganha Gustavo Gomes, rebote, volta pro Verdão, Piqueires no ataque pro Alan, forte demais, aí é pro Jordi pegar, Milhose. Segura o goleiro Jordi, que já está há um bom tempo no Novo Horizontino, passagem pelo Vasco também, faz a boa defesa e agora ganha um tempinho para o Novo Horizontino. A bola esteve mais com o Palmeiras, vai reagir o Tigre, que está vencendo a terceira consecutiva no Paulistão, colando nos líderes do campeonato. Em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos do primeiro tempo. Na quarta rodada do Paulistão, Robson 1, Grêmio Novo Horizontino, Palmeiras 0, Pedro Coin. No futebol europeu, hoje foi dia de Champions League e teve brasileiro brilhando. Além das duas assistências, Vinícius Júnior marcou um gol na goleada do Real Madrid sobre o Mônaco por 6-1 e Gabriel Jesus marcou 2 vezes na vitória do Arsenal sobre a Inter de Milão por 3-1. Disputa a jogada pela ponta, Flaco Lopes, opa, levou o tranco, ele mesmo com pressa, se levanta e cobra a falta, mas o árbitro mandou esperar para dar uma enquadrada ali o seu Fabiano dos Santos no zagueirão Dantas. Ele saiu lá da área, chegou beliscando, deu 2 no tornozelo do Flaco Lopes. O Flaco deu uma olhadinha meio quadradinha para ele, Milhose. Eu tive a impressão que o árbitro falou o seguinte, ó, tô vendo o rodízio de vocês, estão revezando falta no Flaco Lopes e claro que tá atenta a arbitragem para evitar esses rodízios de faltas. O Dantas foi quem fez a falta agora de novo, sem amarelo e até aqui nenhum na partida. 32 minutos, primeiro tempo, intervalo, Bandeirantes vem aí já com João Paulo Capelanes. Gustavo Gomes atrás o passe, toca pelo meio campo ainda, domina Larson, abre a passada, enfia para a ponta esquerda, Murilo adianta a bola mais profundo, chega à frente Riquelme, belo giro, sai da marcação do Luiz Oyama, toca do lado dessa bola, entregando pela meia direita, vira Martínez para Veiga de primeira, bola para a direita, Kelvin com o Alan fechando,
Vem Kelvin para Gustavo Gomes, que devolve a bola pelo meio do campo ainda. Recomeça Larson, abre a passada, dá Murilo. Passe forte, vai na beirada. Piquerez encosta. Riquelme também, domina Murilo. Placar de 1-0 em casa, vai dentro do Grêmio Novo Horizontino. 33 minutos do primeiro tempo. Investindo de jogada, a bola da direita aqui atrás com o time do Verdão para Gustavo Gomes. De volta a bola, lançado em a frente, Larson devolve a bola. Lomba domina com a pé na meia da grande área, sai jogando o goleiro do Palmeiras. 33, primeiro tempo, 1-0 Grêmio Novo Horizontino. Lomba na frente, sobe de cabeça Mike de cabeça tira. Levanta na ponta para Mike com Jesus, ele corre, a bola corre mais. Vai direto para fora, linha de fundo pro Palmeiras. Agora o tiro de meta. 33, primeiro tempo, Alexandre Pretzel. 1-0 em casa, ganha o Grêmio Novo Horizontino. Acho que vai ter que mexer no intervalo se essa bolinha continuar sendo jogada pelo time dele, hein, Pretzel? Eu acho que se alguém tiver no camarote, o Anderson Barros, tá lá ele, né, Milhões, provavelmente, acompanhando o jogo. Desce pra acordar o time, a dar uma sacudida, viu? Quando os caras estiverem saindo do vestiário, faz assim, ó. Vamos lá um pouco. Assusta. Viu? Pra ver se acorda o time do Palmeiras. Que sono, hein? Nossa senhora, mas não justifica o início de temporada. Esse é o Palmeiras, tem vários jogadores vencedores aí, mas o time não cria absolutamente nada, fica passando bola de um lado pro outro sem fazer nada. Já que foram, né, Pretzel? Trocaram, claro. Aqueceram, joga, né? Tem que jogar, cara, tem que jogar. Não vem me falar em calendário aqui, porque é pra todo mundo o calendário. Isso aí já pra mim é pauta vencida, viu? Isso que tem elenco, né? Exatamente, Canhão. Pra mim isso aí, viu, não é mais debate isso aí. O que é debate é o pouco tempo de preparação, ok. Mas tu tem 30 jogadores no elenco, é isso. 34-0 em casa, vai ganhando o Grêmio Novo Horizontino. Verdão tenta o passe, Piquerez para Riquelme. Na primeira prensada, opa! Flaco Lopes perdeu, Tavinho toma Juninho na área. Robson, Lomba saiu, pegou o goleiro! Passe forte do Juninho para Robson. Lomba tava ligadão e foi para buscar no pé do centroavante do Grêmio Novo Horizontino. O cara que marcou o gol, Miliose. Tá acordado depois de ter levado o gol, tenta passar tranquilidade à sua equipe, o Marcelo Lomba, em que, repito, não passa um jogo sem sofrer gols desde maio. Agora foi o quarto jogo consecutivo do Lomba no Palmeiras, sofrendo pelo menos um gol. Murilo para canhota, essa bola pela beirada, liga de fundo, domina marcado na ponta esquerda, Piquerez, caminhou por dentro, trouxe para bater, mas não é muito bom com o direito não, prefiro tocar de volta a bola para a direita, ganha a jogada pela direita, o garoto Larson, são quase 35, primeiro tempo, Larson para trás, a Gustavo Gomes que levanta a bola para a ponta esquerda, fecha a Betão na linha lateral do campo, Flaco Lopes, dominou, clareou, levantou pro gol, zagueiro desviou com o peito e botou para fora Dantas para escanteio, ele se abaixou em vez de colocar o pé, botou o barrigão, o peito na bola, escanteio na canhota pro Palmeiras. O Dantas desviou, agora tá mostrando ali a imagem, ela bateu no pé da trave. O Dantas ia fazer um golaço contra a Miliose. Que perigo, né? O cruzamento despretensioso do Flaco Lopes, o desvio, já que a bola era forte, acabou pegando no pé da trave e vai para escanteio a favor do Verdão. Cobra curto, escanteio, Palmeiras, o Alan domina pela canhota, levanta muito alta na beirada do campo, sobe de cabeça, tira Mike. Gustavo Gomes acompanha a bola, vai para fora pela linha lateral, remesso para o Palmeiras cobrar. 35-30, primeiro tempo, lateral vem bola para a grande área do Grêmio Novo Horizontino, hein? Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Lateral vai ser cobrado, Kelvin para fazer a cobrança, 36 primeiro tempo, Veiga encosta, Flaco Lopes era Gustavo Gomes também, levantou, Flaco para trás da bola, bateu o Riquelme de primeira, mandou para fora, isolou o menino, pegou de bate pronto e mandou a bola em Catanduva. Milios, que chance perdeu o garoto Riquelme. Jogador jovem, tem potencial, são só 19 anos de idade, passagem pela seleção de base, mas agora foi mal, hein? Ele pega a bola no kick e acaba mandando por cima. Vacilo do Riquelme Felipe, que manda a bola pra fora. Pede a chance o Verdão, tá 1-0 Tigre em Novo Horizonte. Até esse chute é um chute com falta de foco, Canhão. Porque a bola vem no pé dele, ó, bate seco, forte pra baixo, né? E ele simplesmente... lento, ele pega e dá de chapa para cima com a bola. Até nisso o menino, que é um bom jogador, né? Faltou agora um pouco de foco para ele empatar o jogo. Canhão. Em Novo Horizonte, 37 minutos do primeiro tempo, 1-0 Grêmio Novo Horizontino. Fala, Miliose. Só para destacar, o Abel vem reclamando bastante que outras equipes do Campeonato Paulista começaram a preparação antes, né? Que isso torna o campeonato desigual. A Portuguesa, por exemplo, tinha começado em outubro a se preparar para o Paulistão. Novo Horizontino não é esse caso, até porque estava jogando a Série B. Começou só na semana do Natal, em dezembro, antes que o Palmeiras, mas não tanto tempo assim.
Flaco Lopes sai da área, domina pela beirada na esquerda, colocou para a área a bola na direita. Kelvin levanta a cabeça, cruzou pro gol, Riquelme cabeceou. Jordi, sensacional, defendeu. Tira Mike da grande, a bola bate prensada, fica espirrada. Mike dá um bico e manda para fora. Jordi salvou agora o Grêmio Novo Horizontino. Um defesão gigante, Miliose. E a bola encontrou o Riquelme em ótimas condições de cabeceio. O Jordi mostrou muito reflexo, ele já estava no ar quando esticou o braço, deu um tapa na bola e salvou o que seria o gol de empate do Palmeiras. O Alan tá reclamando, disse que foi puxado, teve um toque de cotovelo por ali, mas nada marcado pela arbitragem. Apenas uma grande defesa, destaque Jordi, salvando o Tigre Novo Horizonte. Tem a revisão da arbitragem de vídeo do Adriano Assis Miranda. O Alan, pênalti no Alan, ele foi puxado pelo pescoço. Opa! Fora do lance, né? Cabeceada pelo Riquelme, o Jordi defendeu. Pra mim, pênalti no Alan. Eu vou manter o meu critério. O pênalti a favor do Marrocos contra o Senegal foi igual a esse lance aí. E pra mim não foi. Então eu vou manter o meu critério. Eu sigo com a arbitragem. Foi nada. A arbitragem também não deu o pênalti. Pra mim foi. Bola na direita aqui, Kelvin toca recuando, Leonaldi ganha pro Grêmio Novo Horizontino, bota na ponta esquerda pra Juninho. O Abel já tá de pé lá. Ele com certeza viu o replay do lance e tá naquela reclamação costumeira. Se já não tem lance, ele reclama, imagina tendo então. Verdão domina a bola, Flaco Lopes da meia-lua, adiantou demais, 2 em cima, perdeu, caiu, pede a falta, nada. Dominou a bola, mas perdeu o Flaco Lopes. O Abel tá aqui inconformado em cima do 4-4, o Gabriel Bispo, Miliose. E até deu uma acalmada, reclamação menos assintosa do que o Abel costuma fazer, mas tá fazendo gesto, ó, puxão de camisa, tá variando as reclamações do Abel, que vale destacar, hein, já levou seu primeiro amarelo de 2026, foi no último jogo, vamos ver se hoje ele passa ileso. Agora, se esse pênalti fosse marcado, o Novo Horizontino não sairia de campo, né, porque o Senegal saiu, e o lance foi igual a Marrocos e Senegal, e não foi pênalti, então eu mantenho o meu critério, cara, respeitando, é claro, a tua opinião. Sem problemas. Bate no meio, Larson tomou a jogada. Opa, o bico! E os dois no... Que trombada do Robson com o Larson. Saiu faísca, Miliose. É que o Robson foi imprudente, ele veio para estourar a bola, né? Chutar a bola em cima do atacante e ver se ela subia. Mas já tinha tocado na bola o Larson, do volante, perdão, e ele acaba chutando só a perna do Larson, que desmontou no meio de campo. Robson também sente esse contato, os dois estirados no gramado. Não sei se vale o cartão amarelo nesse lance aí. Os dois machucados na altura do meio de campo. Departamentos médicos em campo, atendendo os seus jogadores. Que defesa do Larson Jordi. já se levantou, o Robson não. No puro reflexo, a cabeçada foi defesa espetacular. Dele praticamente, né? Espetacular a defesa do Jordi, evitando o gol do Riquelme, que é o único cara junto com o Lopes, com o Flaco Lopes. O Alan tá de brincadeira. O Alan parece ter uma vontade no jogo. Flaco Lopes, um lutador na frente. O Larson tá jogando bem, né? E o Riquelme é o bom nome do Palmeiras no jogo, tentando sempre alguma coisa diferente. Na central técnica, Caiame Martins. Na mesa de som, Michel Lopes marcando em Novo Horizonte. A bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio o primeiro tempo. Na quarta rodada do Paulistão, Robson fez um Grêmio Novo Horizontino. Palmeiras 0, Pedro Coin. Tem mais bola rolando espalhado pelo Brasil. O Atlético Paranaense vai vencendo o Azures pelo placar de 1-0 e o Bahia vai vencendo o Barcelona da Bahia pelo placar de 4-1. E já voltando os dois então, né, Miliose? Os caras que se machucaram aqui na disputa de bola pelo meio campo, né? Isso, os dois voltando e não teve falta marcada, só reposição de bola, entendeu como uma disputa leal a arbitragem do jogo. Gustavo Gomes de cabeça, corta a bola, voltou Martínez para trás, o passe, corta Luiz Oema com o Grêmio Novo Horizontino, já toca na beirada, Alvarinho domina, Alvarinho vira para Tavinho, Tavinho encara Piquerez, sai da ponta, fecha pelo meio, outra pinta, Martínez marca, põe o pé e ganha, Flaco Lopes vai na corrida, Dantas, perna comprido, vem à frente, ganha a bola, volta para Jordi. Oi, Pretzel. Se me permite, ó, tem um perfil aqui, observador celestial, ele está dizendo que eu não enxergo bem, provavelmente ele enxerga corpos celestes com esse nome, né? Já no espaço, já, né? Devido a esse lance do pênalti. Né? 41 minutos e meio. Mike domina Novo Horizontino. Lá pra área, a bola muito alta, segura a trave. Livre, sozinho, chegou o Tavinho, bateu! É gol! Gol! Mais um do Grêmio Novo Horizontino. Outra
vez Robson, na bola que vem do Mike aqui pela esquerda, o passe atravessando a grande área, Robson passa atrás da marcação, pega de primeira e manda no canto esquerdo para fazer 2-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Outra vez o artilheiro Robson, outra vez Robson, 2 Grêmio Novo Horizontino, Palmeiras 0. Olomba não tem jeito, tá feito, mais um dele do Robson, 2-0 Grêmio Novo Horizontino. Miliose. E é a zaga titular do Palmeiras, hein? Tem Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez e de novo o lateral esquerdo uruguaio, deixando a bola passar, como aconteceu no escanteio, ele pula, não acha nada e o Robson se posiciona bem demais, pega de primeira, dessa vez sem chances para Marcelo Lomba. O Novo Horizontino abre 2-0 e o cara chegou, Canhão. A 5 gols em 4 jogos, artilheiro do Paulistão. O Novo Horizontino abre 2 para cima do Verdão no interior paulista. Alexandre Pretzel, cadê o Palmeiras? 2-0 o Grêmio Novo Horizontino e um passeio dos donos da casa, Pretzel. É importante isso que disse o Miliose, são os 2 zagueiros titulares, campeões na história do Palmeiras, né? Uma vez até eu ouvi falar Luiz Pereira e Alfredo Mostarda, Gomes e Murilo, não. Muita calma, certo? Agora estão assistindo o Novo Horizontino jogar, né? O Riquelme é o cara que perdeu aquela defesa do Jordi, meio que falou o jogo, né? Porque ali seria o empate do Palmeiras. E o Novo Horizontino, em 3 estocadas, fez 2 gols. O Robson que tropeçou na bola. E aí, até a gente deu uma risada aqui fora do ar. Num lance antes do primeiro gol, praticamente decide o jogo, marcando 2 gols e um bonito gol, uma bola difícil de pegar de primeira. Ele bate no canto do goleiro Lomba. Agora, por que o rodízio de Lomba com o Carlos Miguel? Para mim isso é inexplicável. Quinto sinal marcando 8h45 da noite, hora de Brasília. Já tem um intervalo com João Paulo Capelanes. 44, a bola aqui atrás com o Piquerez, está 2-0 Grêmio Novo Horizontino. É isso mesmo. Vai na bola pela ponta, o Larson tentou driblar, opa, perdeu para a bola e ela foi para fora direto pela linha lateral. Arremesso, bola então para o time da casa que joga. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Alan na direita domina a bola, marcado, o garoto recua, devolveu ao lado, puxa Gustavo Gomes aberto, o zagueirão caminhou, deu uma olhadinha, o Verdão tá jogando de branco hoje, vai tentar a devolução, recua, vira o passe para Martínez pelo meio do campo, do Martínez para canhota, Murilo, zagueiro se adianta, enfia na ponta, Piquerez, drible curto, sai do Tavinho chuta a prançada, bate em Juninho, Tavinho pega a sua Braganha, vai pro ataque, tentou outra fita, vai Murilo, Tavinho adiantou a bola, tentou ganhar, mas não conseguiu, ela foi para fora pela linha lateral, vai até 49 o primeiro tempo em Novo Horizonte, 1-0, aliás 2-0 pro Grêmio Novo Horizontino, 45 agora, melhor dizendo, 45 o primeiro tempo, vai acabar aos 49 e aí vem João Paulo Capelanes, Gustavo Gomes toca a bola para Kelvin pela direita, no que domina, vai para a jogada por dentro, chuta a bola marcada, bate Leonardo, espirrada, volta, Flaco Lopes insiste, usa o braço, tenta a jogada, bate na marcação, tira essa bola, Maicon Jesus, lateral ataque, Verdão aqui na ponta direita, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Veiga domina a bola, 45,5, prefere a inversão, enfia na ponta, canta, mergulha, toca pra fora, essa bola tá vindo. Olha o Veiga aí, Canhão, tá louco. Piquerez não pega, oi, Pretzel. Primeiro tempo horroroso do Veiga, mas horroroso mesmo o primeiro tempo do Veiga, impressionante. Já o toque dos 46. Gustavo Gomes domina a bola, meio campo do Palmeiras, passa para o ataque, enfia na direita, bola aberta com o lateral Kelvin. Alain pediu Kelvin, primeiro drible, sai do Maicon Jesus, enfia pela meia para Veiga, tenta a fita, perdeu, a bola bateu no Juninho, espirrada para Robson, domina o artilheiro do jogo, capitão do time, fez 2 gols, enfia de volta para Juninho, drible curto, na canhota, bem aberto o Maicon Jesus, com liberdade, domina e vai à frente, 46 até 49 do primeiro tempo. Juninho domina a bola, marcado pela ponta, vem Gustavo Gomes, ele dribla o Gustavo e o Veiga também, lança pela meia direita, Oyama de frente, dominou, bateu na defesa, a bola espirrada, vai sair pela linha de fundo do outro lado, escanteio o Grêmio Novo Horizontino na direita, Miliose. E depois do primeiro gol, o Palmeiras até foi pra cima, só que depois do segundo parece que entregou, né? O Novo Horizontino mais uma vez tendo chances, o segundo escanteio pro Tigre na partida, quem sabe um 3-0 seria um terror, hein? Vem bola pra área do Palmeiras. 46 minutos e meio, tá acabando a primeira parte do jogo, 2-0 o Grêmio Novo Horizontino, escanteio pro time da casa, para a grande área de volta os zagueiros Dantas e Patrick, o Alvarinho com a grandão, fica também na primeira trave, a arbitragem vai autorizar a cobrança de escanteio. Assim o Grêmio Novo Horizontino fez 1-0 com o Robson, ele tá lá no mesmo lugar do primeiro gol, ó, sozinho, escondidinho ali, vem a cobrança de escanteio, 47. Para cobrar de pé esquerdo, Mike, na ponta direita.
Lomba chama a atenção da sua defesa. 4 vai autorizar a cobrança, autoriza. Mike pra bola, fechadinho de cabeça, tira Piquerez e bota o cabeção tocando pra fora. É lateral ataque do Grêmio Novo Horizontino. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 47,5 e 30 para acabar a primeira parte, 1-0, aliás 2. Eu tô tirando o gol toda hora do Grêmio Novo Horizontino, hein? Com mérito tá vencendo o jogo, 2-0, presta atenção, narrador. Lateral para direita, para cobrança, já arremessa o Alvarinho, recebe de volta Piquerez, põe o pé e manda para fora para a linha lateral. Novo lateral, ataque do Grêmio Novo Horizontino, quase 48, arremessa para Tavinho, de volta, a bola para trás, aqui domina o atacante, Juninho fecha para tentar bater pro Piquerez, põe o pé e toca para fora mais uma vez. É novo lateral, ataque do Grêmio Novo Horizontino. 48 para acabar a primeira parte, 2-0 o Grêmio Novo Horizontino. Alvarinho cobra Coutinho para Juninho no fundo, para cruzar, chama a falta. Martins ajuda para a bola, bateu no Alvarinho, foi para fora pela linha lateral. Em arremesso, bola para o Verdão cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Chega a marcação pela ponta de bico, tirou aqui atrás o Dantas, a bola vai desviada no requebra lateral então para o time da casa. 30 segundos para acabar o primeiro tempo no Jorjão. Vem Novo Horizontino, bola para a beirada do campo. Robson buscou por aqui, tentou a fita, perdeu. Piquerez ganhou para o Palmeiras para de caixa, dela bate, Robson vai para fora. Linha de fundo, olhou para o relógio para acabar o primeiro tempo. Fabiano dos Santos, saída do Verdão, não há tempo não. Apita o árbitro. No Jorge Ismael de Biasi acaba o primeiro tempo. Um verdadeiro baile, 2 gols do Robson. Grêmio Novo Horizontino 2-0 em cima do Palmeiras. No intervalo da Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis do canhão do rádio estrondoso, narrando e narrando demais no Jorjão. Por enquanto 2-0, que surpresa, e o Palmeiras vai perdendo a invencibilidade, vai perdendo 100% no Campeonato Paulista. Não jogou nada, foi um verdadeiro vareio. Aparentemente o segundo tempo tem tudo para ser melhor, que o Palmeiras agora vai ter que correr atrás do resultado. 2-0 e o Robson, hein? Robigol, sempre marcando seus golzinhos nos estaduais, hein, Bruno Milhozzi? Boa noite, Bruninho. Fala, Capela, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no intervalo inteligente. Tem que ser melhor pro Palmeiras no segundo tempo, porque pior não dá, né? Terrível o que aconteceu pro Verdão nesta quarta partida do Campeonato Paulista, e o Robson chegou a 5 gols em 4 jogos no Paulistão, artilheiro isolado na competição. Do lado do Palmeiras, o destaque vai, é claro, para o sistema defensivo, que foi muito mal. O Abel Ferreira com uma cara feia, deixou o campo quieto, calado, claro, preocupado com o que viu dentro de campo. Marcelo Lomba, o Capela, não jogava desde dezembro do ano passado, onde só fez 6 jogos pelo Palmeiras. Não passa um jogo sem sofrer gols pelo Verdão desde maio. Não demorou aí 20 minutos para levar o primeiro gol deste ano na sua estreia, sua primeira partida como titular aí da equipe do Palmeiras. Jogos? O quê? Você lembra do Lomba? Ah, no ano passado foram 6. É, então, tem essa, né? O cara tá 1 ano e meio sem tomar gols. Quantos jogos jogou? 1? Esse é o 4º jogo tomando gol. 4 jogos tomando gol. Entendi. E, bom, não é uma marca positiva. Meio chama gol, né, pessoal? O Carlos Miguel vinha de 3 sem tomar, né? E aí, entre o Lomba, tomou 2 na primeira etapa. Por que o rodízio, né? Por que o rodízio? É inexplicável o rodízio. Você teria renovado o contrato com o Lomba? Não. Nem eu. Palmeiras renovou. Mas teria. E é engraçado. Eu teria mantido o Everton. É meio contraditório tudo isso, né? Porque o Abel, ele dá uma declaração que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras. O que deixou muita gente incomodada. Mas aí disse que ia fazer rodízio. Isso. Aí mandou o Everton embora. Aí mandou o Everton embora. Claro. Exato. Aí agora coloca o Marcelo Lomba, sem ritmo algum. Tudo bem, o Campeonato Paulista muitas vezes serve pra isso, apesar de um campeonato traiçoeiro. Quantos jogos sem o Carlos Miguel? Não tem 20 jogos pelo Palmeiras. Deixa o Carlos Miguel jogar. Não tem explicação o rodízio. Eu também acho. Se você faz um rodízio início de temporada, o Palmeiras teve a Copa do Mundo de Clubes no ano passado. Não, e com 2 goleiros do mesmo nível, concordo. Exato. Eu com o Everton já achei discutível, sabe por quê? Porque o Everton ficou fora por lesão. Se ele ficar fora por questão técnica, aí é uma coisa. Mas o goleiro vitorioso que ele foi, ele sai por lesão e volta. E aí ele olha assim, ó. Pô, o treinador vai fazer um rodízio, por quê? Não é eu que tenho que voltar? E uma pergunta. Eu acho que o debate vale. O Carlos Miguel pegou tanto assim pra colocar o Everton no banco? Claro que ele não. Só saiu por lesão? Claro que não. Eu também acho que não. Carlos Miguel seria meu titular na Copa do Mundo. Você tá falando com o miguelista. Eu sou o miguelista, juramentado, né? Tá bom, Bruno Milhozzi, daqui a pouquinho. Tá com pressa, Bruninho, pra alguma coisa ou não? Olha, Capê,
sendo bem Deu umas sincero, bocejadas aí, preciso passar no toalete, rapidamente. é? Passar no toalete. 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 Na USP é banheiro ou toalete? Toalete. Banheiro onde tem chuveiro. Tem porta no banheiro da onde USP? você toma banho. Tem porta no Tem banheiro? porta. Alguns não, viu? Alguns mesmo? quebraram. Agora a pergunta que não quer calar. Número 1, número 2. Você vai ver pelo tempo que eu vou demorar pra voltar. Então tá bom. Mestre Alexandre Pretz. E aí, Xandão, o que aconteceu com o Palmeiras, Xandão? Boa noite. Boa noite. A escalação até que não foi ruim. Você pega, né, a defesa titular, defesa campeã da América, com Gomes, Murilo e Piquerez. O Emiliano Martinez, hein, meu amigo, 41 milhões, hein. O Larson tá jogando por todo mundo no meio. O Veiga tá num sono, o Veiga. O Veiga parece aqueles, assim, ó, o Veiga se olhar agora, se ele pegar o celular no vestiário, ele vai mandar uma mensagem pra namorada, né? Ah, que saco isso aqui, cara. Viu? 600 quilômetros pra vir aqui. A gente não consegue, sabe? Não troca um passe aqui. O Veiga foi uma piada no primeiro tempo, né? E é um bom jogador. Não, mas pra que ficar com o Veiga? O Veiga tá... Claro, contrato até março de 27. Ele não quer ficar no Palmeiras. Mas tem que ter proposta, já né? deu, entendeu? O Grêmio sondou, e a informação que o Grêmio recebeu do Veiga, é o que tá sendo falado em Porto Alegre, é o seguinte, ó, eu não quero jogar mais no Brasil. No Brasil só joga no Palmeiras. Mas ele tem mercado pra fora? Aí é que tá. Tem que aparecer uma proposta pra ele. Você não né? quer aqui, mas alguém te quer lá fora? Então Essa assim, é a ó, pergunta. o Veiga tá na história do Palmeiras, é inegável. Baita jogador, mas hoje ele não tá jogando, ele tá errando tudo, né? Quem é que tá jogando bem no Palmeiras? Riquelme. A bola chega, é um menino que tenta alguma coisa. Voluntarioso, né? Perdeu um gol na frente da pequena área que ele pega mal na bola e cabeceia uma bola que o Jordi, goleiro do Novo Horizontino, fez uma defesa espetacular. Flaco Lopes, viu? Muita vontade também. Correndo bastante, se preocupando com o jogo. Alain. Nota do Alain no primeiro tempo, viu? Não tocou na bola. E ainda tentou ali cavar um pênalti, certo? Então é isso. A Piquerez, depois que renovou o contrato, viu? Nada também. O Piquerez, depois que renovou o contrato, não jogou mais bem no time do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que reforçar o seu time, reforçar seu elenco, viu? Tá? Não adianta também ficar só jogando com ligação direta e tudo. O Palmeiras parece que não consegue jogar tocando a bola, né? Contra o Mirassol foi um jogo bom com jogadas pelo meio. Hoje, nenhuma jogada pelo meio. De novo, aqueles lances de bolas cruzadas e apenas isso, facilitando a vida do Novo Horizontino, que mereceu os 2-0. O Robson, antes do primeiro gol, ele tropeçou na bola, sério. É verdade. Ele tropeçou na bola e depois pegou e fez 2 gols. Conseguiu fazer O os 2 personagem do primeiro tempo, Robson, num 2-0 correto para o time da casa. Vamos às notas rapidamente, mestre Alexandre Pretzel. Nota do Palmeiras no primeiro tempo. 4. Do Novo Horizontino. 7. Da arbitragem. 6,5. É. 6,5. Boa arbitragem. Boa arbitragem. Boa né? Sem arbitragem. grandes problemas a Sem arbitragem grandes problemas. aqui no Paulistão. Tu daria o pênalti que reclamaram? Não. Eu também não. Não. Eu também não. A transmissão tá legal, tá do seu acordo. Não, tá bom. Tá Tá bom. bom. De Nota do novo, narrador. ortopedista depois da transmissão. Nota do narrador. Hã? Narrador? Bem. Discordâncias são normais. Bruno Milhós tá do seu acordo, tá do seu Duas agrado. bocejadas aí. Me abracei nele. Eu cheguei, eu falei, Bruninho, quer que a gente fale mais baixo pra não te atrapalhar? Quer que abaixe o volume da Tem uma jornada? hora que ele aqui? olhou pra mim assim, ó. Olhou pra mim, ó. Jogo ruim. E ó, só pra deixar claro, ele ainda não voltou do toalete, viu? Então já temos a resposta. 8h56. Alô, Pedro Coin. Outros estaduais em destaque aí. O meu Furacão tá ganhando, Pedro Coin. Fala, Capela, tá sim, tá ganhando sim, vencendo por 1-0 neste momento, vai vencendo a equipe do Azuriz, com gol de Bruninho, aos 21 minutos do primeiro tempo. O Bahia também vai vencendo por 5-1 a sua partida contra o Barcelona, jogo válido pelo Campeonato Baiano. Vamos lá, ó, vamos dar uma passada aqui na classificação do Campeonato Paulista nesse momento, porque o Palmeiras, que iniciou a rodada como vice-líder da tabela, agora é o terceiro colocado, ultrapassado justamente pelo Novo Horizontino, que chega aos mesmos 9 pontos, mas tem um saldo de gols melhor. Tem 4 de saldo contra 1 do Verdão. O líder segue sendo o Red Bull Bragantino, com 9 pontos também, mas 9 gols de saldo. O Bragantino, inclusive, entra em campo amanhã pelo Campeonato Paulista, joga contra o Mirassol, às 8 horas da noite, lá no Maião, lá em Mirassol. Outros jogos do Paulista de amanhã, o Noroeste e o Capivariano jogam às 7 horas. O São Paulo e a Portuguesa, com transmissão da Rádio Bandeirantes, entram em campo às 7h30 no Morumbi e às 9h30 tem Ponte Preta e São Bernardo. Ó, pra gente passar, já te devolver aqui, Capela, rapidinho, só uma informação importante, hein, sobre
Kleber Xavier, ex-treinador do Santos, que agora faz parte da seleção da Venezuela. Vai trabalhar com Oswaldo Vizcarrondo, que é o atual técnico, ele fará parte da comissão técnica de Oswaldo Vizcarrondo. O cara virou auxiliar de novo. Voltou a ser auxiliar técnico. Que movimentação do mercado Se é essa, assustou Bretzel? com o trabalho no Santos. Não é possível isso. Não, mas peraí. Não, vem cá, ele começa a ser inteira. técnico no Santos. Sim. Aí volta atrás. E volta a ser auxiliar. Segue no mercado. Isso. É que se não apareceu, não tem isso também, não apareceu nada. Né? Ele chegou a dizer que não voltaria a ser auxiliar. Falou. Na passagem pelo Santos. Porque senão eu acho que o Tite teria chamado ele ou não para trabalhar no Cruzeiro. Né? E com todo respeito, você ser auxiliar de uma seleção não é nenhum demérito, mas a seleção da Venezuela que nem a Copa vai. Pois é, cara. Entendeu? Eu acho que a proposta deve ter sido boa financeiramente. Mas a Venezuela não tem nem presidente. Pois é. Pois é. Tem essa também. Né? Que fazem, hein? Deixa assim, né? Mas daqui a pouco os caras, canhota lá, direita, aí vai virar uma guerra. Maria Corina Machado, elogiada pelo mestre Cláudio Zaino. 8h59, intervalo inteligente. Calma, gente. Já o Palmeiras volta melhor no segundo tempo, mas tem que entrar em campo, né? Tem que jogar a bola. Que o Palmeiras não jogou absolutamente nada ao longo da primeira etapa de, por enquanto, Novo Horizontino 2, Palestra 0. Até já, Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Ferramenta profissional é Wonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho e tecnologia, a Wonder conta com produtos que vencem de goleada em durabilidade, performance e rigor técnico na sua obra ou oficina. Com a Wonder, o seu trabalho é sempre campeão. Em todos os seus projetos, conte sempre com as ferramentas Wonder. Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor. É bom trabalhar com Wonder. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Final do MasterChef Celebridades. Valesca e Juliane Trevisol fizeram sucesso na nossa cozinha. Agora chegou a hora de saber quem vai brilhar na grande decisão. Quem será a campeã? Valesca ou Juliane Trevisol? Não perca nenhum ingrediente da final do MasterChef Celebridades. Hoje, 10h20 da noite, na Band TV e no aplicativo Band Play. Mike domina Novo Horizontino, lá pra área, a bola muito alta, segunda trave, livre, sozinho, chegou, o Tavinho bateu, é gol! Gol! Mais um do Grêmio Novo Horizontino, outra vez Robson, na bola que vem do Mike aqui pela esquerda, o passe atravessando a grande área, Robson passa atrás da marcação, pega de primeira e manda no canto esquerdo para fazer 2-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Outra vez o artilheiro Robson, outra vez Robson, 2 Grêmio Novo Horizontino, Palmeiras 0, Olomba não tem jeito, tá feito, mais um dele do Robson, 2-0, Grêmio Novo Horizontino, Miriose. E a zaga titular do Palmeiras, hein? É, um dos gols do Robson, artilheiro da noite pelo menos até aqui, 2-0 para a equipe do Novo Horizontino, que surpresa, hein? O Palmeiras perdendo aí a invencibilidade, o 100% no Campeonato Paulista. Claro que é o início do ano, claro que ainda tá rolando rodízio, claro que os jogadores estão voltando à melhor forma física, mas é um desempenho realmente surpreendente negativamente de um Palmeiras que vem aí numa expectativa e Pretzel, numa pressão gigantesca para conquistar alguma coisa importante na temporada. Sim. Se o Palmeiras terminar 2026, que está só começando sem ganhar nada, e vou te falar, viu? O Paulistão meio que virou obrigação na cabeça do torcedor. Eu acho também. Então eu também é acho. Eu acho que o Paulista é uma resposta imediata para a torcida, né? Eu até vi o presidente Reinaldo Carneiro Bastos dizendo que o Palmeiras é o melhor modelo de futebol brasileiro hoje, porque nenhum time grande consegue chegar em 3 decisões como o Palmeiras chegou, mas perdeu as 3. Pois é. Pesou foi isso, né? Perdeu as 3. Mudou. Isso mesmo. E o Palmeiras acreditou que volta com mudança, né? Precisava mudar, Milhoso. Tomou 2-0 no primeiro tempo, e aí? E volta com uma alteração. Benedetti entrou na vaga do Murilo. Mudança na zaga. Saiu 26, entrou 43. Benedetti. Também tem troca no Novo Horizontino. Tavinho, 15, foi descansar. Entrou 41. Hélio Borges. Essas mudanças apenas para a segunda etapa. Capê. Rapidinho, Pretzel. Vai começar o segundo tempo. Vamos lá. Eu gosto do Benedetti. O Palmeiras vai ganhar dinheiro com ele. O Murilo não tá jogando nada. Nada. Vamos para o segundo tempo. O Palmeiras precisa reverter a situação. 2-0 Novo Horizontino. E para a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, ele está de volta. Explode, Canhão! Valeu, Capelanes! Ele volta no apito final, autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo em Novo Horizonte. Eu e você ligados pela mesma emoção aqui pela maior rede de rádios do Brasil. 2-0 Grêmio Novo Horizontino. Verdão na direita a bola, o Alan domina marcado, já recua. Toca Gustavo Gomes que toca a bola para a grande área. Domina a Lomba, pede Benedetti. Domina a Lomba, devolve a bola para Gustavo Gomes outra vez. Dá um bicudo no ataque, enfia para o comando para Flaco Lopes. Ele tenta a jogada atropelada, é falta marcada. Dantas comete a falta. Pretzel a mexida, Murilo por Benedetti, a defesa do Verdão tem mais um outro zagueiro agora. E talvez o Murilo tenha sentido alguma coisa, agora o Benedetti tem sido melhor na bola aérea, né? Olha o Martínez com a saída de 3 atrás, ó. Todo mundo avançado no time do Palmeiras. Eu mexeria no meio também, viu? Tiraria o Veiga, colocaria o Marlon Freitas e colocaria o Maurício também. Gustavo Gomes domina a bola, o Verdão tenta jogar, primeiro minuto do segundo tempo em Novo Horizonte, tá 2-0 o Grêmio Novo Horizontino. Kelvin para trás a bola, para Gustavo Gomes que toca a Benedetti, aqui na ponta esquerda, Juninho pressiona, domina a frente Benedetti, enfia pela meia de primeira jogada, toca Riquelme na fogueira, perdeu essa bola o Larson, na prensa dela volta a ser do Grêmio Novo Horizontino, só que de longe o recuo, começa Mike volta a bola com o zagueiro, Dantas domina e volta para a grande área, para o goleiro Jordi, domina pé direito, dá um bicudo, enfia a bola
bola aqui para a ponta direita. Tentativa frente, a bola muito alta, sobe de cabeça, toca à frente o Hélio Borges, domina a mão no meio, Juninho, perde Benedetti, toma, dá um bico Benedetti, lança para Riquelme, na ponta Piquerez, passa no apoio, desce, toca Riquelme, dá a bola, Piquerez, pé direito, bateu prensado na marcação, ela volta meio campo atrás com o time do Grêmio Novo Horizontino, para Juninho, dispara pela ponta do Hélio Borges pedindo, toca Juninho para trás, a bola com o lateral, Alvarinho à frente, gira, sai na primeira finta, já recua, toca Dantas, dá pressionada ao Flávio Lopes cometendo falta. Fica no chão o zagueirão do Grêmio Novo Horizontino que tomou um pisão no pé direito, Miliose. Parece meio irritado o Flaco, foi pra fazer a falta, né? Chega por baixo, depois solta o braço. Então, em 2 lances, acaba tocando o zagueiro Dantas, 25, segue caído. Falta marcada, o Tigre tá na frente em 2-0 em Novo Horizonte. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. São 2 minutos e meio do segundo tempo. Você ligado pela maior rede de rádios do Brasil nas emoções do Paulistão. Na 4ª rodada no Jorjão em Novo Horizonte. Tá 2-0 pro Grêmio Novo Horizontino. O atrapalhou ali a cobrança da falta, só que o zagueiro Dantas deu um miguezão e não vai cobrar a falta não. Vai deixar para Jordi levantar a bola para frente. Ferramenta profissional é Vonder, da Obra Oficina. Produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. Jordi cobra a falta, um bicudo para o ataque, levanta essa bola para o comando, para Robson, muito alta, ele tenta a jogada, ela bate na coxa do Benedetti, vai para fora. Lateral direito, ataque ainda no Grêmio Novo Horizonte, começa o jogo empolgado, faz 2-0 e continua atacando. 3 minutos do segundo tempo. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Lateral na ponta, tem a marcação. Laço botou para fora de bico pela linha lateral. Arremesso de novo, agora pertinho da bandeira de escanteio na direita. Para fazer a cobrança aqui o Alvarinho. Pega a bola no potinho ali e vai arremessar essa bola. Pode colocar na grande área, tem opções ao lado. Hélio Borges desmarca-se. Robson também, toca atrás, a bola bateu na canela do Robson. O negócio dele, a bola chegando nele. Quando ele vai dominar, Pretzel, ele dá outra. O cara fez 2 gols. Impressionante. Vai dar umas caneladas de vez em quando. Ele deu 2 caneladas lamentáveis, mas está decidindo o jogo. O futebol é muito engraçado mesmo. Bola pro ataque do Verdão na meia direita, busca a jogada Flávio Lopes. Opa! Tomou uma pancada e o Alvarinho tá levando uma enquadrada no árbitro Fabiano dos Santos. Chegou ali para dar um chega nele. 2 na mesma marcação e a falta marcada. Recuada para a Lomba na fogueira, um bicudo no ataque. De cabeça para trás, rebate Alvarinho, dá um bicudo Dantas. Toca no comando para Robson com Benedetti. Toca Benedetti, a bola vira para trás o passe. Martins perdeu. Falta marcada em Martins para sorte dele. O Juninho que não fez a falta, o Leonardo reclama com o árbitro. Sorte do Eni Martins que o árbitro pegou essa falta e parar na cara do gol. O Juninho, Miliose. E de novo, né, o Juninho tentando roubar a bola da zaga do Palmeiras, mais uma vez com marcação de falta. São muitas pelos lados do Novo Horizontino. O Verdão tenta mesmo assim sair jogando. Alan na direita, limpou, cortou para canhota, para cruzar, tá na área, adiantou demais tiro. Zagueiro Patrick toca para fora, a bola voltou para Kelvin, perna esquerda, cruzou pro gol muito alto, atravessada. Riquelme corre, a bola vai saindo pela linha lateral. Evitou que ela saísse, conseguiu tocar ao lado. A Piquerez levantou pro gol. Jordi saltou, deu um tapa, ela voltou na grande área, dominou na coxa, Maicon Jesus dá um bico para fora. Bota na fogueira essa bola para fora, o atacante do Grêmio Novo Horizontino. 5 segundo tempo, 2-0 pro time da casa, para a cobrança, Kelvin para fazer a cobrança de arremesso lateral, já cobra para trás aqui pela beirada do campo ainda, pela lateral, vira para Martins, colocou para a área a bola, para Gustavo Gomes de cabeça, tá na área, a bola viva de cabeça, rebate, tira Luiz Oyama, na ponta Hélio Borges, tentou driblar, sai do Piquerez, outro come legal, recuada, jogada, voltando para marcação, Alvarinho levanta a bola espirrada, Gustavo Gomes cabeceia para a área, ajeitou Veiga, bateu na defesa, voltou para Riquelme de primeira, bateu errado, fica na grande área, rebate, Juninho tira, toca na ponta, canhota para Maicon Jesus, domina a frente o atacante marcado por Martins, serve o Juninho, vem Gustavo Gomes para fazer a falta, mas não faz a falta, Juninho toca, ele volta a bola pela ponta para Maicon de volta, dá para Juninho, Robson dispara, Juninho cadencia, jogada e devolve, a bola mais atrás com o Leonardo, troca passes e joga completamente sozinho o Grêmio Novo Horizontino, no Jorjão, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos é o segundo tempo. Na 4ª rodada do Paulistão, Novo Horizontino 2 do Robson, Palmeiras 0, Pedro Coin. João Fonseca, tenista brasileiro de apenas 19 anos, foi eliminado na primeira rodada do Australian Open, nesta terça-feira, dia 20 de janeiro. Ele perdeu para o americano Elliot Spizzirri.
Você no trânsito, ligado na maior rede de rádios do Brasil no trânsito, ligado na Bandeirantes. Alô, Reinaldo Gotino, torcendo pelo seu Verdão, ligado na maior rede de rádios do Brasil, o Gotino. Aqui atrás, Larson domina, vira para Benedetti na ponta esquerda, 6,5 segundo tempo, põe na área para atravessar para o Alan de cabeça, sobe Michael, lateral tira, ela voltou na ponta, Kelvin toca a bola para o Alan de novo, ele encara a marcação do Mike, domina, corta para a perna da Canhota, ia bater para o gol, prensou Mike, colocou na área a bola, tentou Veiga perdeu na primeira bola, vem a marcação por dentro, chapéu do Oyama, ganhou na primeira bola, mas perdeu a sequência, Larson pro Verdão, chegou para ganhar, chuta a bola, bateu no Oyama, Larson na sobra, domina e volta a bola para Veiga para trás outra vez, começa Martínez para Benedetti, são 7 do segundo tempo, tá 2-0 Grêmio Novo Horizontino. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Verdão tenta jogar para a grande área, para ninguém, aí o Jorge saiu para pegar. 7 minutos e meio, Pretzel, resta sabermos quanto tempo vai esperar para mexer de novo o Abel Ferreira. Eu brinquei com o Milhose aqui, e eu acho que o Milhose concordou, né, Milhose? O Abel não mudou o time para deixar os caras de castigo. Vocês ficaram de sacanagem no primeiro tempo, vocês vão jogar agora. Fiquem aí que vocês vão jogar. Porque é a única explicação para não mexer no time no intervalo. Ele só trocou o zagueiro pelo outro. Acho que o Murilo deve ter sentido alguma coisa. Mas o Benedetti já entrou e ganhou 3 duelos já. No mano a mano contra os jogadores do Novo Horizontino. Claro que o Palmeiras vai ir para cima. Não vai ficar tão atrás assim. Mas ainda assim, esses 8 minutos do segundo tempo são muito ruins tecnicamente. Mas esse castigo também é para o time e para a torcida, né? Se deixar muito tempo. Tem razão, né? mas viu... Eu entendo o que você quer dizer. Claro, viu? Palavra de treinador. A gente olha para o banco também... Só o Andréas Pereira, o Sousa e o Vitor Roque que estão fora. No mais, o pessoal que está no banco é do elenco do Palmeiras. Marlon Freitas, Maurício, o Luiz Pacheco, que é bom jogador, esse menino que surgiu. Então não tem muita coisa para entrar não, meu. Benedetti lança no comando para Veiga, disputa a marcação, ela bate no Patrick, o zagueiro fica para Dantas para a direita, vira para jogada pela ponta para o Alvarinho, faz a inversão para Juninho, ajeitou com o braço, o outro acompanha a marca, falta o Fabiano dos Santos, é falta marcada, no meio campo o Verdão joga no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Benedetti envia a jogada para a direita, lança para o outro lado, sai com Gustavo Gomes. São 9 segundo tempo. 9h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes. Está marcando hora de Brasília. A bola aqui atrás com o Verdão, que sai atrás. Martínez toca a bola para Benedetti. A distância marcada pelo Robson, o cara que marcou os gols do Novo Horizontino. Enfia para a ponta esquerda. Riquelme, belo drible. Caminhou no comando para Veiga, esqueceu a bola. Voltou Riquelme na sobra, chuta. Prensada no pé do Patrick. Espirrada a volta para Gustavo Gomes. Está na meia direita o Gustavo Gomes. Tocou para o Alan, limpou para a Canhota. Um canhão para o gol. Bate em Leonardo. Espirrada de bico. Mike tira. Toca à frente, ela volta a ser do Palmeiras. Da pressão do Verdão para tentar logo marcar o primeiro. Tá 2-0 o Grêmio Novo Horizontino, 9,5 segundo tempo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Kelvin lançando, tentou driblar, Veiga tenta a jogada, a marcação se antecipa, toma a frente, disputa a bola, Larson comete a falta, o menino em cima do Robson. Parado o jogo, é falta marcada para o time da casa cobrar, com quase 10 minutos do segundo tempo, quase não, 10 agora. Michel Lopes na mesa com Caiane Martins na central técnica marcando. Em Novo Horizonte a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. Quarta rodada do Paulistão do Jorjão em Novo Horizonte. Grêmio Novo Horizontino 2, Palmeiras 0, Pedro Coin. O Grêmio de Porto Alegre anunciou nesta terça-feira a saída de Felipe Carbajo, Gemerson e Thiago Volpe do elenco profissional. Inclusive, o tricolor joga amanhã contra o Guarani de Bagé e o Everton, ex-goleiro do Palmeiras, está relacionado pela primeira vez. Lançamento na ponta esquerda, Riquelme deu a bola, tentar o drible, tomou a porrada por baixo, bateu Alvarinho, atinge o garoto, é falta pro Verdão aqui na ponta esquerda. Ou só lateral, Milhose? Só lateral, porque o Riquelme toca a bola pro lado, tentaria ganhar, mas só tromba ali com o Alvarinho, não foi jogada de falta, mas levou uma porradinha na boca do estômago. Aí dói demais pro camisa 37, reposição de bola do Novo Horizontino no campo de defesa. Se levanta o menino ali, o árbitro chega, como é que você tá? Eu tô bem. Tá tudo bem, pode jogar. Uma pancada forte mesmo.
Pensou uma raquetada dessa, uma cotovelada dessa. Juninho, meio campo aqui, domina a bola, apareceu, ajeitar com o braço de novo. Robson chegou com ele, Juninho dominou, não foi com bração não. Dá na ponta, passa Piquerez, tenta pegar. É ali na primeira jogada, volta Piquerez, domina e volta para Lomba, que com o pé domina dentro da grande área do Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. São 12 segundo tempo, aliás, 11 meio segundo tempo, para ser exato, para ser justo. Alan domina pela meia direita, lá na ponta, abertão, Kelvin Costa. Alan toca, domina, marcado, Lasson, dá o primeiro drible. Leonaldi chega, ele cercado, volta a bola com Flaco Lopes. Flaco já abre a jogada para a ponta esquerda, bota à frente a bola, lançamento feito para a jogada ao Martínez. Martínez aqui na ponta canhota, recua, dá Riquelme. Riquelme atrasa Lasson, Lasson mais, atrasa a bola para Benedetti, que toca no meio campo com Gustavo Gomes. Palmeiras tem, é claro, que marcar o primeiro para tentar empatar, tá tentando marcar o primeiro. Tocada na ponta, Gustavo Gomes vira com Alan, Alan na direita ainda, para Kelvin, devolução na ponta, para Flaco Lopes, cortou para canhota, perna boa para tentar driblar, sai do Dantas, domine já, recua, outra vez o passe para Kelvin, liga de fundo, arriscou driblar, ganhou, bateu pro gol, bola bate na bunda do lateral Mike, espirrada fica na ponta esquerda ainda, para Maicon Jesus, o cara rápido vem por baixo, o Kelvin comete a falta, o árbitro não deu não, na marcação por baixo o carrinho, toca para fora, Robson. O árbitro não pegou a falta aqui atrás, depois na sequência acabou marcando, o jogo parado. 12 minutos e meio do segundo tempo. Alexandre Pretzel, 2-0 o Grêmio Novo Horizontino. Cadê a reação do Palmeiras, Pretzel? Palmeiras agora corre, pressiona o Novo Horizontino, mas sem muita organização, né? O Veiga muito marcado, não sai da marcação. O Riquelme é o único cara que tenta alguma coisa diferente. Flaco Lopes tentando um combate, me parece até contrariado, né, com a postura do Palmeiras. E o Alan, hein? Jogando nada, Alan. Absolutamente nada. Eu já mudaria aqui, cara. Põe o Eric Belé, tira o Alan, tira o Veiga e põe o Maurício. Tenta fazer alguma coisa, é o que tem. Alan domina pela ponta, evita que a bola não evita não. Tentou driblar, acabou se enroscando tudo, perdeu, essa bola vai direto para a linha lateral. Torcedor do Verdão tá, é claro, esperando a reação do Palmeiras. Com essa bolinha tá difícil, hein? Alô Daércio Neto, alô Matão. Ele lá com todos os amigos, a família. Ligados, um grande abraço, Gustavo, grande Gustavo, grande o Pezão, o Everaldo de Adamantina, o Gustavo é de São Paulo, Pezão é de Adamantina, grande Adamantina, terra do meu querido amigo Daércio Neto, grande abraço para os palmeirenses ligados, opa, Abel chamou a cavalaria pelo jeito, Miliose. São 3, Canhão, Bruno Rodrigues, Luigi e Marlon Freitas, as 3 mexidas do Abel para daqui a pouco. O Marlon deveria ter começado o jogo, né? Então ele vai tirar o Martínez. Esse é um. Deixa eu pegar essa falta aqui, ó. Verdão, falta para a área, de cabeça Benedetti, a defesa tenta o corte, ela cai aqui na meia, Lasson chegou, de voleio, Flaco bateu, vai desviada, mas tem falta. Falta do Lasson que reclama, não sei do que, ele cometeu a falta derrubando o adversário com um tapão na cara do jogador do Grêmio Novo Horizontino, Miliose. Foi o Robson, né? O Robson brigaria pela bola pelo alto, o Lasson solta o braço. O garoto agora foi mal na jogada. Vamos ver se pode ser uma das saídas. Por enquanto não, ó. Vamos lá para as 3 mexidas. Sai o 32, Emiliano Martínez, e vem o 27. 27 é o Marlon Freitas, na equipe do Palmeiras. Vai entrar também o Bruno Rodrigues com a 11 na vaga do Rafael Veiga, hein? Tá no campo o Rafael Veiga, vai sair com a 11. Entra o Bruno Rodrigues e a última mexida vem o 31, o Luigi, para a saída do 37, Riquelme. São as 3 mexidas na equipe do Palmeiras. Que barbaridade. Só porque é um menino, né? Ele não vai tirar o Alan, ele tira o Riquelme. Tirou o melhor do meio para frente. O melhor. Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Quarta rodada do Paulistão, no Jorge Ismael de Biasa, em Novo Horizonte. Novo Horizontino 2, Palmeiras 0, Pedro Coin. Bola rolando em outros cantos do Brasil, Atlético Paranaense vai vencendo o Azures pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Paranaense, e também no Baiano, o Bahia goleou o Barcelona pelo placar de 5-1. Recupera a jogada, volta aqui atrás o Mike, domina a bola para o Grêmio Novo Horizontino, enfia lá pela ponta esquerda para Leonaldi, Liberdade no meia, recua de volta o passe atrás ainda para Mike, enfia pela ponta, corta a luz do Hélio, lateral do campo para chegar Leonaldo e carrinho na bola, tira Kelvin, tocando para fora, a bola para a linha lateral, arremesso bola para o time da casa cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima.
Fechamos 16, segundo tempo, 2-0, ganhando em casa o Grêmio Novo Horizontino. Vem cobrante de arremesso lateral. Mike vem numa velocidade, sem muita pressa. Para Robson, ajeitou o centroavante. O cara do jogo marcou os gols. Para Mike de volta. Lá para a área, um balão. Lomba subiu, pegou. Sozinho, chegou, já pegou, já abraçou, já saiu jogando. Ó. Com a mão já tenta aqui o passe na ponta. Luiz domina, bico da sua grande área. Perdeu, sobra, voltou, o gol aberto. O Robson livre. Bateu o Robson, é gol! Gol! O terceiro de Robson, um presentão do garoto Luigi, que tentou na área dele fazer uma graça, passar o pé em cima da bola, tentou driblar o adversário, perdeu, ela fica na área para Robson, ele bate de pé direito, o Lomba estava no meio do caminho, Robson mandou pro gol vazio, para fazer 3-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Robson é o terceiro dele, Robson, 3-0, 3-0 Grêmio Novo Horizontino. O Marcelo Lomba não tem jeito, tá feito. 3-0 Grêmio Novo Horizontino. Miliose, que vareio! E o nome do jogo, Robson, artilheiro do Paulistão, vai pro terceiro gol na partida. Hat-trick do artilheiro do Novo Horizontino. Dessa vez o gol estava aberto, de graça, porque o Luigi entregou. Não tem como, entrou na partida, pisou na bola, driblando dentro da grande área. Não pode, o garoto entrega de bandeja o gol pro Robson marcar. Só completa pra rede o Novo Horizontino, hein? 3-0 contra o Palmeiras no Jorge Ismael de Biasi, Canhão. Preto, essa jogada do Luigi é o retrato do time. É uma marra, exato, uma marra pisando. E outra, a saída do Lomba com ele também, Rogério. O Lomba deu uma bola enforcada, já começou errado. Dentro da área, o Lomba já faz a reposição ruim. Aí ele pisa na bola. O Lomba defendeu sozinho, tranquilo. Sozinho, tranquilamente alguém. Podia segurar a bola e jogar lá na frente. Saiu jogando na entrada da área. E o Luigi, numa marra que ele não pode ter, pisa em cima da bola para fazer uma firula e perde a bola pro jogador do Novo Horizontino. Cai no pé de quem? Do Robson, cara, que tropeçou na bola no início do segundo tempo e decidiu o jogo agora. 3-0. Hoje é daquelas noites, né? Tá começando cedo o ano, hein? Noite péssima de todo mundo. Tá todo mundo mal. Todo mundo mal. O único que estava bem, sabe o que ele fez? Tirou o Riquelme. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. 3-0 Grêmio Novo Horizontino. Gomes levanta a bola, Flaco Lopes vai de cabeça na primeira, depois tentou a bola, bateu na cara dele, dá um bicudo, Dantas toca a bola de bico para fora, para a linha lateral. Arremesso, bola então para o time do Verdão jogar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Cio, a mais premiada no Brasil. Se é Cio, pode confiar. Sai jogando o Benedetti, entrega para o meio campo, a bola passa pelo Marlon Freitas, dá Gustavo Gomes que toca para Lomba, o goleiro domina com o pé, na meia lua grande para jogar de volta, a bola para Benedetti, pressão do Robson, levanta na ponta esquerda, a bola Benedetti, sobe na marcação do Rodrigues, a bola muito alta, o encobre, Dantas escolta, a bola para o goleiro Jordi pegar tranquilo, dentro da grande área do Grêmio Novo Horizontino. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais, distribuídas no país. Acesse braspress.com. Jordi vai dar um balão para botar essa bola para frente, com quase 20 minutos do segundo tempo. Jordi dá um bicudaço, toca para Robson de cabeça para trás. Benedetti, vem a marcação, tira aqui dentro Gustavo Gomes. Ela vai no ataque, no peito, tentou ajeitar essa bola. Bruno Rodrigues perdeu, mas tomou um tapa nas costas. A arbitragem para marcar a falta, é falta marcada para o time do Palmeiras cobrar. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Michel Lopes na mesa de som. Caiane Martins da Central Técnica em Novo Horizonte. A bola rola, o relógio não para. Agora 20 minutos do segundo tempo. Quarta rodada do Paulistão, um fiasco do Verdão, que bola tá jogando o Novo Horizontino. Grêmio Novo Horizontino 3, Palmeiras 0, Pedro Coin. E com essa derrota, o Palmeiras, que começou a rodada na vice-liderança do Campeonato Paulista, pode ser ultrapassado inclusive pelo Capivariano, ainda nesta quarta-feira. A equipe de Capivari enfrenta o Noroeste amanhã às 7 horas pela quarta rodada do Campeonato Paulista e se vencer por 2 gols ou mais de diferença, passa o Verdão. 4 parou o jogo, marcou aqui uma falta e cartão para quem do Grêmio Novo Horizontino, Miliose. Pro Robson, foi marcar a saída de bola, acertou o Gustavo Gomes, amarelo. Verdão já sai jogando a bola para a grande área.
Bruno Rodrigues domina, enfia pela beirada, vira com Piquerez, ele tenta driblar, marcar com 2 em cima deles é o Hélio, toca atrás da bola, Marlon Freitas, meio campo, recomeça, dá Benedetti, completamente sozinho o garoto, enfia pela meia esquerda, a Bruno Rodrigues tomou ali a prensada, ganha na primeira bola, depois toma o tranco, o Larson caiu, falta marcada para o Verdão cobrar, 21 segundo tempo, 21 minutos do segundo tempo, tá 3-0. 3 gols do Robson, 3-0 pro Grêmio Novo Horizontino. De volta essa bola para o Palmeiras, aqui atrás com Gustavo Gomes, que entrega na ponta para Kelvin, tenta Miguel, bate forte, a bola vai para fora, perda de lateral. Arremesso, bola, ataque. Agora que eu vi que o Alan tá no jogo, Pretzel, que ele correu para pegar lá o carrinho. E ele deixou o Alan, Rogério, ele deixou o Alan em campo. Eu falei, o Alan não tocou na bola no primeiro tempo. Só cavou aquele pênalti, né, que tu achou que foi pênalti, achei que não foi, tentou cavar o pênalti. Foi o único lance agora. Parada para hidratação, é isso, Rogério? Sim, senhor. 22 minutos e o senhor vai opinar agora com um pouco mais de tranquilidade, porque o palmeirense tá pé da vida com o que tá vendo, hein? E outra, o Palmeiras estava com 100% de aproveitamento e saldo 3, porque ele ganhou 3 jogos por 1-0, que é ótimo ganhar. E aí ele toma 3 gols num jogo só. Então já tá com saldo 0. Tá ali o Abel com o tablet, ó, tentando falar com os jogadores, tá ao lado do Luiz, que é o protagonista negativo do jogo, porque ele simplesmente ele acabou com a chance do Palmeiras. Vocês me conhecem, eu não vou ficar em cima do muro aqui, eu sei que o Palmeiras é gigante, é grande, o Novo Horizontino ganhou o jogo. Eu não vejo nenhuma condição do Palmeiras buscar um empate, fazer 3 gols da maneira como o Palmeiras está jogando. O Larson está correndo sozinho no meio de campo, o Marlon Freitas entrou agora, né? É um jogador que para mim deveria ter começado a partida. O Benedetti, é claro, não está mal no jogo, porque esse terceiro gol é uma falha do Luiz, estava todo mundo fora do lugar. O Gomes, inclusive, estava aberto lá na direita, deu condição para o Robson fazer o gol. O Robson não ficou impedido, mas o Larson corre para tudo quanto é lado. O Palmeiras não tem meio de campo e não está conseguindo forçar a jogada pelos lados. Então, no confronto de treinadores, hoje o Anderson Moreira, e pode acontecer isso, né? Arrebentou o Abel, marca muito bem os lados, bloqueia também o meio de campo, o time compactado, sem a bola, e com a bola o Robson decidiu o jogo. 2 erros do Palmeiras e um gol de jogada trabalhada. Então parabéns ao Novo Horizontino, que para mim é o vencedor da noite, está indo a 9 pontos e ficando à frente do Palmeiras pelo saldo de gols. Parada para a hidratação, os times conversam aqui, os assistentes do Abel conversam mais que o próprio Abel. O Abel está mais enfesado do que com vontade de conversar com o time dele. Já fez as mexidas e os caras não rendem nada, Miliose. Ele ficou agachado, mexendo na prancheta, e todos os jogadores de pé ali, a impressão é que ele estava falando sem olhar para os caras, né? Falando olhando para baixo e vendo o que eles captavam. Realmente, olhares desesperançosos dos jogadores do Palmeiras depois de levar esse 3-0, mas tem muita gente aí para mostrar serviço, né? Por exemplo, o próprio Luigi, também o Larson segue no campo, jogadores da base que tentam aproveitar esses minutos para, quem sabe, mostrar serviço para o técnico Abel Ferreira. O jogo vai ser reiniciado, 24 minutos agora do segundo tempo. Tem que acontecer 2 coisas, Pretzel, para o Palmeiras reagir, pelo menos empatar. Ou o Palmeiras jogar muita bola, ou o Novo Horizontino não jogar mais nada. É isso. Se o Novo Horizontino mantiver, certo, o ritmo que ele está tendo no jogo, e que não é brilhante, né? Mas é um ritmo interessante, competente, nem toma gol. Porque o Palmeiras não chega, nem toma gol. O Jordi fez uma defesa no primeiro tempo, naquele cabeceio do Riquelme, que ele salvou o gol. Foi um lance espetacular, né? Olha o Kelvin, hein? Michel Lopes gosta do Kelvin, estava elogiando o Kelvin aqui no intervalo. O Kelvin não acertou uma bola no jogo até agora. Amarelo. Acertou a canela do adversário, né, Milioso? Impressionante, cara. O 55 da equipe do Novo Horizontino já ia passando, driblando. O 66, perdão, o Maicon Leite. E aí o Maicon Jesus, perdão. E aí o camisa 12 agarra o jogador, pega por baixo. Amarelo, o primeiro do Palmeiras no jogo, é pro Kelvin. Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do segundo tempo. Paulistão na 4ª rodada. Robson marcou os gols. Grêmio Novo Horizontino, 1, 2, 3. Palmeiras, 0, Pedro Coin. Kleber Xavier, ex-treinador do Santos, é o novo auxiliar técnico da seleção venezuelana. Ele passará a integrar a comissão técnica de Oswaldo Vizcarrón, atual comandante da Vinotinto.
Para a esquerda, o ataque do Grêmio Novo Horizontino. Girou de um lado para o outro. Sai com a bola pela beirada o Maicon. Lateral para o Palmeiras, que joga com muita pressa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Sai jogando o Benedetti. Ih, passou pro cara errado. Dá no pé do Leonaldi, que toca na ponta de o Borges. Ajeitou, bateu no canto. É gol! Gol! Grêmio, Novo Horizontino. É massacre! É goleada! É humilhação! O Grêmio Novo Horizontino atropela o Palmeiras! Agora Hélio Borges, lançado na direita. O Robson até vai pra bola. O Hélio vem por trás gritando: deixa comigo, sai da frente que eu vou fazer o gol. Hélio domina, bate cruzado, o pé direito, ela vai no canto. Entra, Lomba se estica lá aqui que vai no canto direito. 4-0 Grêmio Novo Horizontino. Um verdadeiro baile, um olé. É a festa do interior, já diria Moraes Moreira. É a festa do interior. Hélio Borges faz 4-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Grêmio Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. Lomba, pela quarta vez eu digo, não tem jeito, tá feito. Que atropelamento, que fiasco. 4-0, o Miliose. É, o Tigre estraçalha o porco nesta noite no interior. Impressionante o que faz o Novo Horizontino, uma noite para se esquecer da equipe do Palmeiras. Agora o lançamento que veio de trás colocou o Hélio Borges cara a cara com o Marcelo Lomba. Nem pensou. Chute no canto, cruzado, Lomba não chega. De novo, toma o 4º gol na noite de hoje. Certamente uma noite que o Abel Ferreira não vai esquecer tão cedo. O Novo Horizontino vence de goleada, amassa o Palmeiras no interior. 4-0, Rogério Assis. Alexandre Pretzel, são só 28 minutos do segundo tempo. E tá 4-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Pretzel. E o Lomba é impressionante, né, cara? Primeiro que o que começa errado termina errado. Por que o rodízio entre Carlos Miguel e Lomba? Foram 4 bolas no gol do Palmeiras. 4-0. É impressionante isso. Ah, mas ela desvia, né? Ele não enxergou, não sei. Não, 4-0. Luigi falhou, ele estava fora do lugar. Mas um castigo para os jogadores do Palmeiras. É uma vergonha que está acontecendo. E eu não vou tirar o mérito do Novo Horizontino. Parabéns ao Novo Horizontino, que se forçar, toca 5, hein? Se acelerar o jogo, vai mais. E merecidamente, hein? Um vexame do Palmeiras, mas um mérito do Novo Horizontino, que coloca o Palmeiras na roda e faz um jogo realmente muito bom. Que jogo faz o Grêmio Novo Horizontino? Que jogo não faz o Palmeiras? 29 do segundo tempo, 4-0, que humilhação. Na direita o Verdão ataca, laço para trás, a bola Kelvin para a grande área. Para ninguém, ela passa, o Jordi Goleiro ajeita com o pé. Primeiro faz uma graça, domina, depois corre com ela. Vem Flaco, pega Jordi, agora dentro da grande área. 29 do segundo tempo, tá 4-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Ferramenta profissional é Wonder, da Obra Oficina. Produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Ô Pretzel, vamos lembrar que o gol saiu, esse 4º gol, de um passe errado do Benedetti, que deu no pé do Leonaldi. Ou seja, o Benedetti entrou agora e conseguiu enxergar um cara que vestia amarelo e preto com a camisa branca, né? Não, hoje realmente, ó, um gabarito no apito final. Só vou dar uma sugestão, viu? É todo mundo com menos de 5, viu? Luigi domina para o Palmeiras, ajeitou, bateu pro gol, pra fora! Dá a entrada na grande área e ajeita. O cara vai tentar fazer o dele, ele entregou um gol, dominou, agora ele mandou à esquerda no gol, Miliose. Ele não quer sair perdendo, né, Canhão? Tem que entregar o 1-1. Já diria o Djavan, mandou pra fora ali o Luigi. Chute passou longe e o Jordi nem toca na bola, apenas tiro de meta Novo Horizontino. No Jorjão a bola rola, o relógio não para. E o baile também não. 30 minutos do segundo tempo. Placar da 4ª rodada do Campeonato Paulista. Novo Horizontino. 1, 2, 3, 4.
Palmeiras 0, Pedro Coin. Mais jogos do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Às 7 horas tem Noroeste Capivariano, às 7h30 com transmissão da Rádio Bandeirantes São Paulo e Portuguesa. Às 8 horas tem Mirassol e o líder da classificação Bragantino. E às 9h30 Ponte Preta e São Bernardo. Verdão ataca, o Alan domina a bola pela direita, passa para o ataque na ponta, tenta ganhar essa jogada, limpou o primeiro marcador, escapa da falta, recua, serve ao lado pela beira da Marlon Freitas para trás, então vem aí já o camisa 50, Luiz Pacheco, é ele? Ele, garoto de 17 anos, volante, primeiro volante da equipe do Palmeiras. Para não tomar mais, então, não, e outra, é isso, mas o Canhão, por que não começou com o menino que jogou bem, a gente fez o jogo sábado, foi um dos melhores do Palmeiras contra o Mirassol. Por que não mantém? O menino tem 17 anos, vai poupar. Pô, com todo o leite o guri, né? Então é o seguinte, ó, não dá pra entender. Miliose, quem entra então e quem sai? Sai o Larson, outro garoto, 48, e vem o 50, Luiz Pacheco na equipe do Palmeiras, a quarta mudança. Foi bem o Larson no jogo? Tentou alguma coisa, mas jogou sozinho no meio, né? Primeiro tempo o Veiga totalmente fora e o Martínez muito mal mais uma vez, hein? Quero ver arrumar time pro Martínez, hein? Que custou uma fortuna. Vem Luiz na canhota para o Palmeiras, 2 na marcação, tentou tomar o primeiro, sai ali o Bastos por baixo, comete a falta. Foi o pezão, o atacante que acabou de fazer o gol. Enfiou o pé por baixo e derruba Luiz. Falta e vem Verdão para a área do Grêmio do Horizonte para tentar descontar esse fiasco, Miliose. É o Piquerez quem se posiciona para colocar essa bola na área. O Luiz é um jogador, Canhão, que em algum momento atraiu interesse do futebol europeu. Diziam que o Shakhtar tinha sinalizado o interesse para a equipe do Palmeiras. Esse ano começa muito em baixa. Tá mal o jovem jogador do Palmeiras que vai para dentro da área buscar o cabeceio. 32 minutos e meio do segundo tempo. Piquerez para a cobrança de falta para a grande área. Benedetti, Gustavo Gomes. Flaco Lopes está lá também. Piquerez, ele bateu direto pro gol e mandou no meio da torcida atrás do gol. Não sei se ele pegou mal na bola ou tentou fazer o gol. Só sabemos que ele errou, né, Miliose? E muito feio. É isso, injustificável o lance do Piquerez. E tava olhando para baixo, né? Então não acredito que tava mirando pro gol, não. Erra o cruzamento, dá para dizer. Só tiro de meta pro Tigre, vencendo 4-0 em Novo Horizonte. Benedetti atrás, domina a bola, já recua para Marcelo Lombo, bicudo para o ataque, Flaco Lopes de cabeça, bota Bruno Rodrigues, toca na marcação, tira aqui atrás da defesa de Bico, tira o Alvarinho, levanta para o ataque, Benedetti, rebate com o cabeção na frente, ganha aqui na ponta ainda a marcação para o meio, ficou na beirada do campo, na jogada com Luiz Oyama, que vira Léo Naldi, que abre a bola para a ponta esquerda, Maicon Jesus aqui, limpou, para bater, bateu, desviada, Lombo acompanhando o gol de cabeça, tenta, sobe para trás o Piquerez, rebate de cabeça, ela sai da grande área, volta na beira de vai pela linha lateral, em arremesso, bola para o Grêmio Novo Horizontino, 33,5 do segundo tempo, 4-0, fora o baile, 4-0 Grêmio Novo Horizontino. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Lateral, Alvarinho cobra, já mexida no Grêmio Novo Horizontino. Vai tentar a bola pela beirada do campo ainda. Hélio Borges aqui, tentou girar para cruzar para o gol, prensou, ganhou na primeira bola, prendeu, protegeu, ela saiu outra vez. Lateral, ataque do Grêmio Novo Horizontino. Acho que é o Nicolas Careca, pela Careca, né, Miliose, aquele ali que vai entrar. É isso, mas o Careca era cabeludo, né, Canhão? Então não dá pra gente saber. O Careca tá cabeludo até hoje. 34 minutos e agora sim a alteração no Grêmio Novo Horizontino. Mas é ele mesmo. Sai o 11 Robson, Canhão, autor de 3 gols. E vem o Nicolas Careca, camisa 30 da equipe do Novo Horizontino. Grande jogo do Robson, melhor em campo disparado. Essa altura é só para ser aplaudido, claro, né, Fred? Aplaudido. E tem cartão, né? Então dá uma segurada para que ele não seja expulso aí para o jogo do fim de semana. E vai para a área o Nicolas Careca, acabou de chegar e vem lateral, na área para ele, a bola, defesa, a prensa, Lomba acompanha, pega o goleiro do Verdão, essa bola dentro da pequena área. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Bruno Rodrigues na ponta, passe errado, a bola vai fácil para a marcação, volta o lateral, Mike, completamente só, ajeitou, olhou, recua, dá a Jordi, Flaco Lopes em cima, opa, Jordi não chuta, passa, Flaco Lopes, ele bate a bola para Dantas, o zagueiro fecha do outro lado, em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. São 35 minutos do segundo tempo. Na direita, Robson ganha para o Novo Horizontino, bateu para a grande área, a bola passa por todo mundo, fica para o Alan do outro lado, 35,5 segundo tempo, Novo Horizontino, 1, 2, 3, 4,
Palmeiras 0, Pedro Coin. Hoje também foi dia de futebol europeu. Pela Champions League, uma grande surpresa. O Bodo Glimt fez 3-1 no Manchester City. Teve brasileiro em campo dando show. Vinícius Júnior deu 2 assistências e marcou um gol na goleada do Real Madrid por 6-1 sobre o Mônaco. E Gabriel Jesus marcou 2 vezes em Arsenal 3, Inter de Milão 1. Leonaldo carrega a jogada meio campo do Grêmio do Horizontino, enfia na direita para o apoio do Alvarinho, que toca pelo meio campo, recua, lança Luiz Oyama, domina rápido, vem Bruno Rodrigues por trás, comete a falta, o atacante do Palmeiras. Falta marcada para o time da casa cobrar. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Nova falta, Grêmio do Horizontino, para a grande área, voltando o Dantas, o Patrick, sabe como é que é, né? Tá 4-0, vamos lá, vai que faz mais um, né? Os zagueiros vão lá para dentro da grande área do Marcelo Lomba. 36,5. Adiantou um pouquinho a bola para bater à frente. O Alvarinho, o árbitro foi lá, apitou para ele deixar a bola onde estava. Marcou ali com o Chantilly, o árbitro Fabiano dos Santos. Tá tudo certo, agora sim vem a cobrança. É aqui na meia direita, 36,5 o segundo tempo para fazer a cobrança. Mike de pé esquerdo. Lomba coloca apenas um jogador no muro. Autorizada a cobrança, desvio, vai desviado no canto, ela passa perto e sai! Bateu na canela do zagueiro Dantas, quase que sem querer ele marca 5-0, ia marcar um golaço sem querer, o Lomba só olhou agora, Miliose. Por muito pouco, não saiu que seria o 5º gol, 5-0, passou raspando na trave e o Lomba sequer se mexeu, a bola desviada morreria no fundo da rede, sorte do Palmeiras ou melhor. Menos azar. Luiz Pacheco domina a bola para o ataque do Verlando, que domina, adianta, colocou Bruno Rodrigues na área, pedalou, ganhou, girou, outra finta, tá dentro ainda, espera alguém de branco, a inversão de defesa toca no carrinho, para trás Luiz Oyama, sai do gol, Jordi para defender, abraça a bola tranquilo dentro da grande área do goleiro do Grêmio Novo Horizontino, o Alexandre Pretzel, 37,5 segundo tempo, 4-0 Grêmio Novo Horizontino, não vou nem perguntar da reação mais também, viu, com 4-0 nem dá. Parabéns pela vitória ao Novo Horizontino. Está indo para 9 pontos, coloca o Palmeiras em saldo negativo agora, porque o Palmeiras tinha 3 positivos, 3 vitórias por 1-0, agora está com saldo -1, então ele perde a liderança para o próprio Novo Horizontino e já estava atrás do Bragantino, então o Palmeiras cai para 3º lugar e ainda todo mundo vai jogar. Eu acho que tem que ser uma reflexão aí para o Palmeiras, para os jogadores, e a Leila e o Anderson Barros tem que se mexer, né? O Palmeiras tem que contratar, paga, contrata jogador que chega para jogar e para de contratar jogador meia boca. E quem não tá afim de jogar, não cansa o Campeonato Paulista jogar quarto e domingo. Tira do time. Só põe quem tá afim. O Pretzel com 9 pontos ganhos, não dá para dizer que periga não classificar. E não, né? Eu acho que a classificação tá encaminhada. Com 9 pontos, periga até pelo... Certo? Com o campeonato do jeito que tá, parelho, do jeito que tá, com 9 pontos pode ficar em 7º, 8º. Mas eu acho que o Palmeiras ainda tem melhores. Tem mais o clássico ainda contra o São Paulo, contra o Corinthians. Isso. E quem são os outros jogos? Os outros dois? Te peguei agora, desculpa. Me pegou, vou confirmar. Mas o Corinthians é jogo fora. É a última rodada. Sim. É a última rodada. Itaquera. Não, a penúltima rodada contra o Corinthians. A última rodada é todo mundo... Vai se classificar, né? Eu acho que vai se classificar. Agora, para escapar do rebaixamento, com 8 pontos, 1/3, acho que... Botafogo e Guarani, Pretzel. Botafogo e Guarani. Então é favoritaço contra o Botafogo, contra o Guarani. E mais São Paulo e Corinthians. Jordi bateu à frente, a defesa prensa, volta que atrás o passe, Luiz Oyama recua, dá para o zagueiro Dantas que toca na ponta esquerda, vira para Mike na ponta essa bola, para chegar o Maicon Jesus, domina o atacante, pressionando, recua, devolve a bola pela ponta, se atrapalha Patrick com a bola e ela vai para fora de graça pela linha lateral, em arremesso para o Palmeiras cobrar, há pouco você ouviu o quinto sinal para marcar, 15:10 da noite, hora de Brasília, 2 alterações agora no Grêmio Novo Horizontino. Vai sair o 6, o Luiz Oyama, para a entrada do 5, é o Jean Irmer. Vai entrar na equipe do técnico Anderson Moreira, tem mais uma alteração por ali. E vai entrar o 19 da equipe do Novo Horizontino, é o Diego Galo, na vaga do 66, Maicon Jesus. E aí fecha as alterações do técnico Anderson Moreira. O Diego Galo marcou o gol do Novo Horizontino contra o Santos na Vila na primeira rodada, depois virou reserva. Já, ouça o Pretzel. Lateral, Verdão, ataque, Kelvin para fazer a cobrança, demora um pouquinho, remessa, põe na grande área, bola de cabeça, rebate, Matheus Bianchi, toca para trás, Kelvin vai na marcação, bota no peito do menino do meio campo, ele volta a bola pro Lomba, Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 40.
segundo tempo. Placar da quarta rodada no Paulistão. Verdão ataca a bola para a grande. Vem Gustavo Gomes. Sai do goleiro, bateu para a defesa. Tenta, toca à frente. Alan na sobra, chuta, bate no zagueiro. Gustavo Gomes como se fosse um centroavante. E no Horizontino dá o contra-ataque. Mike domina. Na direita o passe. Hélio Borges fecha aqui. Pedalou, marcado por Piquerez. Encarou. Adiantou Piquerez, põe o pé e manda a bola para fora para escanteio. 41 agora, segundo tempo. No Jorjão em Novo Horizonte. Pedro Cohen, Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. E a tabela do Campeonato Paulista tem o Bragantino líder, o Novo Horizontino é o vice-líder, o Palmeiras é o terceiro colocado e o Capivariano é o quarto. Lembrando que o Capivariano entra em campo amanhã contra o Noroeste, pode passar o Palmeiras na tabela de classificação. 41, segundo tempo. Novo Horizontino ganha aqui. Na direita o novo escanteio, Miliose. E quem vai cobrar é o Diego Galo, que realmente, Canhão, virou reserva e até teria chance de jogar porque o Rômulo é desfalque do Novo Horizontino hoje, emprestado pelo Palmeiras. Mas optou pelo Juninho, o técnico Anderson Moreira. Vem escanteio, quem sabe o quinto, hein, do Novo Horizontino. Galo para a cobrança, levantou direto, Lomba, tirou, ela estava entrando, sobra voltou pro Verdão, para tomar o Alan ganhou, dá Bruno Rodrigues, ele contra 4, adiantou a bola até perder. E aí sentiu muscular. Mas o árbitro pegou uma falta aqui atrás, é do Patrick pelo jeito, e ele já vai puxando o cartão daquele bololô. Fiquei com a sensação de que o Bruno Rodrigues tinha sentido alguma contusão muscular, mas não. É que ele tomou um tocozinho no calcanhar, né, Miliose? É isso, né? O Bruno Rodrigues estava correndo sozinho contra 5 marcadores, mesmo assim o Patrick deu um pega no tornozelo e acertou camisa 11, amarelo para ele. Cobrada a falta, Alan domina agora na ponta esquerda, 1, 2 dribles, vai embora o garoto, toma o tranco, leva a jogada, insistiu, tá na área, mas o árbitro deu a falta, o jogo tá parado, a falta do Alvarinho no bico da grande área. Se ele espera um segundinho, tinha vantagem, né, Miliose? Não precisava, né? Porque a bola sobraria para a equipe do Palmeiras, mas o Alan, numa sequência de dribles pela esquerda, sofre essa falta. Entrada da grande área, hein? Pode sair um gol de honra para o Palmeiras, amarelo para o Alvarinho. 42,5 segundo tempo, Novo Horizontino, 4-0. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Falta marcada na entrada da grande área para o Palmeiras, para descontar esse vexame, tomando 4-0 do Grêmio Novo Horizontino em Novo Horizonte. Bruno Rodrigues ali perto da bola, conchicha alguma coisa com Piquerez. Está na barreira, estão na barreira 4 jogadores do Grêmio Novo Horizontino. O seu Fabiano dos Santos, o árbitro está ali passando o chantilly, posiciona a barreira, toma distância na cobrança da falta, Bruno Rodrigues. 43,5 segundo tempo. Piquerez ao lado, Palmeiras tenta pelo menos fazer um gol de honra. Bruno Rodrigues, autorizado, manda longe do gol. Enfiou o pé e mandou longe. Esse também está com aviso prévio já, Miliose, né? Não tem tanta moral assim o Bruno Rodrigues para bater essa falta, né? Jogador que vem sendo bastante aproveitado, até mais do que o esperado nesse início de temporada. O Predson até falou que no Inter ele jogava, não falou? Predson? Não. Ah, não falou não? Aliás, o Pesolano foi bem com o Pesolano, sabe aonde? Na Série B, atenção, no Cruzeiro. Muita calma, pessoal, muita calma. Mas eu posso trocar pelo Richard, volante, eu troco. 44 segundo tempo. Se perguntarem para você, você faz a troca. Cai ali 2 jogadores, 2 do Grêmio Novo Horizontino. Os caras trombaram na dividida ali, a coisa tá tão feia. Ou essa altura já é cera, Miliose? Acho que não, viu, Canhão? Motivos não tem o Novo Horizontino também vencendo por 4-0. Realmente uma trombada entre o Dantas, o Patrick e o Gustavo Gomes. De pé, só o zagueiro do Palmeiras, os 2 backs do Novo Horizontino estirados no gramado. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Aí tem algo na arbitragem que eu já ouvi de vários árbitros atuando ainda. 4-0 o jogo, acaba aos 45. Não precisa dar acréscimo. Aí eu vou discordar um pouquinho de ti. Se favor. fosse um mata-mata, aí sim. Porque a classificação já estaria garantida. O saldo de gols pode pesar num acréscimo. É verdade. Então, apenas por isso. Mas, por exemplo, num jogo de Copa do Mundo, oitavas de final, tá 4-0. Eliminatório. Né? Eliminatório, acabou. Terminou aos 45. Não tem mais volta. Ele vai dar a bola ao chão aqui, vai. A bola é do Palmeiras então. Ele não vai acabar deu aos 2 45. ainda, te ajudou ainda, porque ele deu 2 aí. 2 minutos. Era melhor ter acabado aos 43, então dá desconto, né?
3? Ah, subiu mais um ali. 3. Deu 3 então, pronto. Vamos para os minutos finais então. Marlon Freitas na direita, enfia para aquela errada, a bola vai para fora, linha lateral. Vem aí o apito final com João Paulo Capelanes. Hoje a orelha do Abel Ferreira vai ferver. Ah, vai. 45,5. Marlon chutou essa bola, mas deixou o pé e acertou o Nicolas Careca. Tá sentindo o pezão direito, o camisa 27 do Palmeiras no meio campo, os dois caídos, ele e o Careca, Milhose. É, trombada aí do centroavante, e não é o único sentindo não, viu? Bruno Rodrigues também parece estar sentindo alguma coisa desde aquele lance no contra-ataque. Agora começa aquela carga muscular a entrar em cena, né? Realmente jogadores sentindo mais no finalzinho do jogo. 46, o jogo vai até 48 em Novo Horizonte, um verdadeiro baile. O Palmeiras apanha do Grêmio Novo Horizontino, 4-0, não tem justificativa não, gente, não tem justificativa da viagem, de elenco, de cansaço, não tem não. 4-0, bola pro meu campo, tentou aqui no meio o chapéu Bruno Rodrigues, opa, bração aberto. Toca com o bração aberto essa bola aqui pelo meio campo, o Jean Irmer. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O Grêmio Novo Horizontino já vinha de uma virada. Já tinha feito 4 gols contra o Primavera em Indaiatuba, né? Tava levando 3-1 do Primavera. Exatamente. E virou 4-3. Exatamente. Ou seja, o saldo de gols do Novo Horizontino vai lá pro céu agora. E o Robson já fez 6 gols. Goleador do campeonato. Se bobear, vai arrumar um empreguinho bom no segundo semestre, se o contrato não estiver amarrado, hein? Luiz na canhota domina para tentar. O Novo Horizontino joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, tem batido na trave nos últimos anos, né, Prédio? O Novo Horizontino para chegar à Série A, né? 2 vezes. Duas com o Eduardo Batista e uma com o Ederson Moreira. 3 vezes ele bateu na trave, na última rodada. Na ponta essa bola pro Verdão para tentar ganhar no ataque. Eu quero ouvir a defesa, a bola para fora com o Mike tirando pela linha lateral. Oi, Milhose. Contexto histórico, essa é a primeira derrota por 4 gols da história do Abel Ferreira no comando do Palmeiras. E perdeu por 3 para a LDU, nunca tinha perdido por 4 gols. Um dos maiores vexames, dá para dizer, da história do técnico português. Pra área essa bola, Grêmio Novo Horizontino vem na marcação, tira aqui atrás o Hélio Borges tocando pro meio campo, Lomba, sai jogando com o pé, vira a bola pra ponta esquerda, o passe, no apoio Luigi, fecha, perde Bruno Rodrigues, Luigi, 1, 2 dribles, o terceiro, arriscou o 4º drible, tropeçou na bola, adiantou até perder, volta Bianchi, insistiu Marlon Freitas, bola sai da grande área com Flaco Lopes, domina o centroavante aos 48, vai acabar, Flaco domina, cruzou pro gol, defesa cota, ela sai da grande área, volta fora dela para Piquerez amacia no peito, colocou direto no gol, o goleiro subiu, Dantas do alto de cabeça, tira, volta Jordi, agora é dele, pegou o goleiro, olha pro relógio, Fabiano dos Santos, vai esperar uma revisão desse lance último aqui agora, em que os jogadores do Palmeiras pedem um pênalti, Jordi vai botar a bola para frente, 48:30, não há tempo, o massacre terminou, acaba o show do Jorjão, o show já terminou. 4-0 pro Grêmio Novo Horizontino em cima do poderoso Verdão. Hoje o poderoso vestiu amarelo e preto. João Paulo Capelanes. Que massacre do Grêmio Novo Horizontino! Alô, Rogério Assis, histórico. Pela primeira vez, Abel Ferreira sofre uma goleada por 4 gols. 4-0 pro Novo Horizontino, quem diria, hein? Robson, sem dúvida alguma, já a abertura do craque Bandeirantes, mais 3 gols. Contra o Palmeiras, 6 gols já no Campeonato Paulista. Não é pra qualquer um, não. Vem aí o apito final no microfone da Bandeirantes. Antes, tem destaque da reportagem Bandeirantes. Fala aí, Bruno Milhós, Abel Ferreira. A coletiva do Abel já é patada pra tudo quanto é lado quando ganha. Quando perde de 4-0, eu quero só ver a coletiva do técnico português aí, Milhose. E não consigo nem prever, porque é inédita essa derrota, como você pontuou, Capê. O Abel Ferreira nunca levou 4 gols e perdeu por 4 gols de diferença. Levou 4 gols, perdeu por Defensa e Justiça 4-3, 4-2 para o Bragantino também no Campeonato Brasileiro 2021, mas nunca nesta forma. A última derrota do Palmeiras de 4 gols sofridos, uma goleada tão pesada, foi contra o Água Santa em 2016. Foi a última vez, na época era o Cuca comandando o Palmeiras, início do trabalho. Desde então não passava por um vexame como esse no Campeonato Paulista. A equipe do Verdão, que claro, tem muito que lamentar, não sofria gols até então no Campeonato Paulista, agora são 4, um para cada jogo disputado até aqui na competição. Claro que muitos jogadores culpados, o Luigi que entregou um gol, Veiga não jogou nada, o Lomba não conseguiu evitar os gols e também o sistema defensivo todo, né? O Piquerez foi muito mal, Gomes, Murilo, muitos culpados, mas é fato.
entra para a história, uma das maiores derrotas da história do Palmeiras, evidentemente a maior na história de Abel Ferreira comandando o Verdão. Capê. Uma década depois, o Palmeiras volta a tomar 4-0 no placar no Campeonato Paulista. Naquela oportunidade foi justamente no Paulistão. 4-1 naquela ocasião. Aquele foi 2016, 4-1. Mas em 2015 o Palmeiras perdeu por 4 gols. Foi a última vez pelo Brasileiro contra a Chapecoense. Foi 5-1. Desde então, de 11 anos, o Palmeiras volta a perder por 4 gols de diferença. Né? 11 anos de diferença. Pois é. Vamos aguardar, vem aí a abertura do apito final, vem aí a entrevista coletiva na íntegra do técnico Abel Ferreira e, claro, a partir de agora, muito sobre o Verdão, análise do Alexandre Pretzel e falaremos, obviamente, de Corinthians, de Santos, de São Paulo e mais sobre o campeonato que vem aí, o Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e, claro, Copa do Mundo é no microfone da Bandeirantes, tem o craque Bandeirantes no ar. O craque do jogo. Mestre Alexandre Pretzel, eu quero aqui... Cara, eu tô pensando se eu faço gabarito hoje ou não. Não, claro, tem que fazer sempre. Eu tô pensando que acho que vai ser, do mesmo jeito que o Canhão falou, realmente foi um massacre do Novo Horizontino em cima do Palmeiras. Sim. Eu acho que nunca na história o Palmeiras vai ter uma nota tão baixa. Então eu tô pensando aqui se a gente faz o gabarito. Todos com menos de 5 já. Já pra começar. Ninguém passa. Ninguém passa de 5. Ninguém passa de ano. Nem o professor. Ninguém passa de 5. Então tá bom. Bom, não é o gabarito agora é o craque Bandeirantes. Vamos lá, Pretzel. Quem é? É meio pergunta... tonta de Tô se chamando fazer, o meu colega Miliose, porque na época do Jogralzinho. Vamos lá. 1, 2, 3, Robson. De novo, vamos lá, gostei. 1, 2, 3, Robson. Maravilha. Robson, 3 gols em destaque pra você, o craque Bandeirantes. Novo Horizontino 4, gente. Acredite se quiser. Palmeiras, Abel Ferreira, nada. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Escanteio o Grêmio Novo Horizontino. Mike para cobrar com a perna da canhota para a grande área. Os zagueiros. Patrick Dantas. Autorizado. Fechadinho. Desvio contra o toque na área do Robson. É gol! Escanteio, a bola bem desviada na primeira trave, completamente sozinho. Robson só espera a bola, bota o cabeção quase em cima da linha para fazer o gol do Grêmio Novo Horizontino. O artilheiro Robson, bem colocado, manda para dentro para fazer o gol do Grêmio Novo Horizontino. Novo Horizontino, Verdão 0. Marcelo Lomba não tem jeito, tá feito. O Grêmio Novo Horizontino faz 1-0 em Mike, domina Novo Horizontino. Lá pra área, a bola muito alta, segura a trave. Livre, sozinho, chegou o Tavinho, bateu! É gol! Mais um do Grêmio Novo Horizontino. Outra vez Robson.
Robson, na bola que vem do Mike aqui pela esquerda. O passe atravessando a grande área. Robson passa atrás da marcação, pega de primeira e manda no canto esquerdo para fazer 2-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Outra vez o artilheiro Robson. Outra vez Robson. 2 Grêmio Novo Horizontino. Palmeiras lá para a área, um balão, Lomba subiu, pegou. Sozinho, chegou, já pegou, já abraçou, já saiu jogando. Ó. Com a mão já tenta aqui o passe na ponta. Luiz domina, bico da sua grande área. Perdeu, sobra, voltou, gol aberto, o Robson livre. Bateu o Robson, é gol! Gol! Terceiro de Robson, um presentão do garoto Luigi, que tentou na área dele fazer uma graça, passar o pé em cima da bola, tentou driblar o adversário, perdeu, ela fica na área para Robson, ele bate de pé direito, o Lomba estava no meio do caminho, Robson mandou pro gol vazio, para fazer 3-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Robson jogando Benedetti, e passou pro cara errado, dá no pé do Leonaldi, que toca na ponta de Borges, ajeitou, bateu no canto, é gol! Gol! Horizontino atropela o Palmeiras. Agora Hélio Borges, lançado na direita. O Robson até vai pra bola. O Hélio vem por trás gritando: deixa comigo, sai da frente que eu vou fazer um gol. Hélio domina, bate cruzado, o pé direito, ela vai no canto. Entra, Lomba se estica lá aqui que vai no canto direito. 4-0 Grêmio Novo Horizontino. Um verdadeiro baile, um olé. É a festa do interior, já diria Moraes Moreira. É a festa do interior. Hélio Borges faz 4-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Grêmio Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. O Lomba pela quarta vez, eu digo, não tem jeito. 10-3. Boa noite na medida do possível para você, torcedor palestrino, hein? 4-0 pro Novo Horizontino. Não é rádio pirata não, viu, gente? Porque geralmente o pessoal coloca numa frequência ou outra aí, tem um monte de porcaria no ar. Não, pelo contrário. 4 gols muito bem narrados pelo canhão do rádio Rogério Assis. 3 gols só do Robson. Robson chega ao 6º gol dele no Campeonato Paulista. Então você que está ouvindo a rádio, não se surpreenda. É verdade. É verdade esse bilhete aí. 4-0, Novo Horizontino amassa o Palmeiras. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva, já tem o gabarito com o Pretzel. E claro, a gente vai projetar aí a sequência. Não é que é terra arrasada, né, Pretzel? Você tomar de 4-0 claro é sempre muito forte, claro. Mas não é terra arrasada. Agora, eu acho que aquele discurso do Abel, que já é meio batido, início de temporada, time alternativo, um time que gasta mais de 700 milhões de reais, desculpa, não pode tomar de 4 para uma equipe que talvez um jogador do Palmeiras, acho que o salário do Gomes é o salário do elenco inteiro do Novo Horizontino, Sabe quantos dias que o Novo Horizontino trabalhou a mais que o Palmeiras? 5. Pois é, porque tava na Série D até então, outro assim, dia ó, aí. Vamos parar com esse negócio aí, não, quer ver? Tá com a perna pesada, tá valendo pra todo mundo. A gente sabe que é um sacrifício tu treinar apenas 8 dias, mas é o que tem. Não pode o Palmeiras, com o elenco que tem, caminhar em campo como caminhou hoje. Então, parabéns ao Novo Horizontino. Se tivesse sido 5-0, não seria exagero. O Lomba tirou uma bola com o olho aí. Aliás, eu falei, eu não sou contra o Lombo, mas é o resumo da reta final da carreira dele. Ele é um cara muito legal, mas chama gol. O que é o chama gol? Né? Dá tudo errado. Ó o Luigi, ó. Então, a gente tá revendo o terceiro gol do Novo Horizontino. Quer fazer firula na entrada da área, mas uma saída de bola esquisita do próprio Lomba com o Luigi. Então é o seguinte, ó, hoje foi a noite não. Mas esse dado do Miliose, ele já começa o ano meio esquisito. Primeira vez que o Abel Ferreira toma 4 de diferença como técnico do Palmeiras. Isso aí tem que ser debatido, sim. Não é possível minimizar uma derrota de 4-0, independentemente da data, né, de quanto tempo de treinamento. Não dá pro Palmeiras tomar 4. E parabéns ao Novo Horizontino.
Parabéns ao Novo Horizontino, que se tivesse mais 5 minutos, talvez fizesse o 5º gol. Então hoje foi a noite não, mas é preciso dar uma olhada no elenco, viu, Capelani? A gente estava vendo hoje, e o Miliose foi bem aqui me passando, só 3 ausências hoje. Vitor Roque, Andrés Pereira e Sousa. Além dos lesionados, né? Sim, isso. Viu? São jogadores bons, mas qual é o elenco? Olha o elenco aqui, o Bruno Rodrigues, com todo respeito, né? Ficou muito tempo parado. Né? O Luigi acha que é baita jogador, não é ainda. O Eric Belé, menino. Luiz Pacheco, menino, mas bom, deveria ter começado o jogo hoje, que foi bem no sábado. Mas tem que dizer, eu vou poupar. Poupar com quem? Com o Martínez? Martínez, muito mal. Veiga, né? Parece que o Veiga tá louco pra ir embora, essa que é a realidade. Faz tempo, hein? Então é o seguinte, viu? Tem que contratar, cara. Mas contratar jogador pronto, tipo Marlon Freitas. Que chegue para jogar, para competir. E que tenha fome também, que ainda tenha luta para conquistar alguma coisa, viu? Então hoje o Murilo foi muito mal, acho até que ele pode ter saído machucado, né? Para ter tirado ele no intervalo. O Benedetti eu gosto, mas também deu azar hoje em 2 lances. Então é o seguinte, hoje foi a noite não, parabéns ao Novo Horizontino, mas é bom tomar cuidado com o Campeonato Paulista, né? Por 8 jogos, cada grande ganha 35 milhões. O valor é muito bom. Agora, não dá para tomar 4 do jeito que tomou hoje. Vinha de 3 vitórias consecutivas, vai se classificar, mas o jogo de hoje é um jogo de análise e também de cobrança, sem dúvida nenhuma. Bom, cobrança em cima de quem? Só se for no elenco, né? Porque o Abel não vai ser cobrado pelo Barros, claro, e muito menos pela Leila. Olha, eu costumo falar o seguinte, tá? Corinthians, Santos e São Paulo sofrem de transfer ban. Sofreram e vem sofrendo ao longo dos últimos anos. O Palmeiras não sofre de transfer ban, sofre de transfer Barros. Porque a incompetência desse sujeito para contratar jogador é uma coisa inacreditável. Eu tenho falado sobre isso. Alguns estão roubando aí, mas tudo bem, não tem problema, né? O transfer Barros. Porque o Palmeiras não consegue ser assertivo nas contratações. Ok, eu também teria contratado o Roque, o Andreas, mas eu não teria gastado quase mais de 500 milhões hoje ele tinha que chegar, ele é omisso, porque ele tinha que chegar na assessoria hoje e dizer assim, eu vou falar hoje, viu? Isso. Mas falar o que? Vou falar, tem que falar. Nós tomamos um vareio de bola. Não, isso é outra coisa. A vinheta no Esporte e Debate. Achar que vai o Barros aparecer. A Leila não vai aparecer porque ela não entende nada de bola, né? Capelani, tu me conhece. Eu acho que ele não vai aparecer. Ele deveria tomar a iniciativa. Pelo cargo dele. Claro que mas sim. não vai fazer. Nunca. Ele é um omisso. Anderson Barros, o omisso. Essa que é a realidade. Porque é o seguinte, é fácil tu ser executivo desse jeito. Nossa. Tu não dá uma satisfação, tu não aparece, não dá entrevista. Pô, cara. Fala, e outra, na vitória não precisa falar, tem que falar na derrota mesmo. Porque na vitória tá tudo certo. Tem que falar na derrota mesmo. Na vitória você vira um grande pavão. Claro. Como ficou marcado o Júlio César Casares, ex-presidente do São Paulo. Só aparecia na vitória. Foto no Instagram só na vitória. No story, no Instagram só quando ganha. Aí quando perdia não postava nada, bloqueava os comentários, não dava entrevista, né? Então assim, não dá pra levar a sério. Foi a vez que o Anderson Barros apareceu? Faz muito tempo. Eu lembro qual foi a última vez. Talvez o sorteio do Paulistão. Não. Mas sorteio do Paulistão, tudo bem, não tem polêmica. Tem que ser. Foi quando o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem contra o São Paulo. Ele apareceu rapidamente, espinafrou o árbitro e foi embora. Não apareceu mais. Que adianta, não é que foi entrevista, ele deu um pronunciamento. Posso falar? Mas aí também é a minha vinheta, né? A gente não tem que dar moral. Porque o sujeito que usa a imprensa quando ele quer só, também tem uma certa razão. Mas quando toma 4 e dá esse vexame aí, tem que ouvir aparecer. E tem que aparecer. Exatamente. E a presidente Leila, pronto, tá viajando. Pois é, entendeu? Acabou o voo da alegria lá com o pessoal da CBF, né? Voo pela Europa para conhecer ligas e tal. Esse Samir Chaldi, ele é gênio do mal. Porque ele é inteligente, viu? Vou pegar, viu? Todos os presidentes. A CBF banca, vem aqui, emergir. Vamos fazer primeira classe, certo? Tudo pago, hotel bom, Bundesliga, La Liga, certo? Na França. Premier League, viu? Só capital maravilhosa. Voozinho da alegria, viu? Bota o BAF pra sentar longe da Leila, exatamente, né? Não tem problema. E o Casares não foi, né? Porque se fobiar, seria empichado em Londres. Né? Bom, gente, atenção, vamos lá. Eu quero pedir a participação da rapaziada com a gente no YouTube e quero pedir também, você que está nos ouvindo aí, manda mensagem de áudio. Vai ter o quadro já o Alô Torcedor, você vai mandar sua participação para cá e a gente vai debater contigo. O que você acha sobre o elenco do Palmeiras? Você palmeirense, o
que você acha do elenco? Eu critiquei hoje no Jogo Aberto, eu falei pra Renata, muita gente acha que o elenco do Palmeiras é maravilhoso, eu não acho. Decaiu bastante. Eu não acho você gastar 700 milhões de reais, desculpa, Bruninho, você gastar quase R$1 bilhão, você tinha que ter um elenco estrelado. Você perdeu, vamos lá, um Vitor Roque, você tem um cara de um nível semelhante. É que hoje tem Palmeiras não tem, pô. 4 bons jogadores no departamento médico. O Andreas Pereira acabou de não tá jogando nada desde que chegou ao Palmeiras. O Lucas Evangelista, que acho que é um jogador bom pra compor elenco aí. Não tem prazo pra voltar também. O Felipe Anderson. Todo respeito também. E esse tá fazendo hora lá, que é o Paulinho. Paulinho Gogó. Paulinho centroavante. Então tô brincando Os com isso. caras chamam ele assim. Mas eu não gosto desses apelidos assim, prejudiciais, mas é o que o pessoal fala. A boca pequena, há quem diga que o Paulinho não tem condições de ter uma sequência de mais do que 5 jogos, pela lesão que ele tem. Dizem que o Galo foi muito esperto na negociação. O Palmeiras gastou 123 milhões. 123 milhões. Sabe por quê? Não, 23 milhões, 18 pelo Paulinho, mas entra o Gabriel Menino e entra o menino, aquele Patrick. Foram 23 milhões de euros. É muito dinheiro. Assim, o meu ponto de vista, sabe o que é? Eu acho que o jogador de futebol, uma grande parte é muito burra, sabe? O Paulinho, ele me parece um cara esclarecido, ele fala sobre política, ele fala sobre religião, ele fala sobre um monte de coisa. Toma muita pancada, eu acho engraçado, né? O Abel chegou? Não, fundamental, vamos ouvir o Abel. Daqui a pouco a gente fala sobre o Paulinho. O Abel Ferreira tá chegando na entrevista coletiva, Bruno Milhozzi. Vamos na íntegra com o técnico do Verdão, Bruninho. Do mundo. Quando não somos qualquer equipa, quando não somos uma equipa competitiva, podemos perder com qualquer equipa do mundo. Foi isso que aconteceu hoje. Não fomos competitivos. Espero que possamos errar tudo neste tipo de jogos. Nós sabemos a responsabilidade que é de representar o Palmeiras, mas, como te disse, é um golpe duro e quando não somos competitivos nem nos mobilizamos mentalmente para este tipo de jogos, este tipo de resultados podem acontecer e basta olhar para a forma como sofremos os 4 golos. Se tu fores analisar qualquer um dos 4 golos, não é normal na nossa equipa, portanto, como tu disseste bem, isto não é normal e não é normal porque não fomos competitivos. Portanto, é uma derrota pesada, mas será uma derrota maior se nós não aprendermos com o que aconteceu aqui hoje. Abel, boa noite, Rafael, TVT, afiliado da Globo. Já que você falou que o time não foi competitivo, né, que foi um golpe duro, como virar essa chave e trazer esse mental de uma maneira tão rápida, já que tem um clássico no sábado? Não, olha, da mesma forma como estava tudo bem até agora, nós sabemos que o futebol é volátil, nem estava tudo muito bem porque tivemos 3 vitórias seguidas, já vos disse, é um momento para nós pormos todo mundo a jogar, é um momento para nós avaliarmos o momento de cada jogador, é um momento para nós os testarmos também e não há melhor momento do que este. Portanto, cada jogo é uma história diferente, este teve a sua história, como te disse, um golpe duro, resta-nos trabalhar e prepararmos para o próximo jogo que está já aí no virar da esquina. Abel, em cima do que o Piquerez falou na saída do campo, ele mencionou algo que me chamou bastante a atenção na entrevista. Ele falou que foi um time medroso. E eu me lembro que você mencionou na entrevista coletiva, depois da final da Copa Libertadores da América, que, se eu estiver errado, me corrija, foi um time que faltou coragem, faltou mais ali casca também para conseguir dar o que o jogo pedia. Olhando para o que era aquele elenco, olhando para o elenco que você tem agora, que teve algumas saídas, uma chegada, e muitos jovens da base também, como trabalhar para fazer com que esse time não repita erros do passado? Vamos só pôr aqui coisas bem claras. Para já, quando olhamos para a equipa, há muitos jogadores que estão lesionados e nós não estamos na máxima força. Ponto número 1. Ponto número 2, já vos disse mais do que uma vez que vamos apostar nos jovens, vamos olhar os jovens, vamos metê-los à prova e nós hoje vimos golos que não podemos sofrer. A responsabilidade de representar o Palmeiras, a equipa de Palmeiras é enorme. E nós temos que, porque nós sabemos os riscos que é apostar na base, mas a base nunca foi um problema, nem será um problema, será uma solução. Eu, como treinador, sei o que estou a fazer. Acabei probleminha aqui com a fala do Abel Ferreira, a gente já retoma as respostas do técnico português. Não sou crítico da crítica, viu, Pretzel? Mas
Parece que o povo tem medo de perguntar pro Abel, né? Ainda mais depois do 0-4. Voltou. Tudo numa fase muito decisiva do ano, e se não for agora que os vai ver, não é quando for uma final da Libertadores ou uma meia-final que nós vamos começar a testá-los. Portanto, sim, é um golpe duro, sim, talvez a minha maior derrota desde que eu estou aqui. Agora que sejam abrolhos para todos. Sejam abrolhos para todos. Vou acabar como comecei esta entrevista. Quando somos uma equipa competitiva, estamos preparados para ganhar a qualquer equipa do mundo. Quando somos uma equipa que não compete, como foi hoje, nem se mobiliza mentalmente, podemos perder contra uma equipa nem que seja da 5ª divisão, que foi o que aconteceu hoje. Está bem? Foi embora, hein, Capê? O Abel Ferreira respondeu poucas perguntas. Acho que não deu nem 5 minutos de coletiva aí. Que vergonha, velho. E abandonou a coletiva o técnico Abel Ferreira. O cara é muito mal perdedor, velho. O Abel Ferreira é muito mal perdedor. Não, ele nunca, ele é infalível. Que sujeito ele mal nunca perdedor. erra, ele nunca erra. Não, e assim, é sempre mesmo de... 4 minutos e meio, totalizando a coletiva. 4 minutos e meio de entrevista coletiva. É aquela coisa, o Abel Ferreira, ele não muda, velho. O Abel Ferreira não muda. Ele não muda. Quando ele ganha, sou eu. Quando ele perde, quando a equipe é competitiva... Você viu o que ele falou? Quando a equipe é competitiva, nós podemos vencer qualquer equipe do mundo. Palavras dele. Quer dizer... Ele não errou, então. A equipe que não foi competitiva, Abel. Você não teve parcela de culpa em nada. O sujeitinho que não sabe perder, velho. Posso falar? É por isso que o Abel não recebe proposta da Europa. Porque o pessoal pega um perfil completo. Eu acho que tu tem razão. Pega um perfil completo. E esse cara aqui, não sei o quê. Porque se ele é todo esse treinador mesmo, o Palmeiras na história do clube, sim. Agora, tá mostrando uma falta de repertório gigantesca de alguns anos pra cá. E eu bato nisso. O time não tem nada. nada. Dele não tem nada. Tem nada. Que a gente tava falando, Bruninho, Pretzel, ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Mirassol teve. Sabe o que teve contra o Mirassol? Jogadas pelo meio. E Tudo foram bem. boas jogadas. O Pretzel, hoje não teve nada. O Palmeiras mas os caras estão cansados ou com a perna presa. Isso aí é uma mas balela, não bravata. Pode tomar 4, não pode ser amassado. Não, que cansado. O Palmeiras toma 2-0 de algum time, o Gustavo Gomes sai da zaga e vira centroavante. É isso aí Você não vê nem em time de várzea. É isso aí mesmo. Você gastar quase 1 bi para você não ter um elenco completo, você ter carências no time. Isso é incompetência da gestão. E você ter um time que só vive de chuveirinho e toma 4 no Novo Horizontino, isso é culpa do treinador. Assim, na última tem os entrevista, abeletes que vão defender o Abel, eu não defendo o Abel. Tem aquela fala do Abel em que ele fala sobre orçamento, vocês vão lembrar. E eu acho que ele foi muito infeliz naquela resposta, porque o repórter pergunta: Abel, você fala que o Palmeiras não gasta tanto, usa a base. Ele falou isso de novo, né? Nós somos um time que usa a base, é um time que a gente quer valorizar os garotos. Mas o Palmeiras gastou 700 milhões de reais no ano passado, e o Flamengo, que montou um elenco competitivo e levou tudo, gastou 450. A pergunta foi essa: que orçamento é esse, Abel? Já que você está falando que o Palmeiras gasta menos. Foi ótima pergunta. E o Abel falou: não, mas não é bem assim. Orçamento a gente calcula porque nossas compras são parceladas. A gente paga em 5 anos, 6 anos. Nossa Senhora. E não é assim que funciona, né? Então o Abel tentou fugir dessa narrativa, desse roteiro que é verdadeiro. O Palmeiras gastou mais que o Flamengo e não levou nada. E de novo não tem um elenco que a princípio se mostra ser o suficiente para disputar os títulos. Eu acho o Abel, como treinador, tá? Não posso falar como uma figura social, que eu não conheço, não faço nenhum julgamento de alguém que eu não conheço. Vou falar como uma figura de treinador. É um sujeito arrogante, né? Como ele é mascarado, como ele é prepotente, como ele é, desculpa, atitude nojenta, né? Atitude. Ele não sabe ganhar também. Sem humildade. Ele não sabe perder, ele não sabe perder ganhar. e não sabe ganhar. Isso aí, Pretzel. Um dia se viu o cara chegar, 3 perguntas na coletiva, mas 3 perguntas que ninguém apertou, aí ele pega, levanta e abandona a coletiva. Cadê o respeito ao torcedor para entender por que vocês tomaram um cacete hoje, Abel? Respeita quem? Respeita ao quem? torcedor. Ele não respeita. Lembra? A torcida vaiou ele criou um, criou um clima... Um escudo, né, contra a torcida. Um escudo. Vive reclamando da torcida. Torcida é tudo pra qualquer time de futebol. Claro. E até onde eu sei... Se tem violência, aí tá tudo errado. Sim. Mas se é pra protesto e pra crítica... Você tem todo o direito de criticar ali, né? Reclamar e tudo, tem todo o direito. Ele passou meses falando que estava chateado com o torcedor. E só para pontuar, até onde eu sei, acompanhando ali as coletivas desse início de Paulistão, é protocolo da Federação Paulista, 15 minutos pelo menos de coletiva. O Abel não cumpriu o protocolo. Mas o Abel, eu vou falar pra você, velho, vou falar. Olha, eu tô com bode, eu tô com ranço do Abel. Eu fico imaginando um abraço ao Lua Souza, que é um profissional espetacular, que é assessor do futebol do Palmeiras, aguentar esse cara durante toda essa temporada. Difícil. Deve ser difícil, hein? Porque ele deve ser de uma arrogância, viu? Pra lidar com a assessoria deve ser triste. Tá louco, os caras nem conseguem chegar chegar perto dele. E o Anderson dele. Barros? Pô, o cara não aparece pra dar entrevista, cara.
toma 4 no lombo, um vexame, primeira derrota por 4 gols de diferença na Era Abel, certo? Mas vem de 3 vitórias conseguidas, é verdade, mas não dá pra minimizar, sabe? Não dá pra se admitir tomar 4 da maneira como tomou, só isso, apenas isso. Ó, a gente tá fazendo o nosso trabalho aqui, mas o Palmeiras ficar tipo uma Coreia do Norte sempre em silêncio, né? Ninguém dá entrevista, não tem comando, cara. É o Abel que comanda, é ele que manda, a presidente Leila, certo? Eu acho que ela é competente, mas em momento de crise ela não surge porque ela não consegue, ela não sabe administrar um momento de crise no futebol, não sabe administrar, e o executivo está numa zona de conforto tremenda, né? É um omisso em derrota, não aparece, e tá sempre tudo bem no Palmeiras. Aí ele apareceu uma vez esse ano que foi pra minimizar o que aconteceu no ano passado. Falou, nossa, mas a gente foi vice em 3 competições, isso é ruim? Foi o que ela falou pra tentar minimizar o que aconteceu. Capê, tem o Anderson Moreira, o personagem positivo, né? O técnico que venceu de 4-0 tá falando. Vamos ouvir rapidinho o técnico do Novo Horizontino. A gente fez uma reformulação grande assim no clube, eu acho que foi uma mudança assim, muito significativa em todos os aspectos. A gente tinha muito receio, assim, né? Porque a gente foi buscar no mercado não só jogadores, mas também assim, o atleta, o ser humano, assim. Porque a gente tem resultado no futebol e aqui no Brasil, eu falo, né? Nós estamos muito acostumados a sempre eleger os heróis e os vilões, né? E aí a gente trabalha um esporte extremamente coletivo, então que a gente está muito feliz pelo resultado, mas assim, claro que todos os jogadores querem jogar, todos querem, né, ter minutos, e esse convencimento é diário, assim, é o que eu passo para eles, assim, todos terão as oportunidades. Eu não posso prever quando vai ser, mas que a gente tem que estar bem preparado para poder aproveitar essas oportunidades. Então eu acho que o que fica mais é uma conquista, uma vitória assim, muito do grupo, né? Num pouco espaço de tempo a gente teve 2 vitórias muito significativas. Elas são muito importantes para nós, até para início de trabalho, para nos trazer um pouco de tranquilidade, porque resultados ruins trazem instabilidade, desconfiança, traz... os atletas começam às vezes a duvidar um pouquinho daquilo que a gente tem para poder desenvolver. Agora, o resultado positivo também traz mais responsabilidade, vai trazer também mais cobrança. Então a gente precisa ter muita calma, muita tranquilidade para poder dar um passo de cada vez. A gente está muito feliz hoje, vamos nos permitir talvez comemorarmos ainda amanhã, mas a partir da quinta-feira não, entendeu? Assim, nada do que foi feito hoje vai entrar em jogo no domingo. E a gente precisa estar com a mesma determinação, a mesma vontade, a mesma concentração para a gente poder buscar mais uma vitória. Anderson, Gabriel do Esporte. Quando a gente se encontrou no começo do ano, você falou que o time ainda estava em construção. Como você avalia o elenco hoje, depois de uma vitória dessa, é mais tranquilo? Mas eu falo para você ainda, está em construção, a gente está recebendo atletas ainda, que eu falei assim, a gente teve um tempo maior para poder se preparar. Isso é bom que se fala que uma equipe como o Palmeiras, as equipes, né, que estavam disputando a Série A, elas tiveram um tempo muito reduzido para poderem, né, se preparar para a competição. Eu até falava assim, que às vezes um jogo, 2 jogos, a equipe consegue manter. Talvez no terceiro, no quarto jogo, é difícil de sustentar o mesmo ritmo assim, sem uma preparação adequada. A gente teve outros desafios, né? Qual foi o desafio? Poxa, a gente não teve no começo do trabalho todos os atletas, até agora nós estamos recebendo atletas. Então assim, a gente está num processo ainda de construção. Agora é claro, jogos como o de sábado, jogos como o de hoje, eles nos encurtam muito a distância daquilo que a gente quer chegar. Então são jogos importantes nesse sentido, porque a gente consegue desenvolver, eles conseguem ter um pouco mais de confiança, acreditar ainda mais naquilo que está sendo colocado. Então a gente continua em construção. Professor, boa noite. Depois do jogo com Primavera, a gente pôde ver nos bastidores, você parabenizou
falou que foi uma das maiores vitórias da sua carreira como treinador. Já pode substituir essa como uma das maiores ainda? Não, assim, é claro que é muito especial. Primeiro, falar que é um resultado contra uma das melhores equipes do mundo, né? Não é só do Brasil. É uma das melhores equipes do mundo, tá aí com certeza entre as... Não é à toa que disputa o Mundial e disputa com a competência. Tem um grande treinador, um treinador que é o treinador que talvez tenha um trabalho mais... de maior tempo, talvez, aqui no futebol brasileiro. Eu acho que sim, no Série A e B, eu acho que é o treinador que está há mais tempo. É um clube assim, com vários atletas extremamente qualificados. Isso só valoriza muito o que a gente fez. A gente não foi uma equipe que ficou só marcando, só se defendendo. A gente subiu marcação, a gente jogou quando teve condições. A gente tentou tirar, principalmente, o espaço interior ali, né, por dentro, que é onde eles têm muita qualidade e conseguem criar situações de 1 contra 1. Então, assim, a gente fica muito feliz. É claro que é uma vitória expressiva, assim, na carreira, e a gente trata com o maior carinho, mas a partir de quinta-feira já faz parte do passado, né? Agora já faz parte do passado. Vamos pensar para frente. E, professor, só mais uma, se me permite. O Novo Horizontino sempre entra, pelo menos nos últimos anos. Capeta, tá então um trechinho do Anderson Moreira, o vencedor da noite em 4-0, aplicou a maior derrota do Abel Ferreira na história no comando do Palmeiras e coloca o Novo Horizontino brigando pelas primeiras vagas. É o segundo colocado nesse momento no Campeonato Paulista, o que é importante, porque o Novo Horizontino pode no mata-mata levar decisões decisivas, decisões importantes para Novo Horizonte, né? Para jogar no Jorjão. Então, posição importantíssima do Novo Horizontino nesse momento, 9 pontos no Paulistão. Vamos fazer o seguinte, vamos com o gabarito, mas antes eu peço a participação do ouvinte, ó. Mande áudio, eu quero áudio no apito final, vamos até a meia-noite. Quer participar, quer ter a sua voz cantada aqui no microfone da Bandeirantes? Então é o seguinte, ó, 119-9904-8756. Aí eu vou falar no ar. Wi-Fi deu um bug do milênio, nosso celular travou. Mas calma. Como é que é? Tá aparecendo um negócio aí? Não. Um barulho? Eu vi um barulho. Tá bom. 1199904. Tô ouvindo voz, tô ficando maluco mesmo. 11999048756. Graças a Deus que o telefone trava, porque significa que tem muita mensagem da galera participar. O ruim é quando o celular fica morto, aí ninguém manda participação. Então, ó, 11999048756. Chegou a hora do Alô Torcedor, assim que você mandar pra cá a sua participação. Manda pra gente que já mensagem de áudio falando o seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem. O que esperar do seu clube de coração e você, palmeirense? O que pensar sobre Abel Ferreira, sobre o elenco e sobre a diretoria depois de um massacre, de um amasso? Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. Vem aí o Gabarito Bandeirantes com Alexandre Mestre Pretzel. Gabarito do jogo. Vamos fazer o Novo Horizontino também, Pretzel, ou só o Palmeiras? O que você acha? Vamos fazer, vamos. Dá moral pro Novo Horizontino, né? Vamos lá. Hino do Novo Horizontino. Novo Horizontino. Frente, tigre valente em seu caminho de ascensão. Vamos lá, goleiro Jordi. Uma ótima defesa no cabeceio do Riquelme no primeiro tempo. E a nota dele aumenta por 6,5. Alvarinho tomou cartão amarelo. 5. Dantas, o zagueiro. 6,5. Outro tomou amarelo, foi o Patrick. 6. Mike também. 6. Luiz Oyama. 7. Dono do meio hoje. Jean Irmer, ex-Corinthians, hein? Sem nota. Sem nota? Nem por participação? Não, sem nota eu trouxe 40. Léo Naldi. Léo Naldi era da Ponte, lembra? Quase veio pro Palmeiras uma vez. 6. Tavinho. Tavinho, 5. O autor de um dos gols, Hélio Borges. Entrou e fez gol, 7. Juninho. Juninho, 6. Matheus Bianchi entrou. Matheus Bianchi, 5. E o Maicon que saiu? 5. E o Diego Galo, hein? Diego Galo, sem nota, entrou os 40. Nicolás Careca. Sem nota também, entrou. Gosta do Careca, Xandão? Acha ele... Não, você acha ele bom jogador? Aquele que passou pelo São Paulo, sim. E esse Nicolás Careca? Mais ou menos. E esse Careca de verdade, hein? Esse é Careca de verdade. Você não curte o Careca, então acha que ele é um... observação. É porque eu sempre achei fora engraçado. de propósito. O Careca sempre teve cabelo, cara. Nunca o Careca esteve careca. Isso sempre me incomodou. Ah, é? Liga pro Careca, então. Fala, o Bruno Milhões tá incomodado com o seu corte. Passa 0 aí, vai.
E o Robson, autor de 3 gols no jogo. 9. Que falta pro cara tirar um 10, hein? Ah, ele tem que acabar com o jogo, né? Fez 3 gols. Ele levou o amarelo. Ah, ele tomou amarelo? Pisou na bola 3 vezes. Antes do primeiro gol, ele tropeçou-se. Tem razão. E antes do terceiro gol, ele também tropeçou-se. Nota 9 pro Robson. Bom, técnico Anderson Moreira, que se perdeu na carreira um pouco, né? Tá aí recuperando aos poucos. A entrevista dele foi consciente, sem pisar em cima de ninguém. 8 pro Anderson Moreira. Nota do time do Novo Horizontino hoje. Numa média? Uma média. 7,5. 7,5. Muito bom. É uma ótima média. Caramba, uma média 7,5 para um time que meteu 4-0, velho. Você não acha que você é um cara muito duro consigo mesmo? Você tem que ver o jogo. Foram 5 lances de gol pro time do Novo Horizontino, é verdade. 4 entraram. Sabe? Não foi assim um amasso, né? Pareceu um amasso porque o Palmeiras andou no campo e o Novo Horizontino nem forçou muito. Então, assim, foi um jogo espetacular pela atitude do Novo Horizontino, mas foi um jogo assim, não foi um supra-sumo, não né? foi um espetáculo, um supra-sumo. Assim, desculpa, gente, nós não estamos tirando o mérito do Novo Horizontino aqui, só para deixar bem claro. É que o Palmeiras também, o Palmeiras andou em campo e o Novo Horizontino comeu a bola. Não, chegou 5 vezes no ataque, é como você falou, fez 4 gols, não foi aquela pressão, tem toda, né? Tem toda a razão, concordo contigo. Eu tô recebendo a mensagem de um grande amigo meu, certo? Quem palmeirense, fonte minha. Fala aí, quem que é? Ele disse assim, ó. Fala a fonte. Ele diz assim, uma vez, num show de um artista português, Pedro Abrunhosa, certo? Estavam Abel e a esposa, Barros e a esposa. Deram vinho de presente para o artista, e aí você me pergunta, o que tem isso de relação com o futebol do Palmeiras? Eu respondo, Abel e Barros criaram uma relação de amizade, inclusive entre famílias. Isto atrapalha e vai atrapalhar qualquer cobrança, qualquer exigência do treinador para cima do diretor e o contrário. Essa relação deixou de ser profissional. Das burradas nas contratações e manutenção do elenco velho, esse é o resultado. Todos estão acomodados. Sabe qual é a cobrança disso? 0. Isso tem que ser exposto ao invés do Abel falar todo o jogo de caráter e blá 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 blá. Concordo 1000%. Um ponto maravilhoso, certo? E eu concordo com ele, da minha fonte, que já me passou muitas coisas do Palmeiras e acertou quase todas. Quem mandou isso aí? Fala a fonte, irmão. Fala a fonte. Lembra? Aí, né? Fala a fonte então, Edu. Fala a fonte. Muito bem, notas do Novo Horizontino. Ai, papai, indo do Palmeiras para as notas do Verdão. Milhões, fique à vontade também. Se você não concordar com alguma nota do Pretzel, você dá aquela sublinhada, tá? Tô curioso pra ouvir essa. Vamos lá, atenção. A tua nota vai ser maior que a dos jogadores. Daqui a pouco eu vou pedir a nota da equipe aqui. Vamos lá. Goleiro Marcelo Lomba. Que nota, Pretzel? 1. Como? 1. Por que 1? Porque 1, cara. 5 foram do gol. Por que não 0? Não, 0 é muito tosco, né? Sabe? O cara viajou, botou o uniforme. Fez aquecimento. Né? Tá o 0, eu já dei 0 pro jogador. Pra o cara que entrou e foi expulso no primeiro lance. Lembra disso? Então, a final de Libertadores, o Gregory, né? Primeiro lance, 0. Nota 0, foi expulso, né? Tem razão. O Aníbal Moreno você deu quanto naquela ocasião contra o Corinthians? Copa do Brasil. 0. Foi 0? Dei 0. 0 pra ele. Na cabeçada. Kelvin, o lateral, toma amarelo. Você tá brincando, tudo 1. Não jogou nada. Gustavo Gomes, o zagueiro. 4? Opa. Murilo não tá jogando nada, né? 2. O que aconteceu com o Murilo, hein, Pretzel? Sei, cara. De um dos melhores zagueiros do Brasil. O papo era que o Cruzeiro queria, né? E aí eu fui ver os comentários nessa especulação de Belo Horizonte, da imprensa mineira. Eu fiquei preocupado. Os Palmeirenses, pode levar. Os palmeirenses, cara. Porque o torcedor não é burro, né, Pretzel? Já deu o que tinha que dar, e não sei. Assim os comentários, cara. Leva no aeroporto. Mas tá assim, Milhose. Hoje ele jogou muito mal. Jogou mal mesmo. É o sentimento, principalmente na reta final do ano passado, ele tava mal, né? E o Bruno Fux entra, ganha posição, então tá em baixa mesmo. Mas não vejo dessa forma, viu? Acho que é um jogador que serve em muitos também acho. times. Eu ainda acho que o Murilo é útil. Hoje foi... É que eu acho, sabe o que, gente? Chega um momento, isso aí que o Pretzel falou com a fonte dele, eu acho que isso acontece independentemente do segmento. Né? Esgotamento, acomodação. A gente mesmo que trabalha na imprensa, muitas vezes que você vê um profissional que está aí há 15, 20 anos no mesmo grupo, na mesma imprensa, na mesma área, no mesmo segmento, que às vezes o cara não tem mais motivação.
ou o cara tá num ponto de tranquilidade, numa zona de conforto gigantesca, entendeu? Talvez seja o caso de muitos jogadores do Palmeiras. O que o Rafael Veiga, na minha avaliação, vem deixando de fazer, ele tá sujando a reputação dele, que foi muito difícil de construir. Hoje o Veiga, ele não é sombra daquele jogador que iniciou na segunda passagem pelo Palmeiras. Hoje o Veiga é um nada em campo, não só ele. Maurício foi contratado a peso de ouro, não joga nada. Andrés Pereira, quando voltou, nada. Murilo agora, nada. O Maurício jogaria nesse catado de hoje do Palmeiras. Jogaria. Tá jogando mais que o Veiga. Mas também não é muito a mais. É que não é muito mais difícil jogar mais que o Veiga hoje, entendeu? Bom, vamos lá. Benedetti entrou na vaga do Murilo. 3. Piqueires. 2. Outro que não tá jogando nada também. Renovou o contrato e assentou no contrato. Emiliano Martínez. 1. Por que 1? Ele errou tudo. Foi dominado no meio. Marlon Freitas. 3. Larson, moleque da base. 4. Outro moleque da base, Luiz Pacheco. Entrou, sabe, deveria ter começado o jogo. Esse eu vou sem nota pra ele, porque ele entrou muito tarde. E isso não é demérito a ele. Sem nota. Agora eu quero ver. Rafael Veiga. 1. Ninguém vai tirar meio? Eu acho que um é um tá bom. justo, né? Um tá justo. Bruno Rodrigues. 2. O Bruno Rodrigues, ele é meio peladeiro, né? Nossa. O Michel até falou meio, né? Nas férias foi jogar pelado. Tava na pelada, né? Não, isso eu acho... É por isso que eu falo. Eu tava falando antes do Abel aparecer, como tem jogador burro, né? Desculpa, gente. Podem ficar bravos, emitir nota oficial. Não, porque faltou com respeito. Vocês, jogadores, são burros. Porque vocês faltam com respeito com a instituição e com o torcedor. Porque o Bruno Rodrigues, ele tá tendo uma chance gigantesca na carreira dele de novo, depois de 2 lesões gravíssimas. Com 2 anos parado. 2 anos parado. E o Palmeiras lá, arcando com o seu compromisso. Faz o feijão com arroz. Ninguém escolhe se machucar, tá? Aí o burro, porque pra mim é um burro, desculpa, eu tenho nada contra o Brunão, gente boa, deve ser um gaita cara fora de campo, sangue bom. Mas o cara que foi 2 anos parado, já tem um histórico de lesão. Nas férias aqui o calendário foi curto pro Palmeiras, ao invés do cara, deixa eu focar, não sei o quê, vai lá jogar na várzea. Sim. E aí aparece, obviamente, pra todo mundo, você é um burro. Foi campeão, pô. Realmente. Pô, dane-se. Campeão na várzea. Não, pelo menos não ficou no vice na várzea, né, que nem o Palmeiras ficou na temporada passada. Então, assim, o Paulinho, ninguém escolhe se machucar, uma pena. Mas tá lá, é São Paulo Fashion Week, é no botequinho, é no barzinho. Porra, velho. Sabe? Se preserva. Também acho. Se preserva. Veio aí o gasto de mais de 120 milhões de reais pro cara que não consegue jogar. Aí ao invés do cara se preservar, porque sabe qual é a impressão, Prédio? Eu não acho que o Bruno Rodrigues e que o Paulinho, esses dois, eles estavam andando e andando. Eu acho que eles estão se preparando, estão fazendo o que tem que ser feito. E eles têm vida também. Mas faz, o Bruno Rodrigues faz o simples e o feijão com arroz. Garoto, não tenta passar o pé por cima da bola. Tenta fazer um gol, tenta ganhar confiança. É isso, cara. E de novo, sobre o Paulinho, nada contra o cara aí no desfile de moda, no boteco e não sei o quê, porque a gente sabe que ele tá se preparando para tentar voltar. O problema é que dá uma impressão pro torcedor, 120 milhões é contratação, pro cara que é milionário o Palmeiras tá bancando, pro cara ficar em passarela aí. O cara tá babando pra jogar. É lógico, velho. Pega mal. Pega mal, claro que pega mal. Por isso que eu acho que os caras são... Que nem o Martínez, do Corinthians, tirando foto em parque aquático. Alienados. Não volta. Boleirado alienado. Se eu sou o Dorival, eu mando o Martínez embora justa causa. Se eu sou estável, eu rescindo o contrato do cara. Entra na justiça, falta então. De respeito. Pega a fila aí. Pega a fila e entra na justiça. Jogador burro, alienado. Sim. Bom, vamos lá. Onde eu parei? No Bruno Rodrigues. Que nota? 2. 2, né? Tá bom. Esse cara é bom de bola, viu? Alan. 2 hoje. 2, né? Ninguém foi bem, né? Não fez nada. Esse moleque é bom de bola também. Riquelme Felipe. A nota mais alta. 5 e não teria tirado. Acho que o Abel errou ao tirá-lo. Tirou cedo, né? Luigi. 1. Você pensou em dar um meio, né? Não, precisei dar o 0 pra ele, mas ele quase fez um gol depois, né? Que ele chuta a bola, o Jordi tava batido, ele quase fez o gol. E aquele lance tava 2-0, o Palmeiras ainda tava vivo, né? Aí tomou 3-0, a vaca deitou, né? Porque o Luigi foi sair jogando e jogou. E outra, hein? Alô, Luigi, você é um jogador normal, quer pisar em cima da bola na entrada da área, meu jovem. Não faça isso, foi o que ele fez, né?
Hein, que só pisar em cima da hora, sabe? Rolar o pé em Sim. cima. Eles estão com essa mania agora, na entrada da área. Futsal, isso Tomou o castigo. Bom, e um jogador que eu de verdade estava assistindo o jogo uma parte com vocês aqui no estúdio, outra parte lá com o Kayame na central. Eu não vi esse sujeito em campo. Flaco Lopes. Mas, cara... Não vi. Pelo menos se esforçou. Ah, mas... Ok. Lutou. Ele parece ser sempre o jogador mais incomodado. Exatamente. Quando as coisas não funcionam. Eu acho que ele estava indignado com o jogo. Ele dá uma chegada no zagueiro aí, quando tá 3-0, de brabo. Com os companheiros, eu acho. Esse cara eu respeito. Nota 4 pra ele. 4. Agora eu quero ver. Talvez seja da história a nota mais baixa de Abel Ferreira, técnico palmeirense. 1. Bom, eu ia te perguntar a média. Média do Palmeiras hoje? 2. Olha, média 2, passa de ano, viu? Com uma boa conversa. É uma boa conversa, aquele trabalho, servicinho sem nota, entendeu? Um EAD, de repente. Um EAD, ninguém sabe onde é que tu... Porque tu tá com o rosto aqui na tela, né? Ninguém sabe o que tu tá fazendo também, né? Na pandemia eu peguei, né? Dá umas incertas, né? E aí, meu, o que é, né? Não, tô aqui jogando, né? Sacanagem, tem prioridade. Aquela coisa, você tá, aula remota, você tá no né? ensino à distância. Aula remota. E aí você fica com uma aba aberta no joguinho e a outra aberta. Então apareceu alguém, você volta. Tem que ser macaco velho, quando né? a câmera tá aberta, né? Isso quando a câmera tá aberta. Teve gente tirando soneca aí durante a aula. Nossa Senhora, é verdade. Nossa Senhora. Tem toda a razão. O EAD é um grande migué, na realidade. Você é contra o ensino à distância. É um miguelaço, o ensino tem que ser frente a frente. Mas é a pessoa que está em Manaus, não tem condições de fazer um curso aqui em São Paulo e ela não tem como morar, mas ela consegue pagar. Isso faz parte do sistema. O senhor é o elitista, não faça isso. Não faça isso. Agora, a pessoa que está longe, certo? Ela vai duelar. Tu tem uma banca, perfeito. Tu tem 4 pessoas para a Fundação Getúlio Vargas escolher, tá? Um mora em São Paulo. A fundação é aqui, certo? O outro mora em Sorocaba, tá? O outro mora em Ribeirão Preto e o outro mora em Manaus. Quem é que vai ser escolhido? Não me venha com essa conversa. O senhor é o elitista. Acho que responde. João Paulo Capelani, CEO da Fundação Getúlio Vargas. Né? Escolhe quem? Não me venha com essa conversa. Você vai buscar o cara lá em Manaus? Vai buscar? Não, mas tudo bem. Esse é um assunto. Aqui é um programa de debate esportivo, já diria Ricardo Capriotti. Cultura demais. É verdade. Deixa eu só tirar rapidinho sobre futebol ainda. A nota da arbitragem, porque tem um abraço para Alexandre Silvestre, viu? Ídolo. Alexandre Silvestre, eu vou até mandar um áudio para ele aqui, ó. Um abraço para Alexandre Silvestre, estamos ao vivo na Rádio Bandeira, não sei se ele tá ouvindo ainda, mas um abraço para você, Silva. Ele pergunta para você, Pretzel, ele me manda o lance do puxão no Alan. Eu achei que não foi pênalti. Inicialmente eu não marcaria, mas depois, com um pouco mais de calma, eu acho que não é um absurdo marcar, viu, Xandão? Assim, ó, tem maneiras de ver o futebol, certo? Isso. Tem a geração atual, eu não tô fazendo uma crítica, mas ela vê futebol dessa maneira. Qualquer encostão é falta. Certo? Os narradores muitos atuais, qualquer coisa é pênalti dentro da área e é cartão amarelo pra tudo. Mas é verdade ou não é? Isso vai ligar pra gente já. Não, viu? Isso não é crítica, mas qualquer... É amarelo! Pênalti! Viu? Sabe? Viu? Eu vi pênalti. Então aqui, ó. Hoje, tu tem uma maneira de... Viu? Tu tem uma maneira de transmitir as coisas. E não é crítica, é uma observação. E de ver as coisas, que qualquer coisa é falta e qualquer coisa é amarelo. Tem uma geração hoje assim, certo? Também no jornalismo. O Bernabé fez um pênalti no Ademir o ano passado. Lembro. Aquilo ali pra mim não é pênalti nunca. Um empurrão e o Ademir pega e cai. Aquilo ali é um braço de proteção, certo? O pênalti do Senegal e Marrocos não foi nada. Não, isso aí não foi absolutamente nada. E o Alan é igual ao lance do pênalti da África. Né? É que o puxão do Alan... O do Senegal e Marrocos eu achei crocodilagem. Mas não tem força pra derrubar, não é um pescoção. Não, ele se joga. Se joga. Então é o seguinte, ó, respeito a posição do Alê, respeito a tua posição também, mas no meu futebol eu não daria esse tipo de pênalti. Perfeito. Eu não daria esse tipo. Eu também não sei se eu marcaria o pênalti. Eu tô falando que é um lance interpretativo. A Capela ficar em cima do muro, lance interpretativo. Eu acho que depende da lua também, sabe? Esse tipo de lance. Muita gente marcaria, muita gente não marcaria. E acho que faz parte do negócio. Nem foi pro VAR. Então, aí que tá.
Pois é. Nem Bom, foi mas pro aí eu VAR. acho que é correto, Bruninho. Porque esse é um lance interpretativo, o VAR não tem que interpretar. Tá certo. O VAR pra mim é uma porcaria. A ferramenta é incrível. E eu sou favorável à ferramenta, à internet, à tecnologia. Porque funciona no vôlei que você joga, funciona no tênis. E na Copinha não tinha, saiu um gol que não entrou. É verdade, Você viu, do né? Palmeiras, que a bola bate no Palmeiras. travessão e bate bem fora do gol. É. O pênalti que o cara do Palmeiras cobra, a bola entra. Sim. Desculpa, a bola entra e o juiz... Desculpa. Do Flamengo de Guarulhos. Isso, né? exatamente, Flamengo de exatamente. A bola entra e o juiz não dá o gol pro Flamengo de Guarulhos. Então, assim, o VAR contra o Vitória. É isso aí, na Arena Isso, Barueri. Vitória. Inclusive, a gente estava no jogo. Tanta coisa na cabeça que é uma loucura. O meu ponto de vista é, o VAR deveria intervir apenas para lances esdrúxulos, lances absurdos, lances interpretativos. Não entre em lance interpretativo. Que às vezes você tem um árbitro muito ruim na cabine do VAR, tão ruim quanto o árbitro principal, e o cara te influencia da pior forma possível no jogo e muda o destino de uma partida. Esse é o meu ponto de vista. Deixa eu mandar um abraço para Leonardo Meneghetti. Grande Meneghetti. Meu irmão tá nos ouvindo agora, elogiando a nossa transmissão, a nossa equipe também. E ele é Bandeirantes, né? Sempre. Hoje ele tá no Debate Raiz, né? Boa, Meneghetti. Que é um programa independente de muito sucesso. Sim. Né, lá em Porto Alegre, no YouTube. Né? Então ele, sabe, eu gosto muito dele, é meu irmão. Então ele tá nos ouvindo nesse momento em Porto Alegre. Um abraço pra ele. Ele te elogia, elogia o Milhosa. Valeu, Meneghetti, esse é monstro. Um abraço pra você. Também eu leria, também não tem problema. Eu acompanho pra caramba o Debate Raiz. Inclusive, eu falo bastante com o Chico Garcia sobre isso, porque era uma rapaziada que trabalhava na mídia convencional e aí pegou e abriu aí o próprio espaço pra poder falar de futebol de uma forma diferente. Eu acho bem interessante. Um abraço pra eles. Ó, o Alexandre Silvestre tá no banho escutando a gente. Tô falando sério, o cara tá tomando banho. Mas eu também escuto o rádio tomando banho. Eu também, cara. Eu tenho uma caixinha Bluetooth, eu fico ouvindo o rádio. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem passa... Toma banho demorado? Tem que economizar. 15 minutos no muito, banho, velho? É muito. Tem muito cabelo, cara. Para, irmão. Qual é o nome do teu pai? Eu sei o que você faz no banho durante 15 minutos. A conta da luz e da água, aí tira esse rapaz a tapa do banho. É água de fossa. É água de fossa? Eu entendi. O que você faz no banho durante 15 minutos? Vai. Quero tudo, detalhes cara. pericletantes. Peraí. Não, tem shampoo, tem condicionador, tem o sabonete. Entendi. Né, que não é sinuca, né? Como você gosta de dizer. Eu tomo banho sinuca, frases geralmente. da minha fonte. Olha aqui, ó, minha fonte está inspirada em observações. Sim, sabe por quê? liga lá. Porque eu gostaria de ter dito isso aqui. Ontem o Sub-20 perdeu na Copinha. Na mesma hora, o João Paulo Sampaio escreveu e disse que era uma vergonha deu um futebol pau apresentado. mesmo. É verdade. Hoje o profissional tomou de 4 e o diretor sumiu. E a coletiva durou 4 minutos. Um minuto para cada gol. Tem Isso toda aqui, razão. ó, é um texto maravilhoso isso aqui. Verdade. É uma verdade. corneta espetáculo e muito inteligente. Aí informações, ó. Emiliano chegou exatamente em 25 de janeiro de 2025. 32 dias depois, todos da academia perceberam que contrataram um jogador de 25 com um corpo de 50, jogador lento. Bruno Rodrigues jogou uma partida na Várzea, sabe o que aconteceu? Nada, apenas uma ligação do Barros, isso que tu disseste. Sim, o Abel defendeu na coletiva. Um zagueiro voltou de férias e não cumpriu o cronograma estipulado pelo departamento físico. Sabe o que aconteceu? Nada. E por aí vai. Eu vou preservar o nome do zagueiro que ele pediu para preservar. Muito bom. Cara, realmente é uma situação delicada que o Palmeiras passa administrativamente falando, não em termos financeiros, mas em termos de cobrança. Não há cobrança. É uma confraria de amigos. O Palmeiras virou um clube de amigos, entendeu? O Abel, ele é amigão do Anderson Barros. A Leila não entende nada de futebol, não cobra o Barros, que não cobra o Abel, que não cobra nada, e fica tudo por isso mesmo. Um abraço aqui pra Marcião de Ribeirão Pires, sempre com a gente. Um abraço pra você e pra família aí, Marcião. Tamo junto demais. 10h50. Então vocês não marcariam o pênalti em cima do Alan, só pra deixar claro. Pedro Cunha, gostaria de te ouvir. Você marcaria, Pedrão? Vamos lá. Eu concordo com o Pretzel, Capela. Boa noite, né? Não tinha falado ainda no apito final aqui. Boa noite pra vocês. Eu concordo com o Pretzel que na partida de Marrocos não foi pênalti. Também acho. Hoje, por ser um lance que a bola vinha em direção ao jogador do Palmeiras, quem que era o jogador envolvido no lance? O Alan. O Alan. Eu achei que foi mais pênalti do que o lance do Marrocos, viu? Então... E o nosso ídolo? Michel, foi pênalti ou não foi? Sem clubismo. Eu acho que é interpretativo, né? Se a decisão de campo foi não marcar, não marca. O VAR não precisa chamar. Em lance interpretativo mas não entra, eu né? marcaria. Você marcaria? Eu marcaria. Você Ele daria? não marcou, beleza. Você Segue daria? o jogo. Eu marcaria o pênalti. Eu achei você pênalti. Daria o pênalti. O Eu Pedro achei daria o pênalti. Eu marcaria. Você marcaria, tá bom. Você marcaria o pênalti. Eu marcaria o Pedro Cunha pênalti também. Tá. Mas eu também acho que não é lance pra VAR, tá? O VAR Tá. é só lance óbvio. Perfeito. Não O Silvestre pediu debate, não se manifestou. Né? Pois é. Você marcaria o pênalti, Bruninho? Não.
Eu marcaria. Eu também não. Então O Canhão vocês perderam. também. Então, Vocês perderam. O Canhão marcaria, então. Tem 4-2. Vocês perderam, vocês foram goleados. Não. E agora, O Preto? que muda? Não, tem que rasgar o meu diploma. Não, goleada é 4-0. Seu diploma não serve pra nada, Xandão. Não, segundo o Gilmar Mendes, não, né? Mas eu paguei a faculdade, né? Meu pai pagou, né? Ô, Capela, posso só fazer um comentário aqui? Já você fala. Eu... Fala, Pedrão. Eu ia só falar que o Michel Lopes mandou uma mensagem durante o jogo dizendo que tá morrendo de saudade do Everton já. Fechou o microfone dele. Maior goleiro da história. Fechou o microfone. Olha, pra mim o Everton, ele é o 4º maior goleiro da história do Palmeiras, tá? Marcos, Leão, Oberdan e o Everton. Eu coloco nessa Veloso, ordem. Não, acho que o Everton foi melhor. Não digo melhor. Na história do Palmeiras, melhor maior. Que o Everton. Não. O Everton ganhou mais títulos. Posso falar? Eu acho que o Ronaldo... Tu tem que ver faixa colocada no peito. Pois é. Protagonismo e qualidade. O Everton está na frente do Veloso em número de títulos. Mas pra mim o Veloso foi mais goleiro que o Everton. Eu também acho. Acho que o Veloso pegou mais. Posso falar quem eu acho que até pegou mais? Sérgio. Sérgio pegou mais que o Everton. Eu ia falar isso. Tá. Que foi reserva a vida inteira do Marcão, só que ele foi reserva do Marcão porque não é um demérito ser reserva do Marcão. Exato. Não estamos criticando o Everton. Vamos falar de nível técnico. De desempenho. Tá bom, vamos falar de nível técnico aqui. Real Madrid. Vamos falar de nível técnico. O Carlos Alberto, vamos falar de Real Madrid, nível técnico. O Everton, eu acho que ele não entra nos 10 melhores goleiros da história do Palmeiras em nível técnico. E não é demérito ao Everton, é mérito à história de goleiros do Palmeiras. 10 eu acho que ele entra. Quem são os outros? Cara. Valdir Joaquim de Moraes, tem que lembrar. Vamos lá. Professor Valdir Joaquim de Moraes. Oberdan, Leão, Marcos, Sérgio, Veloso. Só aí são 6. O Gilmar da década de 70 jogava menos que o Everton, eu acho. Mas era um bom goleiro. Eu vi gente debatendo que o Fernando Praz estava na frente do... Opa, Fernando Praz, 7. Fernando Praz, 7. O Praz foi mais goleiro que o Everton. Mais goleiro, 7. Na minha opinião também. Eu também acho. Busca aí, coloca o goleiro da história do Palmeiras. Vamos lá. Tá falando do Zete, jogou pouco no Palmeiras. O Zete bem melhor que o Everton. Mas o Zete é na história do Palmeiras. É verdade, você tem toda a razão. Mas vamos falar de goleiro que passou pelo Palmeiras? O Zete quebrou a perna, deu um azar que ele quebrou a perna. Mas vamos falar de goleiro que passou pelo Palmeiras. O Zete catou mais que o Everton, 8. Vamos lá. Vocês falaram do Leão já? Opa, o Sérgio. Ouvinte premiado. Elite. Quem? Sérgio. Ouvinte premiado. Dois ouvintes premiados. Isso, os caras, quer dizer, os caras é uma eles geração estão em que só escuta o que eles querem. Só o que eles querem. Exatamente. A gente falou do Leão, falou do Sérgio, os caras falou do Leão, falou do Sérgio. Caramba, velho, vocês estão onde? Estão aqui no estúdio, cara, não tem o que pensar. É só ouvir o que a gente tá falando, velho. Tava pensando nos goleiros aqui. Entendi. Sacanagem de Deola. Atenção, o Everton entra entre os 10. Quem? Deola. Não, o Everton entra. Jailson? Bruno, né? Lembra o goleiro? O Everton Bruno, entra entre os 10. Ele tá em 8º. Então, faltam 2. Cava que acha. Não, acho que tá bom. Cava que acha. Hein, Michel? Cava que acha. Coloca aí goleiros da história do Palmeiras. Daqui a pouco a gente acha aí. Faltam 2 pro Everton sair da lista de 10. Entendeu? Tô pensando aqui. Tô puxando pela memória. Tem o goleiro Primo, de 1918 a 27. Não, aí não dá. Não existia nem bola. Tá bom. Também, peraí. Pensando. Posso ler a lista aqui dos goleiros com mais jogos pelo Palmeiras? Os 10 goleiros com mais jogos. Emerson Leão, Marcos, Valdir de Moraes, Veloso, Everton, Oberdan, Sérgio, Gilmar, Fernando Praz e Primo. O Primo eu não lembrava do Primo, é uma outra época, né? Mas... o Meneghetti lembrou do Benítez, mas jogou só um ano. Uma passagem em 78, que ele vai mal no Inter, ele é emprestado ao Palmeiras e volta para ser um dos maiores da história do Inter. Exatamente. Mas eu acho que ficou só, grande Meneghetti, ficou só um ano aqui, mas acho que não entra nesse rolo. Vamos lá, vamos ser legal. Gato Fernandes. Gato Fernandes. Mas não jogou mais que o Everton. No Inter ele jogou mais que o Everton. O Everton jogou no Inter. Exato. Mas, quem é melhor, o pai ou o filho? O pai, né? O pai. O pai. O Gato é melhor que o Gatito. Sim. Diego Cavalieri. Garoto! Será que jogou mais que o Everton? Opa, Diego Cavalieri, tecnicamente falando. Jogou mais que o Everton. Tecnicamente falando, acho que não. Talvez tenha jogado, hein? Eu gosto, acho o Diego Cavalieri muito legal e tal, mas acho que jogou menos que o Everton. Olha, Michel, você que é palmeirense. Pau a pau, né? Fala aí, irmão. Vai, vem aí, Michel, vai. Sai do muro, velho. Pô, má vontade, parece o Palmeiras. Mal. Não, eu acho que os dois são semelhantes. Você tem que escolher um. É discutível. Se tem que escolher um, Diego.
Você odeia o Everton. Odeio, cara, eu não gosto do cara. Você odeia o Palmeiras, velho. Você é palmeirense mais amendoim que eu conheço, cara. O cara é campeão de tudo, você detesta o cara, velho. Jacaré Everton, né, que os caras chamavam. Ele veio da onde? Ele veio da onde? Ele veio de onde? Veio do Corinthians. Não, antes. Antes, ele jogou antes. Jogou na Portuguesa também. E antes? Jogou no meu Furacão. Ah, tá. Aí o Meneghete lembra que o Gato Fernandes pegou um pênalti do Hugo Santos, é verdade. Ah, bem lembrado. Paraguai e México na Copa de 86. Exatamente. É verdade, cara. O Hugo Santos foi o maior jogador da história do México. Com certeza. O maior jogador da história do México. Eu acho Com o que goleiro está... Carvajal e com o meia Cuejar, que jogou no Cosmos, né? É muito conteúdo. Fala, muito conteúdo. Não, fiquei até intimidado agora, né? Eu acho que vocês estão cometendo principalmente o Michel, tá? Comete Carvajal, uma injustiça. goleiro mexicano. Carvajal, né? Com B. É. Eu acho que vocês cometem uma injustiça muito grande com o Everton aqui, tá? Fazendo uma defesa ao goleiro agora do Grêmio, porque, cara, ele é tricampeão brasileiro e bicampeão da Libertadores. Mas calma, falando mas de a gente tava nível técnico. A gente você foi concordou claro. com a gente aqui. A gente foi mas claro. Você concordou com a gente. Não, eu concordo com você. Então ninguém tá sendo injusto aqui, você tá concordando com a gente, o Marcos é mais goleiro que o Everton. Uai. Mas eu não acho que o Everton seja um goleiro que não está no top 10 maiores goleiros. Mas você concordou com os 9 nomes aqui? Ele tá em nono, oitavo ou nono, ele tá melhores. Eu entendo, mas é que... Chegou atrasado, Pedro. Não, continua no debate, mas chegou depois, né? Mas eu tava ouvindo o debate, eu não tava fora da sala aqui. Mas você concordou com a gente, nós estamos fazendo aqui os 10 melhores goleiros da história do Palmeiras. O Fosse Everton hoje é o 10º. É o que disse o Michel, hoje o Everton é o 10º. Nós citamos aqui 10, e ele é o 10º. Mais um, ele sai da lista dos 10. E não estamos forçando a barra, não, que nem o ouvinte falou aqui, o internauta. 10. Não acho que estão forçando a barra, eu só não concordo. Eu acho que o Everton tá mais pra cima nessa lista. Mas Everton... acima de quem? Por exemplo, do Sérgio, ele tá abaixo do Sérgio nessa abaixo lista? do Sérgio. Quer ver o derrubar? Você tá falando que é só parte técnica. Quem é melhor goleiro? Não é? Esse é o critério. Carlos Miguel. Não, irmão, aí não conta também, né? Você falou que ele é melhor. O cara chegou agora também. Eu acho que o Carlos Miguel tá atrás do Everton. Também, claro que tô brincando. O cara agora, faltou a pergunta. Não, mas ele criticou a gente, tá concordando com a gente aqui, tá de brincadeira. Não tô criticando, só estou discordando respeitosamente. Observador de entrevista, certo? Alguém tinha que perguntar por que do Lomba hoje. Porque o rodízio, mas claro... Mas não deu tempo de perguntar. Não, mas você não acha que deveria ter sido feito essa pergunta? Por que você escalou o Lomba hoje, sendo que o Carlos Miguel estava no banco? Uma coisa é tu botar o Lomba como titular e tu põe o Aranha na reserva, perfeito? Aí tu preserva o Carlos Miguel. Tu tá dando oportunidade para um goleiro e quer observar o goleiro jovem. É um exemplo que eu tô dando. Perfeito. Levar o Lomba como titular e deixar o Carlos Miguel no banco não tem sentido. Nenhum. Não tem sentido. Então, perdidaço hoje, viu? Ele acordou, acho, hoje no hotel em Novo Horizonte, deve ter pensado assim, ó. Viu? Deve ter pensado, pô, que saco esse jogo hoje, viu, cara? É verdade ou não é? Pô, ele só fez coisa ruim, cara. Pô, cara. É verdade. Ô, gente, eu tenho o quadro Alô Torcedor pra colocar aqui e ainda eu vou chamar. Calma aí, Michel, dá uma segurada. Michel, você é fenômeno. Você é fenômeno. Ô, gente, vocês não têm ideia que são os bastidores aqui na rádio. O programa vai até a meia-noite, viu? Documentário. Tava todo mundo preso já. O programa vai até a meia. O programa vai até a meia. Imagina que se tivesse. Como é que a Globo faz? Que é legal a sacada que eles fazem lá. Como é que chama o negócio? O arquivo, não sei o que lá, hein, Pedrão? Como é que chama? Arquivo confidencial? Não, esse é do Faustão, pô. Que arquivo confidencial, velho? O negócio que o Pozella já fez várias vezes lá. Do Corinthians, dos bastidores, o Palmeiras divulgou. É o make-off, mas esqueci o nome, gente. Alguém lembra o nome desse negócio aí? Arquivo secreto, né? Algo assim. Acesso total. Acesso total. Sempre Edu César. Eu sou Edu César Futebol Clube. Casaria com Edu César. Acesso total. Tinha que colocar uma câmera aqui e fazer o acesso total da Rádio Bandeirantes. Aí poderia ser. Não tinha, não. Ia dar problema. Eu acho que ia dar problema também. Agora que tem de ouvinte premiado. Ai, caramba. 11 da noite. Forte debate, o bicho pegando daqui a pouco. Parabéns, irmão. Você tá no meio do debate, de repente. Vocês estão atacando o Pedro Cunha, é isso? Não. Bom, tá bom. Bom saber. Acho que eu já entendi, já.
Pretzel. Ai, gente, tô com dor de barriga. O Pretzel não vale nada, velho. O cara... Acessa... Ô, Mel. Cadê errado aqui? Tem que mandar um vale essa aqui, meu. Ô, Bruninho, pô. Ai, gente do céu. 11 da noite. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o Alô Torcedor Michá agora, rapidinho, sabe por quê? A gente coloca uma mensagem atrás da outra. Eu não vou interromper o ouvinte. É uma mensagem atrás da outra, a gente já falou pra caramba. Aí, quando terminar a última mensagem da primeira bateria, vamos pro break e na volta falaremos de Corinthians, de São Paulo e de Santos de forma exclusiva para vocês, até porque Marcelo Teixeira deu entrevista à Rádio Bandeirantes e a gente vai ouvir um bom trecho aqui para que vocês possam se ambientar cada vez mais com a situação do seu clube de coração. No ar, o quadro Alô Torcedor Brasil! Alô, é com você! Alô Torcedor! Boa noite a todos. Capelanes, eu sou da mesma opinião que o Pretzel. Pega esses 40 milhões de euros e gasta em jogador pronto, porque os jogadores que estão aí tá difícil, viu? Veiga quer ir embora. Felipe Anderson não joga, tá contundido agora, né? Mas tá difícil, hein? Paulinho, ninguém sabe se ainda vai jogar bola. Muito obrigado, Carlos de Santo André. Abraço, Capela. Fala, meu amigo Capelanes. Quem tá falando é Fabiano de Curitiba, Paraná, beleza? Ô, meu amigo Capelanes, eu sou palmeirense, cara. Tava ouvindo aqui a entrevista do Abel e vocês criticando na boa, cara, que o Abel tem orgulho assim, rainhento, cara. Mas fazer o que, cara? Ele ganhou um monte de títulos pro Palmeiras, né, meu amigo? Fala, Capela! Boa noite, mestre. Abraço, Pretzel. Alejandro de São Bernardo do Campo. Ô, Capela, vou até baixar o rádio aqui. É o seguinte, cara. Eu não sei se eu fico feliz com os 4-0 do Palmeiras ou triste porque eles vão pegar meu São Paulo. Isso pode sobrar pra nós, o negócio já não tá bom, cara. Meu Deus do céu, não poderia ter sido empate, Palmeiras sapecado lá pra vir com salto alto e a gente ganhar lá no Allianz. Meu Deus. Abraço. Fala, KP, boa noite, Emerson aqui do Morumbi. A verdade é uma só, né? Como vocês comentaram. A incompetência desse Anderson Barros. O cara não ganha uma. Se entrar um competindo para contratar jogador que o Palmeiras tem interesse, o cara afrouxa. Então, assim, o Palmeiras precisa contratar jogadores prontos. Chega de apostar em jogadores jovens. A gente tem uma base ganhadora, tem uma base competitiva, porém, a gente precisa de jogador cascudo. Por isso, os desastres de perder finais, de não avançar em outras fases contra times de menor expressão. Um abraço, fica com Deus, parabéns pelo programa. Muito boa noite, senhores. Everton Cássio aqui de Louveira, interior de São Paulo. Eu sou São Paulino, mas não vou ter que dar o braço a torcer. O Palmeiras tá jogando igual o Manchester City. Hoje o City tomou de 5, o Palmeiras tomou de 4, tá jogando igual. Chora porcada. Boa noite, Capelanes. Eu não sou palmeirense não, sou corintiano. Mas acho muito bem feito o que aconteceu com o Palmeiras hoje. Porque é um técnico arrogante, não sabe perder, critica a imprensa, critica a arbitragem. Então tem que se lascar mesmo. Tem que perder mesmo. Não sabe perder. Ele e a presidente Leila Pereira é outra, só fica falando mal dos outros clubes. E ela não vê o que está acontecendo com o time dela. Uma boa noite para vocês, Carlos Augusto de Penápolis, São Paulo. Fala, Rádio Bandeirantes, um abraço para todos aí da programação, um abraço para todos os ouvintes, aqui é o Antônio de São Paulo. Passando para dar uma zoada no Palmeiras, minha primeira participação na Rádio Bandeirantes. Já tem amigo meu aqui na rede social pedindo a saída do Abel. O palmeirense hoje em dia não consegue ser São Paulino nem por um dia, hein? Eu sou São Paulino, para esse ano eu desejo muita paz dentro de São Paulo e que, como é ano de eleição, muita coisa ruim saia de lá de dentro.
Valeu. Capela, você treina com o Matheus, o meu amigo, Matheus palmeirense. Acha que joga bola, mas não joga nada. Tem um apelido de dedão. Depois você fala pra ele aí que quem sacaneou ele aí, quem expôs ele foi o Tutóia. Fala, Capelanes, boa noite, João Nelson aqui de Diadema. Você faz um bom rádio, hein? Já dizia aí o grande Hélio Ribeiro. Ainda mais com essa equipe nota 10 aí, com esse comentarista, um dos melhores do rádio brasileiro lá de Antagorda. Abraço pra vocês aí, boa jornada. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Você sabia que tem uma bandeja no seu carro? Calma, ninguém esqueceu um utensílio de cozinha lá dentro. A bandeja da suspensão é a peça que liga a roda à carroceria, dando mais suporte e controle para o veículo. Ela é essencial para manter a estabilidade em curvas, frenagens e ajuda a absorver os impactos e vibrações da estrada. Decorou? Aposto que não. Mas tudo bem. Só não se esqueça que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Rede Bandeirantes de Rádio. Lugar de notícia, de reportagem, de informação, lugar de debate e opinião. De análise, lugar da boa conversa, de companhia. Esse lugar, você sabe, é aqui, na sua Rádio Bandeirantes, que você ouve no dial, no aplicativo Bandplay e pelo YouTube, onde você estiver, fazendo o que for, a qualquer hora, ouvindo a Bandeirantes. Aqui é o seu lugar. Em vez de você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles, pensa em mim, cimento Votorantim. Seca rápido sim, ainda é resistente. Pensa em mim com Votomassa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais. É só um jogo e a gente acha também que é o mais importante de todos.
A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa chance equipe do de Palmeiras. esporte se dedica a fazer com que os momentos de análise, de reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Manhã Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia, um olhar atento pela grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta, apito final, microfone da Bandeirantes, vamos juntos até a meia-noite. É isso aí, gente, ó, como prometido, nós transmitimos agora há pouquinho o Rogério Assis, o canhão do rádio, com o mestre Alexandre Pretzel, com o Bruno Milhozzi, nosso timaço técnico interno e externo, trazendo todos os destaques pra você. Eu tô ao lado do Pedro Coin na produção aqui do apito final até a meia-noite e como prometido, falamos muito do Palmeiras, entrevista coletiva na íntegra de Abel Ferreira, dando patada pra tudo quanto é lado, faz parte do perfil do Abel. E agora, vamos aos outros times de São Paulo. Tem destaque do Corinthians? Tem do São Paulo? Tem do Santos? Tem também. Começando com o Timão. Repórter Bandeirantes Luiz Fabiani, um resumaço do Corinthians. Alô, Fabiani, um abraço pra você, Fabi. Fala, Capela, um abraço pra você e pra todo mundo ligadinho no apito final aqui da Rádio Bandeirantes, em um dia em que Matheus Pereira, volante do Corinthians, que estreou no clássico majestoso contra o São Paulo, foi oficialmente apresentado à imprensa e ao torcedor em entrevista coletiva realizada no CT Dr. Joaquim Grava. Ele retorna ao Corinthians após uma passagem curta em 2015-16, quando ainda jovem ele fez seus primeiros jogos como profissional vestindo a camisa alvinegra. Ele falou um pouco sobre a relação dele com o Corinthians e ainda comentou o interesse no retorno. Vamos ouvir. Bom, na verdade eu já sabia do interesse do Corinthians há algum tempo, então fui ficando ansioso, não vou mentir, ficando com frio na barriga, voltar a sensação de poder voltar para casa, de estar em casa novamente. Eu sou corintiano, minha família toda é corintiana, então já era um desejo grande de voltar para casa. Então quando eu soube do interesse do Corinthians, eu falei com meus empresários que era para cá que eu queria voltar. Minha relação com o clube é desde pequeno, né? Fiz minha base inteira aqui, cheguei no profissional também aqui. Como eu disse, sou corintiano, torcia já pro clube, minha família toda é corintiana, então poder vestir essa camisa novamente é um motivo de muito orgulho para mim e para minha família. Esse o Matheus Pereira, portanto, que teve uma passagem conturbada em seu primeiro momento no Corinthians, muito por conta da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016, no duelo entre Corinthians e Flamengo. Ele poderia bater o pênalti que daria o título ao Corinthians, mas optou por uma cavadinha muito mal executada e mandou longe do gol. E com isso o Corinthians acabou ficando com o vice naquela Copa São Paulo. E desde então ficou meio queimado com a torcida do Corinthians, foi negociado com a Europa e demorou 10 anos para retornar, 10 anos para voltar a vestir a camisa do Corinthians. Ele comentou sobre esse lance do pênalti e viu o episódio como um grande momento para amadurecer. Bom, é claro que eu não queria ter errado aquele pênalti, mas acredito que isso principalmente me fez amadurecer muito como pessoa, como jogador, me fez aprender muita coisa. Então, graças a esse erro, digamos assim, eu pude mudar minha postura, pude mudar muitas coisas e hoje eu sou um Matheus totalmente diferente, mais preparado, então tô feliz de estar retornando. O Matheus Pereira chega no Corinthians para ser uma espécie de segundo, terceiro homem de meio, mais ou menos o que o Maicon vinha fazendo sob o comando do técnico Dorival Júnior. O Matheus, inclusive, jogou junto com o Maicon no período em categorias de base no Corinthians. A Copinha de 2015, vencida pelo Corinthians, teve participação dos dois, inclusive com o Maicon marcando o gol do título.
e o Matheus Pereira comentou sobre suas características e sobre a possibilidade de repor o Maicon no meio-campo alvinegro. Hoje o Maicon defende as cores do Atlético. Bom, sou um jogador bem versátil, estou aqui à disposição do clube, à disposição do professor para jogar aonde ele quiser, onde ele achar que eu vou ser importante para a vida da equipe, eu vou estar aqui à disposição dele. E sobre o Maicon, respeito muito, é meu amigo, respeito a história que ele fez no Corinthians também, mas eu vim para cá para escrever a minha história e espero conquistar muitas coisas com esse clube. Sempre bom lembrar que o Matheus Pereira, ele esteve no Corinthians como uma grande promessa no começo de sua vida como profissional, e hoje o Timão tem outro meio-campista canhoto que é visto como uma grande promessa, o Breno Bidon. E na pergunta da Rádio Bandeirantes, o Matheus Pereira se colocou à disposição para dar alguns conselhos para o Breno Bidon, pensando no futuro de sua carreira. É claro que cada um tem seu objetivo pessoal. Eu, como corintiano e como jogador, quero que ele fique, é óbvio, que é um jogador da qualidade que ele tem que ficar com a gente, é um jogador fantástico, principalmente uma pessoa fantástica. Então, o que eu aconselho é quanto mais tempo ele passar aqui no Corinthians com essa camisa, para nós corintianos e jogadores é melhor. De Corinthians, é isso, Capela. O Timão finaliza na quarta-feira a preparação para o clássico contra o Santos e vai no mesmo dia rumo ao litoral paulista iniciar a concentração visando o clássico. Possibilidade de maior parte do time titular, quem sabe alguns jogadores sendo poupados. A novidade do dia, Memphis Depay voltou a treinar com o grupo sem limitações. Ele ainda assim não estará à disposição para o duelo contra o Peixe. Quem sabe no fim de semana contra o Velo Clube ele não receba oportunidade entre os 11. Valeu, Capela, volto com vocês. Boa, Fabiane. Do Corinthians, vamos pro tricolor do Morumbi. São Paulo Futebol Clube, na voz dele, Paulo do Vale. A situação tá feia fora de campo, mas dentro dele, aos pouquinhos, o São Paulo vai se ajustando. Fala aí do Vale. R$1,5 milhão de reais. É isso que o São Paulo deseja receber do Corinthians para liberar Alisson por empréstimo, não em definitivo, por empréstimo até o final do ano. Jogador que tem contrato com o tricolor paulista até o final de 2027. Aparentemente o São Paulo não vai fazer nenhum tipo de caridade e liberar o Alisson de graça para o Corinthians, que aí só arcaria com os vencimentos do jogador, que aparentemente tem o desejo sim de jogar pelo Timão. Pode ter uma carta na manga com relação a alguns atrasos que vem ocorrendo no São Paulo já há algum tempo, mas ainda assim não o suficiente para conseguir se desvincular do tricolor paulista, mas é uma situação que o jogador tenta resolver e jogar no Corinthians com Dorival Júnior, mas o tricolor sabe da importância que o Alisson pode ter numa equipe do Corinthians e até numa situação que o São Paulo olha para trás e vê o 2025 como foi acidentado e num dado momento vai precisar do Alisson, com certeza não é um jogador descartável pelo técnico Hernan Crespo, muito pelo contrário, apesar de não ser mais um titular absoluto. Amanhã, o São Paulo entra em campo, enfrenta a Portuguesa às 7h30 da noite no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Crespo deve mexer no time de novo, né? Realizar mudanças, vem rodando o elenco aí nas primeiras 3 rodadas, isso deve acontecer mais uma vez, até porque sábado tem clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri, e aí um tricolor próximo do ideal. Eu acho que o Lucas Moura vai ser titular amanhã contra a Portuguesa e não joga contra o Palmeiras sábado por conta da situação do gramado sintético. É um feeling, até por tudo que o Lucas Moura já disse, por uma certa insegurança também de ter passado por um ano de 2025 bastante conturbado na parte física. Ficou quase todo o ano no departamento médico e pela questão do joelho, de ser um jogador que levanta essa bandeira do gramado sintético, Lucas Moura não deve atuar sábado e deve ser titular amanhã contra a equipe da Portuguesa. Quem sabe uma primeira oportunidade para Caleri também ser titular do São Paulo diante do torcedor são paulino no Morumbi, que já comprou aí cerca de 15 mil ingressos. Acho que teremos um público até melhor do que aquele contra o São Bernardo, jogo da semana passada em que o tricolor venceu por 1-0. Não teremos Morumbi cheio, aquele Morumbi que a gente ficou acostumado, mas o torcedor talvez aos poucos, com algumas situações mudando, como o afastamento do Júlio Casares, volte a frequentar
o estádio do Morumbi. E o Henri Massis, numa primeira semana útil cheia como presidente do São Paulo, não deve ainda fazer nenhuma mudança radical enquanto não tiver a definição do Júlio Casares. Caso o Casares renuncie aí nas próximas horas, nos próximos dias, aí o Henri Massis pode começar a realizar algumas mudanças que são desejadas por praticamente todos no São Paulo, né? Principalmente ligadas ao departamento de futebol, como o Márcio Calomagno, o próprio Rui Costa, que ficou muito atrelado aí à figura do Casares, mas muita gente vem orientando ao Massis para que ele não demita o Rui Costa, porque acaba sendo um profissional da bola, tem o conhecimento, praticamente fechou todos os contratos do São Paulo. Tem gente que entende que não é um profissional descartável assim, e que por ser um cara da bola e não vinculado à política do São Paulo, pode se adaptar bem também à nova presidência aí encabeçada pelo Henri Massis, que dá os primeiros passos como presidente do São Paulo. O Casares, caso não renuncie, vai passar pela Assembleia de Sócios e aí metade mais um, o presidente do São Paulo será deposto. Mas os aliados de Casares tentam de alguma forma manobrar aí para jogar essa votação lá para o Carnaval, tentar esvaziar. Então o Casares ainda se apega a algumas manobras para, quem sabe, retornar à presidência do São Paulo. Parece distante, né? Mas mesmo assim ainda há uma chama da esperança, podemos dizer, com relação ao Casares, que se diz bastante injustiçado aí em todo esse processo. Mas o Massis já está à frente do São Paulo aí, trabalhando, tentando aglutinar, tentando trazer tranquilidade, pelo menos esse é o discurso, no primeiro momento, do atual presidente são paulino. E no tricolor fechando com o Santos Futebol Clube, hino do maior clube da terra. Santos, Santos! O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro baiano, campeão absoluto desse ano. É isso aí, o Santos Futebol Clube, que inclusive daqui a pouquinho, torcedor, nós vamos reproduzir uma entrevista exclusiva que fizemos no último domingo, no Domingo Esportivo Bandeirantes do último final de semana. Nós conversamos com o presidente Marcelo Teixeira. Abriu o jogo, falou sobre a situação dentro e fora de campo, sobre Neymar, sobre SAF, sobre situação administrativa, financeira, contratações, tudo isso e muito mais. Só que antes tem o resumaço do Peixe com Everton Ramos, o Santos Futebol Clube em destaque aqui no apito final. Fala, Everton. Fala, Capela. Boa noite pra você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no apito final. O Santos retornou aos trabalhos nesta terça-feira, iniciando as atividades na preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece daqui 2 dias. Na quinta, tem clássico alvinegro na Vila Belmiro, 7h30 da noite, duelo importante. Até porque as campanhas de Santos e Corinthians similares até agora. Ambos venceram na partida de estreia, perderam na segunda rodada e nos últimos compromissos, né? No último compromisso, as duas equipes empataram. O Santos fora de casa contra o Guarani em Campinas, o Corinthians em casa, o clássico majestoso diante do São Paulo. A grande dúvida no Peixe é quanto à condição de Gabriel Barbosa. Devido à tendinite, ele foi poupado no duelo em Campinas no fim de semana, nem chegou a viajar com o elenco. E treinou normalmente junto da equipe no gramado do CT Rei Pelé nesta terça-feira. Então, uma informação importante, tá? Ele esteve em campo, treinou normalmente. Se isso voltar a acontecer sem nenhuma intercorrência nesta quarta-feira, Gabriel Barbosa deve iniciar entre os titulares o clássico alvinegro de quinta-feira. Então, notícia boa pro torcedor do Santos, que tem sofrido ali quando o quesito é finalização, até porque o Vojvoda disse, né, na última entrevista coletiva, que o que tinha faltado pro elenco sair com a vitória de Campinas era a falta de efetividade. E com o Gabigol em campo, a gente sabe que ele acaba levando mais perigo à defesa adversária do que os jogadores que acabaram atuando as últimas 2 partidas como titulares. O Peixe ainda deve seguir com 4 desfalques para esse jogo. Tiquinho Soares, que vem se recuperando de um edema muscular na panturrilha esquerda. Gabriel Bontempo, que também vem tratando um edema muscular, mas na coxa esquerda. Neymar,
que tem ali aquela recuperação da artroscopia no joelho esquerdo. Essas são as 3 principais ausências do Santos pro compromisso diante do Corinthians na quinta-feira na Vila Belmiro, este clássico alvinegro. Agora, trazendo uma última atualização em relação ao Michael. O Santos tem tudo certo, tudo acertado com o atacante do Flamengo, mas o grande impasse do momento, o Santos que tem tido muitas dificuldades em diversas negociações, né? Negociações que se arrastam por dias, por semanas e que não vão a lugar nenhum. Com o Michel não tem sido diferente, mas o Santos tem a negociação avançada e o impasse da vez é em relação ao Flamengo. Isso porque o Michael não quer sair do rubro-negro antes de receber o que tem de luvas para receber do time carioca. 4 milhões de dólares, o equivalente a mais de 20 milhões de reais seria este valor aí que o Michael precisa receber do Flamengo, e aí ele não estaria disposto a deixar a Gávea antes de receber esses valores. Então esse tem sido um impasse, né, para que o Santos anuncie essa contratação o quanto antes. O Santos que tem sido cobrado por isso, principalmente pelos torcedores, por mais movimentação no mercado, após 3 jogos no Campeonato Paulista, em que o Peixe se mostrou muito deficiente em algumas posições, e o Michael seria ali quem chegaria para suprir a venda do Guilherme, a posição deixada pelo Guilherme, artilheiro do Peixe, na temporada passada. É a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Maravilha, Everton Ramos. E dando sequência ao noticiário do Santos, a gente vai reproduzir agora um trecho de uma entrevista exclusiva que fizemos no último final de semana. No Domingo Esportivo Bandeirantes, estamos juntos sempre das 10 à 1 da tarde. Batemos um papo com o Marcelo Teixeira, presidente do clube. Abriu o jogo, falou sobre a situação envolvendo o Neymar, se vai virar SAF, a SAF colombiana, que falaram bastante na semana passada, contratação de jogadores, enfim, o Santos tem assunto pra caramba. Então, a partir de agora, um trecho da entrevista exclusiva pra você que perdeu, Marcelo Teixeira, no microfone de esportes da Bandeirantes. Fala aí, presida. Para todos nós, capelanes, para toda a equipe, para os ouvintes da Bandeirantes, é um prazer sempre participar com vocês, que tenhamos muita saúde, muita paz e muitas bênçãos nesse ano de 26. Se Deus quiser, presidente. E o senhor também não parou, né? Afinal de contas, calendário cada vez mais apertado, não pode dirigente entrar em férias. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa excursão que o senhor participou junto à CBF. Agora a CBF fez uma excursão na Europa, levou vários dirigentes do futebol brasileiro, uma famosa imersão, para que vocês possam entender um pouco mais o que rola lá fora, para quem sabe vocês conseguirem introduzir aqui no futebol brasileiro. Fala um pouquinho pra gente, presidente. Não pode ter férias. Aliás, de Natal, Ano Novo, festas, é o momento mais importante de você continuar o planejamento, confirmar aí as contratações e outras tantas ações que devem ser concluídas e feitas a partir desse período. O Santos vem, de fato, também numa representatividade junto à CBF, que teve uma feliz iniciativa, Capelani, de levar os clubes da Série A, da Série B, para conhecerem a Premier League, o futebol inglês, tudo aquilo que está acontecendo no futebol europeu, na organização, ainda mais aqui o futebol brasileiro, que está perto, está próximo à formação de uma única liga. É fundamental nós estarmos entendendo aquilo que esteja ocorrendo de melhor no futebol mundial, trazermos as boas práticas, os sistemas, as metodologias, e fomos lá conhecer, passar também as vantagens, os pontos positivos do futebol brasileiro e enaltecer, cumprimentar a iniciativa do presidente Samir, que também está acompanhando essa formação da Liga, a CBF discutindo com a Libra, com a LFU. Anteriormente, Capelani, você deve saber, você deve conhecer, lembrar, né? A CBF esteve muito distante dos clubes, era contrário também à formação de ligas, de
de que os clubes estivessem mais bem organizados, profissionalizados, e agora não. Agora, com a gestão do Samir, nós estamos percebendo que há o interesse também da CBF de que os clubes possam concluir esses entendimentos e formar, como eu disse há pouco, uma única liga. Então foi muito bom, muito positivo. Eu retornei ao Brasil por causa dos compromissos, mas tanto a cúpula da CBF, a diretoria, como também outros clubes permaneceram, estão em Frankfurt e posteriormente vão concluir a viagem em Madrid, e com isso nós vamos trazer muitos pontos positivos aqui para que possam ser colocados em prática no futebol brasileiro. Que bom, presidente. Claro que a gente vai falar do Santos daqui a pouquinho, e acho que é até importante passar para a nossa audiência. No final do ano passado, para essa virada de ano de 2026, nós entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes um dos vices da CBF. E assim, o Samir está começando agora seu trabalho, a projeção é interessante, ele começou a mexer em muita coisa equivocada do futebol brasileiro, mas eu acho que é importante essa excursão dos dirigentes brasileiros, até porque tem muito dirigente torcedor. Então é muito legal que vocês estejam cada vez mais inseridos lá, e não é baba-ovo de europeu, é entender, é aprender o que os caras fazem lá que a gente pode adotar daqui, né, presidente? Capelanes, eu vou até adiantar, creio que vocês concordem também. O ano passado, a CBF já teve uma atitude corajosa, né, de adaptar o calendário na reta final, né, de acordo com as finais da Copa do Brasil, da própria Libertadores, antecipando a final do Campeonato Brasileiro, facilitando as férias e a programação, que já era difícil e complicada, para que a maioria dos jogadores pudessem usufruir das suas férias. Já foi uma atitude importante no futebol brasileiro. Para 2026, igualmente, nós praticamente melhoramos o calendário e fizemos ao máximo, né, para que esse calendário minimizasse as dificuldades e os problemas com o ano de Copa do Mundo. Aí vão dizer, mas de fato acumularam datas, tiveram agora competições paralelas, o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que já começa no fim desse ano, desse mês de janeiro, e Copas internacionais, mas são medidas que visam aperfeiçoar até chegarmos a que o resultado geral seja positivo. Ainda não é um calendário adequado, mas já são medidas importantes. Então, o presidente Samir, com a sua diretoria, não está apenas naquele discurso, na parte teórica, né, pensando apenas na seleção ou no campeonato mundial entre seleções. Não, ele está indo ao encontro dos anseios dos clubes. E essa iniciativa de levar ao futebol europeu para nós conhecermos aquilo que está acontecendo, eu vim impressionado. Já tinha parte do conhecimento, mas a gente percebe a profissionalização muito avançada, a integração desde a produção de materiais, não apenas da Premier League, daqueles profissionais envolvidos na liga, também dos clubes, da produção interna dos clubes, que estão sempre muito em sintonia nos critérios elaborados pela competição. Então, é algo fundamental conhecermos as medidas do VAR, medidas que estão sendo implementadas na tecnologia, investimentos nos árbitros, que são todos profissionais. Então, acredito muito que a gente possa, num curto espaço de tempo, formar a Liga de Clubes e ter um calendário com competições mais organizadas e adequadas para o futebol brasileiro. Pô, tomara, é o que a gente mais quer. Ô, presidente, eu acho que é interessante até aproveitar a presença do senhor. Quem está chegando agora na Rádio Bandeirantes, estamos de forma exclusiva com o presidente do Santos Futebol Clube, Santos, o maior clube da terra, Marcelo Teixeira, nos atendendo. Ô, presidente, o senhor defende a ideia, já que a gente está falando sobre essa questão do que se aprende na Europa, traz para cá. Lá na Europa, não é que nem no Brasil, que nós temos 4 rebaixados. Lá nós temos 3 times rebaixados. E o senhor defende essa ideia. Por quê, presidente? É um dos critérios que estão sendo estudados para o regulamento dos próximos campeonatos brasileiros. Eu acho, Capelani, que o índice de clubes, do número de clubes para o rebaixamento é muito alto para o campeonato.
Nós temos hoje 4 clubes sendo rebaixados. Acredito que o ideal seria a diminuição de um clube e com 3 clubes, creio que seja mais justo para não apenas o descenso, mas principalmente também para o acesso. Isso você garantiria a possibilidade de que clubes que chegam da segunda divisão também tenham mais chances de permanecer na primeira divisão. Eu acredito que nenhum campeonato, conhecemos o inglês agora e temos conhecimento de outros regulamentos pelo mundo, num campeonato tão difícil como o brasileiro, acredito que o número de 3 clubes para cair para o descenso e 3 clubes para subir da Série B seria um número adequado, ideal. Perfeito. O senhor gostou desse formato do Campeonato Paulista? Quer dizer, o Paulistão ele teve essa reformulação de 12 datas na primeira fase para 8 jogos, então quer dizer, o time que começar a oscilar no começo do Campeonato Paulista, de duas uma, ou vai lutar contra rebaixamento para a Série A2, ou vai lutar, quem sabe, para beliscar uma vaguinha no mata-mata da competição. O senhor gostou desse formato do Campeonato Paulista? Tá bem dinâmico, não, presidente? É um campeonato atrativo, é um campeonato onde despertará o interesse não apenas da mídia, como você comentou, né, Capelani, mas do torcedor no Brasil. O Campeonato Paulista é o campeonato mais bem organizado, um dos mais rentáveis para os clubes. Foi adequado diminuindo o número de datas e a sua própria fórmula. É uma fórmula que foi inovadora, diferente. Como você disse, os 4 grandes se enfrentarão e nós temos um nível dos clubes do interior de São Paulo diferente de outros estaduais, muito forte. Nós temos Mirassol, nós temos Novo Horizontino, nós temos o Red Bull Bragantino, nós temos todos, vários clubes do interior muito fortes. Então, será um tiro curto, nós temos 5 jogos apenas no mês de janeiro, né? Então, praticamente você define a classificação neste mês, onde você tem a preparação do time, o retorno das férias dos jogadores. Nós não tivemos nem como preparar bem, nós tivemos menos de 10 dias de preparação, tanto técnica como física. Então será um campeonato duro, um campeonato difícil. Nós só concluiremos o pensamento e o resultado deles ao término, né, da competição. Mas sem dúvida alguma é uma competição diferente e uma competição onde haverá um nível técnico muito grande. Nós, essa semana, já enfrentamos o Palmeiras, essa próxima semana enfrentaremos o Corinthians. Então, em 4, 5 jogos, o Santos já tem 2 clássicos pela frente. Mais o Novo Horizontino da estreia, mais o Guarani, que nós teremos também nesse final de semana. Então, é um campeonato duro, difícil, não apenas para os grandes, é um campeonato difícil para todos aqueles que estão disputando o Paulistão desse ano. E por mais que a gente saiba, presidente, que a situação financeira do Santos ela é muito delicada, já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, pelo menos o peixe dos times aqui de São Paulo, vamos lá, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Times, por mais que o São Paulo e o Corinthians também não tenham tanta grana assim numa situação delicada, Palmeiras também não foi forte no mercado, que está muito difícil contratar. Mas o Santos está se reforçando, anunciou recentemente Gabriel Menino ao longo da semana, mas ainda se fala de Michael do Flamengo, do Rony, do Claudinho, quer dizer... A gente sabe que tem muito empresário que usa a imprensa para poder vender. Olha lá, o Santos me procurou. Aí o jornalista vai, joga na mídia, o nome ganha uma repercussão. E aí o dirigente meio que se vê, entre aspas, obrigado a contratar o cara ou sondar. Que situação que tá, não só os atletas que eu citei, mas outros nomes que podem reforçar esse Santos, hein, presidente? Esse período, né, é um período onde empresários aproveitam a janela para expor os seus ativos, seus jogadores. É um mercado ativo. O importante, né, Capelani, é o planejamento que foi mantido. A comissão técnica do Santos é a mesma do ano passado, que terminou a temporada passada, a direção executiva de futebol também, o grupo foi mantido, o Neymar teve a sua renovação de contrato até o final dessa temporada, trouxemos o Gabriel. Então nós temos uma equipe em formação que... ainda carece de alguns jogadores que nós estamos no mercado concluindo,
É um mercado difícil, inflacionado, principalmente por causa das SAFs que estão no Brasil, elevaram demais os níveis de valores. Ainda bem que a CBF está também com os clubes implantando a responsabilidade fiscal e financeira. É fundamental que haja esse fair play para que a gente possa, de fato, ter responsabilidade nas ações. É o que o Santos está tendo, está buscando no mercado as alternativas viáveis, porque ainda está numa gravíssima situação financeira, mas estamos tendo essa criatividade no mercado, trazendo bons jogadores, reforçando o elenco. Lógico que, se nós imaginarmos o Santos desde a segunda divisão, gradativamente o Santos vem crescendo e alcançando seus objetivos. Hoje estamos mais uma vez num calendário disputando quatro competições, era o objetivo de 2026, e com isso melhorando as nossas receitas e tendo a possibilidade. Aí, o presidente poderia contratar A, B, C, eu gostaria, lógico, eu queria ter jogadores diferentes, muitos daqueles que estão no mercado, mas o Santos não tem condições ainda de fazer muitos investimentos, mas está trazendo jogadores pontuais, jogadores de qualidade, que estão sendo sempre referendados pelo Vojvoda desde o ano passado, e acredito que o Santos está montando uma equipe forte, competitiva para as disputas desse ano. Ô, presidente, agora eu queria perguntar algo que eu acho que o senhor já participou na sua vida de 300 entrevistas, 500 podcasts, não sei quantas participações em TV, em rádio, e eu acho que nunca na história o senhor passou uma entrevista ileso. Sempre as pessoas vão perguntar do Neymar. Antes de eu falar do Neymar, eu queria que o senhor falasse sobre a relação do pai do Neymar com o Santos. Porque assim, o que se fala, presidente? A gente ficou muito tempo sem conversar com o senhor, no final do ano passado, o Santos lutando para não cair, aquela loucura toda, o senhor focou no clube. Mas agora, com mais calma, o que se ouve é o seguinte: o Neymar só voltou, ou o Neymar só renovou com o Santos porque o pai do Neymar tem nos bastidores um projeto para que possa comprar a SAF do clube, babá. Agora, nesse meio de semana, saiu aí uma informação que o dono do Grupo Caracol, que é uma rádio Caracol colombiana, poderia comprar o Santos também. Quer dizer, o nome do Santos, ele tá sempre envolvido numa questão midiática, sobretudo quando você tem um cara do tamanho do Neymar. Mas muito se fala da questão da SAF. É um caminho sem volta, a curto prazo o Santos vira SAF? Realmente o pai do Neymar tem interesse em adquirir o Santos Futebol Clube? Explica um pouquinho pra gente desses bastidores, que cada um fala uma coisa, uma conversa de maluco aqui, presidente. Capelanes, eu posso assegurar que o retorno do Neymar ao Brasil e ao Santos, nós já tínhamos conversado com o Neymar pai em dezembro de 2023, quando nós resolvemos a candidatura para a presidência do Santos Futebol Clube. E ali foi exposto o projeto. Foi exposto com detalhes aquilo que nós pretendíamos colocar em prática caso fôssemos eleitos. Em nenhum momento, naquela oportunidade, nós citamos que o pai do Neymar seria futuramente o proprietário do clube, até porque eu converso com o pai, entendo e conheço também o perfil e os objetivos e as propostas da NR Sport. Não existe em nenhum momento a vontade pessoal do Neymar pai e nem tampouco o objetivo da NR em adquirir o Santos Futebol Clube. São claros, nítidos e são divulgados. Ninguém esconde. Como você disse há pouco, as entrevistas nossas, elas são muito transparentes, muito sinceras, verdadeiras. Em nenhum momento nós conversamos sobre aquisição com o pai do Neymar e em nenhum momento também o Neymar se interessou na aquisição do Santos Futebol Clube. O que está sendo colocado em prática são parcerias, são empresas que estão contribuindo, colaborando com esse instante de reconstrução do clube e, tecnicamente, o jogador dentro de campo. O jogador vem se recuperando, vem melhorando, terminou o campeonato com um rendimento melhor. Ele está em fase de recuperação, já temos acompanhado e ele também está com a sua musculatura mais forte.
não houve uma cirurgia tão séria, tão grave, apenas uma correção. Então, a expectativa, tecnicamente, também é positiva para o ano de 2026. Então, os nossos projetos, eles estão sendo colocados em prática e estão sendo concluídos de uma forma muito positiva ao Santos, tanto dentro de campo, com essa recuperação técnica do Neymar e o que ele pode ajudar a equipe, como também fora dele. Você disse há pouco que a exposição do Santos ela é diferente. Hoje o Santos ainda não possui algumas propriedades da sua camisa. Venceram, foram dadas prioridades, preferências que ainda essas empresas possuem contratualmente, e o Santos, através do seu departamento de marketing, está no mercado. Aquilo que houve em volumes de valores praticado em 24 foi um planejamento diferente de 25 no ano passado e com valores e volumes de recursos financeiros diferentes para 2026. Por quê? Porque exatamente o projeto que está sendo colocado em prática no Santos é um projeto de sucesso. É um projeto que o Santos saiu da segunda divisão com gravíssimas situações em todos os sentidos, naturalmente no âmbito profissional, nas áreas internas do clube, e o Santos está sendo reconstruído, está sendo reestruturado também através dessa parceria e dos projetos que estão sendo colocados em prática com a ANR Sport. É interessante ouvir isso, presidente, porque todo mundo tem o entendimento que o pai Neymar só tá lá porque quer adquirir a SAF do Santos e babá. E o senhor pega e fala agora pra gente de forma exclusiva que, palavras dele, ele não tem esse interesse. Então, que realmente o interesse do Neymar seja só focar, porque esse ano é ano de Copa e se ele estiver bem, obviamente que vai ser convocado. Agora, presidente, a gente vai abordar um pouco mais da situação do Santos na questão administrativa financeira, mas eu queria muito poder falar sobre uma situação. Até que provem o contrário, o senhor não é vagabundo, não é bandido e, infelizmente, no futebol brasileiro tá cheio. E o que me preocupa é o seguinte, o senhor não vai acertar sempre, não vai errar sempre, mas o senhor busca o melhor para o Santos. Isso aí é algo inegável. O torcedor tem as restrições, às vezes reclama, critica, opina, beleza. Mas o grande problema é, o senhor assume um time na Série B, minimamente vai aos poucos organizando a casa, reforçando, melhorando o time, só que no final do ano tem eleição. E aí, às vezes, um projeto que vocês internamente estão fazendo, ele cai por terra, que aí pode chegar um lunático, gasta mais do que arrecada, coloca o Santos no buraco, como já foi feito várias vezes, e aí o Santos ele não consegue, ele vive nesse loop eterno, um ioiô. Hora tá em cima, hora tá embaixo. Uma hora luta pra não cair, outra hora luta pra fazer um bom time. Qual é a preocupação, presidente? Quem vem depois do senhor? Isso é fundamental, isso sem dúvida alguma, independente do Marcelo Teixeira. É a continuidade de um projeto, é você manter a filosofia de trabalho, né? Essa semana você deve ter visto, você deve ter acompanhado, né, Capelanes e os ouvintes da Bandeirantes, nós tivemos a visita do Verón. Aqui a Santos, né? Ele escolheu o Santos. Né? Eu ainda perguntei, presidente, foi visitar outros clubes, tem aí uma agenda marcada? Não, eu escolhi o Santos pela identidade que eu tenho com a gestão, com a maneira como eu vejo o Santos do presente, vim aqui conhecer detalhes da administração. Então, isso é fundamental. Para o Santos, é essa relação, a representatividade, a maneira como o Santos está sendo administrado e da maneira como deve ser feita a continuidade desse projeto. O Marcelo Teixeira tem obrigação, necessidade de permanecer? Não precisa. Nós precisamos manter a profissionalização interna e com isso, a tendência de que você continue colocando em prática, porque senão vem uma outra gestão. E com isso, é o que tem acontecido no Santos nos últimos tempos. Nós temos tido presidente de 3 em 3 anos, assume o presidente, critica a gestão anterior, muda radicalmente tudo aquilo que estava sendo feito e com isso são interrompidos processos. O que não pode acontecer num clube, ainda mais do porte, da grandeza do Santos, que está dentro desse processo de reestruturação. Então é fundamental que o Santos mantenha a filosofia de trabalho independente
do nome do Marcelo Teixeira. Exato, quem vem depois? Essa é a pergunta que o torcedor se faz, porque a situação financeira do Santos, acredito eu, presidente, gostaria que o senhor atualizasse pra gente, ela é delicada, é uma situação muito delicada. O Santos vem aí de um rebaixamento pra Série B, que cai receita, um monte de problema, dívida a curto prazo, aí transferban pra lá, transferban pra cá, tem que se virar nos 30. Então, presidente, a situação financeira do Santos, como ela ainda é? Ela é delicada, ela é complicadíssima, ela tá caótica, ela tá controlada, administrada, ou ela tá de boa, presidente? A situação é gravíssima, Capelanes, porque a situação financeira já era muito difícil em 2023 com o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, ela se complicou ainda mais a partir do momento que o Santos caiu para a segunda divisão. Com isso, o Santos teve apenas 2 competições em 2024, tinha previsto 4 competições. O orçamento foi muito, mas muito comprometido pelos números financeiros, e com isso você tem, além da questão da diminuição de receita, nós temos também os juros dessas dívidas. O Santos tem hoje como um dos valores mais altos do endividamento o Profut, né, que todos os demais clubes também aderiram, reconhecendo as suas dívidas do passado. O Santos tem uma dívida alta desse passado, e mais do que a dívida, são juros, correções monetárias, que a cada ano eles aumentam com aquilo que está no passivo do Santos. Isso que nós temos que ter uma preocupação, e é o que nós temos atacado demais. Nós temos antecipado as questões inerentes a acordos que a gente tem feito com clubes. Nós estamos próximos de um transferban junto ao Arouca de Portugal. Nós tivemos o nosso recurso negado na FIFA. Nós procuramos o Arouca o ano passado. Nós pedimos ao pai de um dos integrantes aqui do Comitê de Gestão, Daniel Alves, que é português. Ele foi a Portugal na tentativa de um acordo com o Arouca, mas não fizeram o acordo com o Santos. Preferiram esperar a decisão que já estava tramitando por causa da dívida que aconteceu antes da nossa gestão. Então é o que eu digo, essa dívida ela é 10 com aquilo que não foi cumprido em anos anteriores, ela não é mais 10, ela tem 10, mais 2 de juros, mais 1 de correção monetária. Esse é o problema do passivo do Santos. E com isso nós temos próximos de um outro transferban. Aí você faz uma negociação envolvendo um atleta como Souza ao Tottenham, num bom valor financeiro, permanece com 10% dos direitos futuros com o jogador, uma transação, porém você já tem praticamente comprometido parte dessa receita. Claro. Que poderia ser em investimento e não é. Ela tem que cobrir dívidas, tem que cobrir. Nós já sabíamos disso, Capelanes. Nós, quando voltamos e colocamos nosso nome ao quadro associativo, sabíamos que íamos correr esses riscos, nós íamos ter dificuldades, problemas a enfrentar, mas nós temos que ter essa coragem, competência, estar bem cercado de profissionais como nós estamos, com a EXA, um grupo de profissionais que está estudando toda essa dívida para que o Santos encaminhe os acordos da melhor forma possível. Ela não é rápida, não é assim um estar de olho, de um piscar de olhos que você vai de um dia para o outro resolver. Mas nós estamos no caminho certo, nós temos aí o aumento de receitas, nós estamos equilibrando as despesas, nós temos essa possibilidade de acordos, e com isso o Santos ir equacionando a sua dívida. Só para você ter uma ideia, Capelanes, só no ano de 2024 nós pagamos cerca de 125 milhões de transferban. No ano de 25 nós tivemos menos problemas, mas já estamos iniciando 26 já com vistas a esse transferban do Arouca. Então, nós temos que resolver essas questões, nós temos que enfrentar de frente e ir pagando e equacionando essas dívidas.
Não é fácil, realmente não é fácil. Fazer futebol não é fácil. Sem dinheiro, então, misericórdia. Agora, presidente, algo que pode dar um dinheiro para o Santos, é o que você fala também, que já virou uma lenda urbana, é a Arena do Santos. A parceria com a W Torre. A pergunta que o torcedor se faz todos os dias. Presidente Marcelo Teixeira, essa Arena do Santos, sai ou não sai do papel, presidente? Nós tínhamos aí o memorando de intenções que findava, o seu prazo era 31 de dezembro de 2030. É um contrato de construção e um contrato de locação. E com isso nós concluiremos as negociações com a W Torre para que a gente possa colocar em prática, divulgaremos com antecedência os planos de negócios e finalmente nós divulgaremos também a nossa tão sonhada arena na Vila Belmiro. Presidente, o senhor sabe que a gente já debateu várias vezes aqui nos nossos programas esportivos. Eu defendo, o Pretzel também, nós defendemos a ideia do Santos jogar cada vez mais em São Paulo. Mas o Santos é de Santos. Não, o Santos é do mundo. E para mim, não vou mentir para o senhor, presidente, o Santos deveria ter uma arena aqui em São Paulo, ou nas proximidades. Vou dar um exemplo, Diadema. Fica aí, entre aspas, no meio do caminho, para a galera que vem da Baixada, para a galera aqui de São Paulo, região metropolitana. O senhor consegue colocar uma quantidade gigantesca, fazer receita, ganhar dinheiro, ter mais projeção, ter um estádio talvez até maior. É muita loucura pensar isso, presidente? É impossível uma arena de Santos aqui em São Paulo? Não acho impossível. É que quando nós assumimos, nós tínhamos esse projeto que está praticamente há 5 anos, né? Não foi na nossa gestão, começou em 2 gestões anteriores e está finalizando esse projeto na nossa, referendado pelo quadro associativo. Nós temos um entendimento com a Prefeitura de São Paulo para a escolha, a opção de uma área em São Paulo. Primeiramente, nós temos a opção dessa área com a finalidade de um centro de treinamento. Está tramitando na Prefeitura a autorização de uso para essa área, mas ela, lógico, se nós tivermos parceiros, se nós tivermos a possibilidade de um investimento que não seja o centro de treinamento e seja uma outra finalidade como um estádio, é muito difícil, né, Capelanes, hoje você ter um projeto de uma nova arena em São Paulo. Mas não é inviável, não é impossível. Mas nós temos um projeto para São Paulo para um novo centro de treinamento para a base. Interessante, presidente. Agora, o Santos entra em campo hoje contra o Guarani e, obviamente, que o torcedor, ele espera novos nomes, né? Eu citei alguns outros nomes, aí já começa a aparecer Vitinho, o jogador que estava no Inter, mas talvez tenha subido no telhado. Quer dizer, dá para o torcedor esperar nos próximos dias novos nomes anunciados para que o Santos possa se reforçar, montar um bom time, um bom elenco para a sequência da temporada dura de 2026, presidente? Nós estamos no mercado. O mercado está ativo, o Santos está fazendo algumas ações, algumas medidas, acordos também com alguns jogadores na possibilidade de um pré-contrato e estamos também com vistas a algumas negociações entre os clubes. Eu acredito que o Santos vai se reforçar, tem possibilidade também de trazer alguns reforços visando essa difícil temporada de 2026, Capelani. Perfeito. Presidente Marcelo Teixeira, eu quero agradecer demais. O senhor sabe que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pelo trabalho, pelo senhor. Só fiquei triste com uma coisa com o senhor. O senhor deveria ter liberado o Cauã Basile pro meu Atlético Paranaense, presidente. Pegou ele de volta, pô! Aqui a gente não perde tempo, né? Não dá para perder tempo, ainda mais com uma joia, com uma base. A gente tem essa preferência sempre de manter as nossas joias. Lógico, ele ainda não é uma realidade, mas era importante o Santos manter o Cauã como outros jogadores. Você vê, Capelani, rapidamente, o Santos é isso, né? Disputa a Copa São Paulo desse ano, né? E temos um jogador como o Nadson, né? A gente vê algumas equipes sempre priorizando a disputa do título da Copa, coloca jogadores já com 19, 20 anos. Nós temos um menino, Nadson, um talento de jogador, jogando a Copa São Paulo com 15 anos. Então, vejam como são as coisas do Santos, né? E é fundamental continuar assim.
você ganhar fases, e esses jogadores, por isso, eles falam, mas como pode o Raio, mais uma vez, chegando no profissional, chega também por esse trabalho, um trabalho que é feito na família, um trabalho que é feito no atleta, para que ele chegue em melhores condições, com mais experiência, para envergar a camisa profissional do Santos Futebol Clube. Mas é um prazer sempre participar com vocês nesse domingo, estamos sempre à disposição, Capelano. Obrigado, presidente, um ótimo ano para o senhor, muita saúde e viva o Santos, o maior clube da terra. Obrigado, presidente. Um abraço a você e a todos. Maravilha! Com isso, fechamos o apito final. Microfone da Bandeirantes, que transmitiu mais uma partida do Campeonato Paulista. Jogo de muitos gols, Palmeiras e Novo Horizontino e Palmeiras. E claro, ao longo de toda a semana, muito mais conteúdo esportivo pra você. Afinal de contas, tem jogo quarta, tem jogo quinta, final de semana. Daqui a pouco volta o Campeonato Brasileiro. Já começa a Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Tem Copa do Mundo esse ano, gente. Tem muita coisa pra que vocês, ouvintes e internautas, possam estar com a gente, interagindo e, claro, se deliciando com as nossas resenhas diárias, com muito conteúdo de informação, debate, opinião, muita coisa legal ao longo de 2026. Eu desejo a todos vocês uma extraordinária semana e estaremos juntos ao longo de toda a semana com muito mais a programação esportiva da Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, tchau! Apito Final. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.